Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar, ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado, com a bola rolando no gramado, emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 3h44. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje já era, mas
Marcelo Corsato. Tá tudo bem aí? Grande abraço, muito boa tarde pra você. Domingo, 27 de março, julho 2025. Está no ar mais uma edição do Futebol FI. Transmissão esportiva do canal Futebol Interior, jornadas esportivas Futebol Interior. Conosco a Valinhos FM 87,9 e também a Flor de Lótus Web. Muito bom ter a sua companhia, você que tá na sua casa, você que tá no carro, tá no trabalho, acompanhando a nossa transmissão através do site Futebol Interior, lá no ícone rádio do Placar ao Vivo, pelos aplicativos, por exemplo, Radiosnet, já tá com o nosso som aí, e é claro, no YouTube Futebol Interior, já compartilha a transmissão, se tocar aí no seu coração, dá também aquele like, fique à vontade, já pode mandar mensagem, se quiser registrar qual foi o seu like também na nossa live, pode mandar, tem o superchat também, para você participar com a gente, pra gente ler o seu recado. Fique à vontade, viu? Você é de casa nessa jornada esportiva, 27 de julho 2025. Não vá se perder no tempo. 3 da tarde, mais 45 minutos. Jornada esportiva Futebol Interior, que tem com os trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo, o nosso Felipe Marques. Eu sou o Marcelo Corsato ao lado de Pedro Lino, junto com Carlos Corsato, que chega daqui a pouquinho com a sua gripe no intervalo FI e também no fim de jogo FI, para movimentar e para comandar toda a nossa equipe e também, é claro, falar com você, internauta, através do YouTube, lá no chat Futebol Interior. Se não está inscrito no canal, se inscreva, vai ser um prazer ter você no nosso canal, transmissões com a equipe própria de Ponte Preta e de Guarani. E no nosso canal de áudio, quase todo dia tem jogo com as parceiras, tá? Então, Futebol Interior é só procurar aí na Alexa, no Google, enfim, você acha a rádio Futebol Interior. Destaque para a Série C do Campeonato Brasileiro, mais um jogo que você vai acompanhar com a gente. Ontem tivemos com o Gustavo Marques, o Pedro Lino, a transmissão de Guarani 0, Náutico 1. Hoje tem Caxias e Ponte Preta, a bola rola 4h30 da tarde. Olha, jogar no domingo na Série C é um negócio diferente. A Ponte Preta vai jogar nesse domingo lá em Caxias do Sul. E é o jogo antes do derby, né? Próximo sábado, no Moisés do Carelli, pela 15ª rodada da Sezona, tem o derby. E a gente já falava aqui na última transmissão e falamos também lá na Hora da Macaca, YouTube Hora da Macaca. Se você não conhece o nosso trabalho, toda segunda-feira, 9 da noite, lá no YouTube Hora da Macaca, a gente fala muito de Ponte Preta, que sempre um jogo, uma rodada antes do derby, a Ponte Preta, entre aspas, descarta esse jogo. Ou então poupa jogadores. E hoje não vai ser diferente. Daqui a pouco o nosso Pedro Lino vai trazer a escalação da Ponte Preta para o jogo. Mas eu quero destacar aqui e falar dos nossos patrocinadores. Jornada Futebol Interior para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas 3242-3125. Você pode pedir pelo WhatsApp também, 99788-3821. Conosco Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Ainda Clube Concórdia, 155 anos. E Placar ao Vivo Futebol Interior. Aí você pergunta, Marcelo, como é que eu faço para participar da jornada? Foi o que eu disse. Pelo YouTube Futebol Interior, você tem lá a imagem nossa aqui no estúdio, no Taquaral, do portal Futebol Interior, da Rádio FI. Vamos transmitir o jogo para você, que vale nada mais, nada menos do que a liderança da Série C 2025. A Ponte Preta vencendo, ela joga o derby na liderança da Série C. 3 da tarde, mais 48 minutos, além de convidado, que daqui a pouco o Pedro Lino vai trazer. Ele vem chegando com o seu destaque, o seu boa tarde, as primeiras de Ponte Preta e Caxias. Lógico que vai começar falando da Macaca. Solta a vinheta, Felipe Marques. Repórter Pedro Lino. Tudo bem, Pedro? Grande abraço pra você, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma jornada. Grande abraço, Marcelo Corsato, grande abraço, Felipe Marques. Daqui a pouco o CJC estará aqui conosco. Grande abraço pro pessoal que está acompanhando Caxias e Ponte Preta. Ponte Preta e Caxias, a bola rola às 4h30 da tarde, lá em Caxias do Sul, lá no estádio Centenário, o grande estádio Centenário, viu, Marcelo Corsato?
a Ponte Preta, que vem de vitória na última rodada. A Ponte Preta venceu por 2-1 Floresta, no estádio Moisés Lucarelli. E o próximo jogo é o derby. Os pendurados da Ponte é Darley Santos, Lucas Cândido, esse daí não tá na lista dos relacionados do time titular hoje. Lucas Cândido já falei, Luiz Felipe, Dudu, Simon e Léo Oliveira. Desses que estão pendurados, Darley Santos, Luiz Felipe e Léo Oliveira estão no time titular. Portanto, se tomarem cartão amarelo, não enfrentarão o Guarani no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte Preta venceu na última rodada, né? Está na segunda colocação com 26 pontos. O Caxias é o líder com 27. E, Marcelo, não sei se você entrou no site da CBF hoje. Não. Na página principal dos destaques do site da CBF estava esse confronto, que vale a liderança do Brasileirão da Série C. Jogo importante para Ponte Preta e para Caxias. O Pedro falou aí, né? Dos jogadores que estão pendurados estão no time titulares. O Darley Santos, o Luiz Felipe e o Léo Oliveira. Esses três hoje, eles são reservas do time da Ponte Preta. Apesar de que o Darley Santos nos últimos jogos vem começando as partidas. Mas com todo mundo à disposição, eu acho que o Darley é reserva. Então por isso, não foram poupados, né? Os titulares estão no banco de reservas. Hoje vamos ter aí o Pedro Rocha no gol, atuando já. Ele que faz um tempo que não joga, atuando como titular no gol da Ponte Preta. E o que você fala do líder da Série C? O que você destaca do time adversário da Ponte? Do time do Estádio Centenário? Do time do Caxias? O time Bordeaux, podemos chamar assim, ô Pedro Lino? O time Bordeaux, Joga com a camisa muito parecida com a cor do Juventus, né? Sim, isso. É o Caxias, Marcelo, que vem de derrota na última rodada fora de casa. O Caxias perdeu para o Náutico. Náutico que venceu o Guarani ontem, Náutico de Hélio dos Anjos. Ontem Hélio dos Anjos estava fora pelo terceiro cartão amarelo. Quem treinou o Náutico foi Guilherme dos Anjos, o filho dele. O Caxias é o líder, né? Com 27 pontos. Caso vença, vai a 30 e abre 4 pontos de vantagem da Ponte Preta. O Caxias, Marcelo, tem pendurados também. É o Tomás Bastos, o Iago Calisson, Gustavo Nescau, que jogou pelo Marília, jogou no Cuiabá, Lohan, Lucas Cunha, Vini Guedes e Wender. Esse Lucas Cunha, Marcelo Corsato, ele ganhou uns prêmios de melhor zagueiro, se não me engano, 2 anos seguidos, aqui do futebol interior, de melhor zagueiro da Série A2. Muito bem, tá aí então as primeiras informações de Ponte Preta e de Caxias. O time do Caxias, Ser Caxias, Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, fundado em 10 de abril de 1935. O seu estádio, que é o Centenário, tem capacidade para 22.132 pessoas. É conhecido como Grenada Serra, Grenado Povo, e a gente falava aqui da camisa, né? Grenade Caxias do Sul, o maior do interior, Sangue Grená, enfim, algumas das alcunhas aí do time do Caxias, que é o líder dessa Série C, adversário da Associação Atlética Ponte Preta nesta tarde de domingo. A equipe do Caxias, que também às vezes joga, além do uniforme Grená, né, com o uniforme todo branco. Hoje acredito que deve jogar com o uniforme Grená e a Ponte Preta com o seu uniforme todo branco, mas vamos aguardar para saber como estarão as equipes em campo daqui a pouquinho. Bom, são 3 da tarde mais 53 minutos, 13h53, eu vou pro primeiro intervalo aqui do nosso pré-jogo, tá? E daqui a pouco vou falar com a nossa audiência, vou destacar aqui a Série C e, é claro, tem muito mais informação para você. Pedro Lino, antes até da gente ir pro intervalo, a Ponte Preta tá escalada, o Caxias também, então manda pro ar aí, pode começar com o Caxias se quiser, pode começar com a Ponte, mas escala as equipes, não precisa colocar numeração, só os jogadores que vão entrar em campo, por Marcelo, favor. Os dois times estão escalados, a Ponte Preta vai a campo com Pedro Rocha no gol, Maguinho, Wanderson, Darley Santos, Arthur, Léo Oliveira, Emerson Santos, Luiz Felipe, Jean Dias, Bruno Lopes e Gé. O repeteco da Macaca: Pedro Rocha, Maguinho, Wanderson, Darley Santos, Arthur, Léo Oliveira, Emerson Santos, Luiz Felipe, Jean Dias, Bruno Lopes e Gé.
O Caxias, do técnico Júnior Rocha. Júnior Rocha que já foi técnico do Guarani na temporada passada, vai a campo com Thiago Coelho no gol, Thiago Enes, Lucas Cunha, Alan, Marcelo Nunes, Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Tomás Bastos, Iago, Calisson e Eduardo Melo. Muito bem, empate mantém o Caxias na liderança. A Ponte Preta precisa da vitória para pular à frente do Caxias. Aí a gente tava quebrando a cabeça aqui, né? Para chegar no time ideal, no esquema tático ideal da Ponte Preta. É claro que dentro do campo isso pode mudar, né? Eu entendo que a Ponte joga hoje no 4-3-3, apesar de não ter um armador, né? Porque o Luiz Felipe e o Léo Oliveira são os jogadores de meia. Tem dois laterais, Maguinho e Luiz Felipe, mas o Luiz Felipe vem jogando como um segundo volante, né? Então, são 3 jogadores no meio, ou 3 volantes, se a gente contar o Luiz Felipe como volante, e são 3 atacantes, 4-3-3, o Elvis hoje no banco de reservas. Daqui a pouco a gente volta então, hein? Com mais informações, vou destacar o placar ao vivo Futebol Interior para jogos da Série C. Tudo isso e muito mais para você que está conectado com a gente aqui na Rádio Futebol Interior, também na Valinhos FM 87.9 no Dion e também na Flor de Lótus Web. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato.
Muito bem, estamos de volta, 3 da tarde, mais 59 minutos, uma ótima tarde para você que está conectado com a gente, acompanhando aqui o Portal Futebol Interior, tá na sua casa, tá no carro, tá no trabalho, daqui a pouco vale liderança da Série C, hein? 14ª rodada, Ponte Preta e Caxias, Caxias e Ponte Preta correm atrás da bola. Bom, 14ª rodada que começou ontem com Guarani 0, Náutico 1, Brinco de Ouro da Princesa. O jogo foi transmitido aqui pelo Portal Futebol Interior. Tivemos ontem também Floresta e ABC empatando 1-1. O Retrô na Arena Pernambuco empatou com o Ipiranga 0-0. E o Londrina, olha o Londrina, hein? No encalço da Macaca, venceu o CSA pelo placar de 3-1. Londrina de Roger. Hoje, além de Ponte Preta e Caxias e Ponte Preta, né? Pra gente falar certo, com o mandante sendo o Caxias, teremos ainda o Itabaiana de Gilson Kleina encarando o Ituano, 4h30 da tarde. Ainda Figueirense e Anápolis jogando no Orlando Scarpelli. Também hoje, 7 da noite, a bola rola no 1º de maio para São Bernardo e Confiança. Amanhã, fechando a 14ª rodada, Tombense e Maringá, Botafogo e Brusque, 7h30 da noite. Eu falei do Guarani, lembrando que o Guarani, depois do jogo contra o Náutico, demitiu o treinador Marcelo Fernandes. E caiu também de técnico hoje, ô Marcelo, foi o Igor Magalhães, técnico do CSA. CSA hoje de manhã, ontem à noite, hoje de manhã, acabou mandando o Igor Magalhães embora. Muito bem, portanto, 2 treinadores que caíram nessa 14ª rodada na Série C do Campeonato Brasileiro. O Caxias é o líder 27, a Ponte é a segunda colocada 26, o Londrina é o terceiro 26, já jogou, o Náutico é o quarto 23, já jogou, o São Bernardo é o quinto, joga, tem 22, o Ipiranga é o sexto, tem 21, já jogou, o Floresta é o sétimo, tem 20, já jogou, o Brusque tem 18, é o oitavo, o Brusque ainda não jogou. Tem umas contas aí de que se a Ponte Preta vencer hoje, ela matematicamente estaria classificada. A gente tem que confirmar isso, mas tem umas contas rodando aí, né? A Ponte iria a 29 pontos. Entendo que com 27 o time se classifica para a próxima fase, mas é o que a gente fala aqui em todos os jogos, né? Meio que na rapa do tacho. A Ponte já tem 26, o Caxias tem 27, o ano passado o Remo se classificou na 8ª colocação com 27 para a segunda fase. Nono colocado o CSA 18, 10º colocado o Ituano 17, 11º o Botafogo 16, o Guarani é o 12º com 16, o ABC é o 13º 16, o Figueirense é o 14º com 15, Maringá 15 é o 15º, Confiança 16, 13 é o 16º. Zona da degola, zona do rebaixamento. Vamos lá, daqui dos 4 que estão na zona, apenas um já jogou, entrou em campo, que foi o Retrô, é o 17º com 13 pontos. Anápolis joga ainda, pega o Figueirense daqui a pouco, você vai acompanhar com a gente aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, tem 13 pontos. O Itabaiana também entra em campo, daqui a pouquinho pega o Ituano, tem 11 pontos, é o 19º. Tombense joga amanhã, 7h30 da noite, contra o Maringá, é o Lanterna, com 11 pontos, portanto, classificação da C-Zona 2025. Ô Pedro Lino, você tem convidado, né? Você tem convidado para trazer pra gente. Hoje ele tá no time titular, conta aí. Isso mesmo, Marcelo. Hoje ele tá no time titular. O Bruno Lopes falou com a imprensa campineira nesta semana. E você acompanha agora aqui nos canais Futebol Interior. Fiquei muito feliz, né? Após a nossa vitória, principalmente. Tá voltando a marcar, fazer meu primeiro gol no Majestoso, acho que foi muito importante. Pós-jogo conversamos, falamos que temos que continuar um passo de cada vez até a conquista da classificação e depois para a segunda fase, que é o mais importante, que é o nosso acesso. Ainda falando do lance do pós-jogo, você chegou a dar uma olhada para calcular quanto tempo levou desde que você pisou no campo, quando você entrou, até o toque na bola para marcar? Como você chegou a fazer conferir esse cálculo aí para ver quanto tempo que levou para fazer esse gol? Olha, para ser bem sincero, eu não cheguei a ver exatamente quanto tempo deu, mas acho que não deu nem 2 minutos, deu 1 minuto e pouquinho ali, mas exatamente eu não sei quantos que deu não. Mas foi rápido, mas foi rápido. Com você antes alguma vez? Cara, de fazer o gol assim tão rápido não, no primeiro toque da bola é a primeira vez. Sim. É a primeira vez. E como é que foi ali no banco, né? O Valentim falou que o Douglas falou com você, vai lá que você vai fazer o gol da vitória, aconteceu isso mesmo? Qual foi a sensação?
Sim, aconteceu. Na hora que eu fui entrar, o Douglas falou, Bruno, vai lá, entra, você vai fazer o gol da vitória, tá merecendo, vem trabalhando bastante, o próprio Alberto também falou isso. E fiquei muito feliz. Aí, logo depois do gol, fui lá dar um abraço neles também, como forma de agradecimento. Cara, é muito trabalho, durante a semana, os treinamentos, você tem que sempre tem que estar preparado. A oportunidade, ela não avisa a hora que vai chegar. Então você tem que estar trabalhando, cabeça boa, muito focado. Minha esposa vinha me passando muita confiança, falando comigo, conversando bastante comigo para eu ter paciência, que daqui a pouco as coisas iam melhorar. O próprio Alberto, o próprio Douglas, vinham me elogiando no treinamento, então eu sabia que uma hora ou outra a oportunidade ia chegar. E ela chegou e eu acho que eu fui feliz ali, estar fazendo gol e estar conseguindo essa vitória para a Ponte. Você sempre aproveita as oportunidades, né? Porque lá em Bauru, naquele jogo contra o Noroeste, você também era reserva, entrou, fez os 2 gols da vitória. Agora decidiu o jogo com a Ponte Preta. Isso aí sempre foi assim na sua carreira? Cara, eu até brinco, às vezes eu falo que eu sou iluminado, graças a Deus, Deus vem me abençoando bastante. No jogo lá contra o Noroeste eu pude ser feliz, consegui fazer os 2 gols também, que a gente saiu com a vitória. Naquele momento foi muito importante para estar somando os 12 pontos no Campeonato Paulista. Mas é continuar trabalhando, cara, pezinho no chão, humildade, continuar trabalhando para ter mais oportunidades e cada vez mais tá crescendo aqui dentro. A gente percebe uma Série C muito equilibrada, né, Bruno? O Caxias acabou perdendo esse último jogo, então tá ali aquela briga, quem é primeiro, quem é segundo. Para vocês, o que interessa mais? É ser o líder, terminar em primeiro ou em segundo, tá bom? Como é que passa isso na cabeça de vocês? Para nós é um jogo de cada vez, um passo de cada vez. Vamos pensar no Caxias agora, depois tem o derby. Vamos lá para Caxias para vencer, claro, queremos a liderança, queremos estar sempre no topo, mas o mais importante agora é pensar jogo por jogo, um jogo de cada vez para estar conseguindo as vitórias e estar conseguindo os objetivos aí que a gente tem planejado. Você acha que dá para ser titular aí depois desse gol ou ainda vai esperar mais um pouco a sua chance? Eu estou bem tranquilo em relação a isso, se for titular, se for começando do banco, estou pronto para ajudar meus companheiros. Temos um grupo aqui bastante unido, um grupo de jogadores experientes, então quem tá esperando, quem está começando o jogo, sempre tenho certeza que o Alberto está colocando os melhores ali, e se isso aí vai depender dele, eu vou estar pronto para qualquer oportunidade. Por que você usa a camisa 77? Porque aqui na Ponte Preta 77 foi um ano que a Ponte tinha um grande time, teve aquela final com o Paulista, do Paulista com o Corinthians, e você pegou a camisa 77, tem algum significado? Olha, não sabia dessa informação. Na verdade, eu gosto de jogar com a 7. Então, aí quando eu cheguei aqui, perguntei se poderia jogar com a 7. E aí o Jean já tinha pegado. Eu falei, então vou pegar a 77, então, que é 2 vezes o 7 para dobrar a sorte aí. Tá aí o Bruno Lopes, atacante da Ponte Preta. Bruno Lopes que fez gol na última rodada contra o Floresta, titular desse time de Alberto Valentim. Marcelo, Ponte Preta com cabeça no Caxias ou com cabeça já no derby? Ah, cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Assim, é difícil sair do derby, mas esse jogo é muito importante pra Ponte, cara. Esse jogo é muito importante. Deixa eu tirar esse pedestal daqui. Gustavo Marques, né? A lenda. E o jogo é muito importante. Mas, cara, dá pra ver pela escalação. O time tá totalmente modificado. Se não fosse o derby, o próximo jogo, ia jogar todo mundo. Só o Diogo Silva que não ia jogar. Sim. O resto, todo mundo ia estar em campo, do time titular. Então, a Ponte realmente, ela pode falar que não, mas tá assim com a cabeça no derby. São 4 da tarde, mais 8 minutos. Daqui a pouco vamos falar também de negociações aí do futebol do exterior, né? Que podem e vão trazer um pouco de dinheiro para a Ponte. No meio de tantas notícias ruins, né? O time até que em campo na Série C tá aos trancos e barrancos, a torcida às vezes corneta. A gente também na imprensa fala um pouco da atuação do time nos jogos, mas a Ponte Preta tá sempre ali entre os primeiros da Série C e tá disputando a liderança hoje. Mas teve transfer ban, tem sempre notícia ruim ali no estádio Moisés Zucarelli, mas a gente pode falar de notícia boa já, depois do intervalo, que são as negociações aí de jogadores que fizeram parte da base da Ponte. Pois não. Antes de chamar o intervalo, aqui no YouTube, o Márcio de Lima Silva, boa tarde. Paulo de Tarso, vai Macaca. O Maurício Roberto tá por aqui também. O Silvio Seico, like 9. O Marco João Carvalho, Ponte Preta, Macaca querida, amor da minha vida. O João Batista de Paula, abraço a todos. O Gidate Galoso, boa tarde, Corsato. Manda um alô pra galera de Caçapava. Manda um alô pra galera de Caçapava aí, Marcelo.
Alô, Caçapava, aquele abraço. O Silvio Seco, primeira vez que vejo um técnico cair na véspera do derby, não após o derby. O Paulo César, boa tarde, Marcelo e Pedro, tomara que a Macaca faça um bom jogo. É com você, Marcelo Corsato. Muito bem, você leu todas as mensagens lá? Tinha uma mensagem aqui, a primeira mensagem aqui não aparece pra mim. O Akira Miyamoto? É. Boa tarde, time F. Valentim inventando novamente. Meio de campo só 2. Quem vai armar? Mas o fato é que vai ter um buraco no meio. Pelo menos deixou o Lucas Cândido no banco. Então, o Akira, taticamente, quem vai armar o time vai ser o Luiz Felipe. O Luiz Felipe já fez isso contra o Náutico. Não sei se a nação vai lembrar que a Ponte Preta consegue vencer o Náutico, né? Depois de uma jogada do Gé, o Muriel é expulso e a Ponte vence o Náutico. E o Luiz Felipe dá o passe. Quem fez o gol naquela oportunidade contra o Náutico, hein? Contra o Náutico, se não me engano... Foi o Everton Brito. O Everton Brito. O Luiz Felipe, ele dá o passe pro Everton Brito. Então o Everton Brito entra, o Luiz Felipe entra e arma o time. Então, a Ponte vai jogar no 4-3-3, tá, Akira? A Ponte vai jogar no 4-3-3. Meio campo com o Emerson, o Léo Oliveira e o Luiz Felipe armando. Eu entendo assim, é claro que quando ela for atacada, né? Quando ela for atacada ou quando ela tiver a posse de bola, ela pode variar aí pro 3-5-2, né? Ou 3-6-1, né? Enfim, mas taticamente só durante o jogo a gente vai saber. E Rio Grande do Sul tem chuva, né? Tem chuva no Rio Grande do Sul, o campo tá bem encharcado, hein? O campo tá bem encharcado e é claro que a Ponte Preta vai ter que encarar esse adversário também. Esse campo mais encharcado. E o time do Caxias também vai ter que encarar esse campo encharcado. O meu like foi o 16. Vou até colocar na live aqui, que eu coloquei o like 16 para nossa nação. Obrigado você que já tá com a gente aqui, viu? Valeu todo mundo que tá participando, mandando mensagem. Tem enquete, você pode votar também. Quem vence o jogo? 74% da nossa audiência, são 35 votos, entendendo que a Ponte Preta vai vencer o jogo, mesmo com esse time todo remendado, podemos dizer assim. 4 da tarde, mais 11 minutos. Daqui a pouco tem ficha técnica do jogo para você, porque agora vamos pro intervalo no FM 87,9, na Flor de Lótus Web e também aqui no portal Futebol Interior. Rádio Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie.
No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Marcelo Corsato. Muito bem, 4 da tarde mais 15 minutos, estamos de volta. Daqui a pouquinho em Caxias do Sul, molhada Caxias do Sul, muita chuva na região de Caxias, né? Gramado encharcado, tem Caxias e Ponte Preta valendo a liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. 4 da tarde mais 15 minutos, obrigado você que está junto com a gente, acompanhando aqui a nossa transmissão, seja bem-vindo, vamos juntos! Conosco também tem a Valinhos FM 87,9. Um abraço para você que tá ligado na Valinhos FM nos 87,9. E também você que acompanha a gente na Flor de Lótus Web. Seja bem-vindo. Vamos juntos com muita informação esportiva e, é claro, trazendo a emoção desse jogão de bola para você. São 4 da tarde mais 16 minutos. YouTube Futebol Interior, se inscreva no canal, manda mensagem, você pode mandar um superchat também. Se quiser, a gente vai ler a sua mensagem por aqui também. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer para você que tá ligado com a gente, ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar o Caxias no Estádio Centenário pela 14ª rodada do Brasileirão da Série C. E a Macaca vai a campo com o número 1, Pedro Rocha no gol. Na lateral direita, Maguinho com a 2. Na zaga, 34, Wanderson e 33, Darley Santos. Na lateral esquerda, Arthur com a 15. No meio, 55, Léo Oliveira. 18, Emerson Santos. E 27, Luiz Felipe. Na frente, 7, Jean Dias. 77, Bruno Lopes. E 9, Gé. O repeteco da Macaca, Pedro Rocha, Maguinho, Wanderson, Darley Santos, Arthur, Léo Oliveira, Emerson Santos, Luiz Felipe, Jean Dias, Bruno Lopes e Gé. Caso o técnico Alberto Valentim queira fazer mudanças no intervalo ou no decorrer da partida, o banco de reservas da Macaca tem 30, Matheus Kaiser, 4, Simon, 5, Rodrigo Souza, 6, Sérgio Rafael, 10, Elvis, 17, Jonas Toró, 21, Dudu, 25, Lucas Cândido, 28, Pacheco, 35, Diego Tavares e 36, Léo Kovic. Muito bem, vamos pegar um pouquinho a palavra do Alberto Valentim. Já foi, que pena, não deu tempo. Ele tava falando lá com a geradora, mas tá valendo. Valeu, Felipe. Ponte Preta, 26 pontos. São 13 jogos, 8 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Coloca o time na segunda colocação. A Ponte marcou 13 e sofreu 10. Tem um saldo de 3 gols, 66% de aproveitamento. Próximo jogo da Ponte, nada mais, nada menos do que o derby. Sabadão, em 5 da tarde, Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Guarani. Futebol interior. O Caxias também está definido e escalado para enfrentar a Macaca e vai a campo com 1, Thiago Coelho no gol. Na lateral direita, Thiago Enes. Na zaga, 4, Lucas Cunha e 33, Alan.
Na lateral esquerda, 6, Marcelo Nunes. No meio, 23, Vini Guedes. 27, Pedro Cuiabá. E 10, Tomás Bastos. Na frente, 11, Iago. 25, Calisson. E 39, Eduardo Melo. Repeteco do Caxias. Thiago Coelho, Thiago Enes, Lucas Cunha, Alan, Marcelo Nunes, Vini Guedes, Pedro Cuiabá, Tomás Bastos, Iago, Calisson e Eduardo Melo. Caso o técnico Júnior Rocha queira fazer substituições no decorrer da partida, no banco de reservas do Caxias, 32, Victor Golas, 3, Alisson, 5, Lohan, 7, Anrolim, 9, Gustavo Nescau, 15, Roney, 16, Douglas Esquilo, 19, Wender, 21, Kelvin, 28, Jonathan Ribeiro, 43, Mantuan e 44, Douglas. Muito bem, tá aí o time Grenal, o Caxias líder do campeonato, 27 pontos em 13 jogos, 9 vitórias. Não empatou nenhuma no campeonato, são 4 derrotas. Marcou 22, sofreu 16, saldo de 6, 69% de aproveitamento. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, vem de derrota na última rodada para a equipe do Náutico. Pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, tem um confronto gaúcho, hein? A equipe do Caxias vai ao Colosso da Lagoa, em Erechim, para encarar o Ipiranga no domingo, às 7 da noite. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Emerson Souza Silva, da Bahia. Assistente número 1, Paulo de Tarso Bregal da Gucem, também da Bahia. Assistente número 2, Edevan de Oliveira Pereira, da Bahia. E o quarto árbitro, Wagner Silveira Echeverria, do Rio Grande do Sul. Ficha técnica do jogo. Muito bem, as equipes daqui a pouco entrando no gramado. A gente viu os funcionários do Estádio Centenário passando aquele rodo no gramado, né, para tirar um pouco da água. Continua chovendo, chove bastante, né, em Caxias. Torcida da Ponte Preta marcando presença. A Ponte nunca está sozinha, o seu torcedor sempre presente, né? E a torcida vai chegando aos poucos. É claro, né, que a chuva vai prejudicar um pouco. A temperatura é baixa, a gente vê muita gente com blusa lá no Estádio Centenário. A gente falava aqui sobre movimentações do futebol internacional, né? E a Ponte Preta vai ter uma graninha aí para receber. É claro que isso depende da negociação de cada time, né? Mas o Lucas Perry, que na Ponte Preta era conhecido como Lucão, né? Lucas Perry, que era conhecido como Lucão, saiu da Ponte, foi para o São Paulo e depois foi para o Náutico. Do Náutico acabou brilhando e aí foi para o Botafogo e chegou até a seleção brasileira. Ele foi negociado com o Lyon, a Ponte já teve uma verba dessa negociação já há algum tempo, né? E ele foi negociado agora para o futebol inglês, vai jogar no Leeds United. Então a Ponte Preta vai ter uma grana aí para pegar dessa negociação. E outra negociação que a Ponte vai pegar uma grana aí, pelo aquele fair play financeiro, né? Que é aquele negócio do clube fundador, não sei se é fair play financeiro que fala, mas de clube fundador, né? Clube que colocou o atleta no cenário, tem o Emerson Royal. O Emerson Royal tá saindo do Milan, vindo para o Flamengo, né? E essa contratação também vai gerar um dividendo aí para Ponte Preta. As contas são aproximadamente 2.100.000 reais. É claro que esse dinheiro não vai cair hoje ou amanhã na conta da Ponte Preta. Tem lá todo o trâmite, né? Mas o dinheiro vem direto da FIFA. Enfim, uma boa notícia aí para Ponte Preta. É o que a gente fala, né, Pedro Lino? São 4 da tarde, mais 23 minutos. É a importância de você fazer e você ter uma boa categoria de base, porque vai render frutos. E tá rendendo frutos com 2 jogadores que até foram pouco utilizados na Ponte Preta. O Lucão e o Emerson Royal, mas são jogadores que estão dando lucro para a Ponte Preta até hoje. Isso mostra a importância da base, tanto para time pequeno, quanto para time médio, tanto para time grande. Você vê o Mirassol aí, vendeu o Luiz Araújo, o Mirassol construiu um CT. Você vê onde o Mirassol tá hoje, né, Marcelo? Fazendo uma ótima campanha na Série A. O Lucas Perry, não sei se você vai lembrar, Marcelo. A Ponte Preta, uma época, ela denunciou o São Paulo por aliciar o Lucas Perry, pegar o Lucas Perry e levar pro São Paulo. E tá aí hoje o Lucão dando retorno financeiro pra Ponte Preta. É verdade, é isso mesmo. Então, é aquilo, né? Tem que
E a gente... Eu tô a caráter aqui para falar, porque eu sempre falei que a Ponte Preta tinha que voltar às suas categorias de base, dar mais atenção às suas categorias de base, né? E nos últimos anos, diretorias realmente que foram muito ruins no comando da Ponte Preta, né? Poucas se atentaram a isso, né? Uma ou outra aí que se atentou a isso, a do Tiãozinho, por exemplo, tinha o Ivan, lembra do Ivan Quaresma, goleiro, que aliás se machucou de novo, né? Tava para sair do Inter, mas se machucou de novo. E o Ivan, ele salvou a Ponte Preta em vários momentos. A Ponte foi negociando partes do Ivan, na geração, quando o Tiãozinho era o presidente. E era um cara aí que era tido como a galinha dos ovos de ouro da Ponte Preta e acabou salvando a Ponte em vários momentos naquela oportunidade. E categoria de base, gente. É categoria de base. Ponte toda de branco, o time do Caxias com a camisa e as meias grená, calção branco. A Ponte não tá toda de branco, mentira. A Ponte tá com calção preto, né? Então camisa e meias brancas, a camisa com a faixa preta no peito e no costado e o calção preto. O capitão da Ponte hoje é Jean Dias, hein, Pedrolino? Jean Dias é o capitão da Macaca. Jean Dias, capitão da Macaca, o Elvis no banco, né? O Jean Dias desse time aí é o mais experiente, né, Marcelo Corsato? Tanto pela idade como pelo futebol também. Ele que não vinha fazendo uma boa Série C, né? Eu achei que ele melhorou de umas 2, 3 rodadas atrás aí. Marcelo vem fazendo umas boas partidas com a camisa da Ponte Preta. Frio e chuva neste exato momento no estádio do Caxias do Sul, no estádio do Caxias, vulgo Centenário. Aí o couro come e a mãe não vê, viu, Marcelo? É Caxias e Juventude. Verdade. É Caju. Caju, clássico Caju, né? Caju, o couro come aí. É isso aí, é rivalidade também por lá em Caxias, o Juventude disputando a Série A do Campeonato Brasileiro, o Caxias disputando a Série C. São 4 da tarde mais 26 minutos, 4 da tarde mais 26 minutos. Deixa eu ver se eu pego a temperatura em Caxias, né, para passar para você. E antes até de começar o jogo, eu quero dar mais uma moralzinha aí pra galera. 15 graus. 15 graus, chuva. Chuva. Chuva em Caxias do Sul, 15 graus. E eles queriam colocar esse jogo às 7h30 da noite, Marcelo. 7h30 da noite esse jogo em Caxias. A diretoria pediu pra CBF mudanças por conta do clima. Que lá é frio, né? Época de frio em Caxias. Se aqui já tá frio à noite, imagine lá. Né? E a diretoria queria mais torcedores em campo. Por isso esse jogo teve alteração para 4h30 da tarde. Tô vendo aqui na previsão do tempo, rapaz, não vai parar de chover não. E a previsão é para que aperte mais a chuva ainda às 5 da tarde, né? Às 6 também chuva, às 7 da noite chuva, 8 da noite chuva, 9 da noite chuva, 10 da noite chuva. Olha. Marcelo, aqui no YouTube, antes de começar, o Silvio Seco, Rodrigo Souza, pelo menos está sendo importante nas pré-eleições. O Aparecido Alves, boa tarde, equipe, show de bola. Hoje, se o futebol tivesse lógico, o resultado seria empate. Melhor mandante contra melhor visitante. Espero que a melhor visitante vença hoje. O Paulo César Francisco, top. O Danilo Silva tá por aqui também, falou cheguei. O Ricardo Monteiro, ótima transmissão, Corsato e equipe. Tá aqui também o Renato Braz. William Correia, boa tarde, nação Ponte Pretana. Hoje um empate não será um mau resultado. Gostei dessa escalação. O Eduardo Santos, vamos Macaca rumo a mais uma vitória. Eduardo Santos, Lisboa, vulgo Batoré. O Andrei, boa tarde, Corsato, Pedrolino. Manda um abraço pro Luciano Rodrigues, vulgo Pretão, vai Macaca. Vai Macaca! O Rodrigo Souza tá no banco de reservas e eu não vejo o Kevin aqui, né? O lateral esquerdo foi contratado junto ao Paysandu. Não foi relacionado no último jogo e também não foi relacionado neste jogo. A Ponte recebe o transfer ban, mas ela já tinha contratado e já tinha saído no bid o Kevin, então é por opção técnica mesmo que ele não está no banco de reservas. O Léo Kovic, que hoje está no banco de reservas como lateral esquerdo reserva, né, do time da Ponte Preta. Enfim, bom, agradecendo você que já está com a gente na live, viu? Obrigado pela audiência, pela companhia. Vamos acompanhar no Placar ao Vivo também os outros jogos que acontecem simultaneamente. Placar ao Vivo Futebol Interior. Se você não conhece, baixe o Placar ao Vivo
Todos os campeonatos pelo Brasil e pelo mundo você acompanha por lá, ou quase todos, né? Itabaiana e Ituano correm atrás da bola também às 4h30. No Orlando Scarpelli tem Figueirense e a equipe do Anápolis. Teremos hoje ainda São Bernardo e Confiança pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Jornadas esportivas, Portal Futebol Interior, para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e também Placar ao Vivo. Eu tava dando uma olhada aqui, né? A TV, quando coloca a escalação das equipes, ela coloca o esquema tático. A Ponte eles colocaram no 4-3-3, pelo menos. Então, deve ser assim que a Ponte deve jogar, mas é claro que foi o que eu falei, né? Durante o jogo, esse esquema pode mudar. Os caras passaram o rodo no gramado, tiraram lá algumas poças, mas continua chovendo, né? E vai seguir chovendo durante todo o jogo. Gramado molhado, campo molhado, bola molhada. Marcelo. E é claro que o nosso goleiro Pedro Rocha, que não joga como titular há algum tempo, vai ter que estar mais atento hoje. Pois não? Na quinta-feira, dia 24, a Ponte Preta jogou pela 13ª rodada do Paulista Sub-20 e venceu o Aguaí por 5-0 lá em Itapira. E na próxima rodada, a Ponte Preta vai encarar, vamos ver aqui, a Ponte Preta vai encarar o dono do estádio. Ponte Preta e Itapirense no dia 6. Dia 6 é sexta-feira, Marcelo Corsato? Isso. Não, sexta-feira. Dia 6 é... não. É dia 6? Dia 6 é quinta-feira, uma quinta-feira. Mas não é nem nessa semana. Quarta-feira, na outra. É quarta-feira, isso. Quarta-feira, Itapirense e Ponte Preta é a 14ª rodada do Paulistão Sub-20. Boa, muito bem. Macaca indo bem aí nas categorias de base. E a Ponte, Marcelo, tá no grupo 1, na 5ª colocação com 25 pontos ganhos. Muito bem. Tá aí então, posse de bola da Ponte Preta no primeiro tempo. O Jean Dias vai trabalhar pela primeira vez no jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior, comigo Pedro Lino, daqui a pouco chega Carlos Corsato e também o Felipe Marques na mesa de som do Portal Futebol Interior. A Ponte tinha a posse de bola, perdeu. Caxias vem pro campo de ataque, bola lançada na grande área, Pedrão por baixo, pegou, escorregou, pegou de novo. O goleiro da Ponte Preta todo de amarelo sai do gol para fazer a defesa. A Ponte Preta, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, defendendo nesse primeiro tempo o gol dos portões de entrada do estádio Moisés Lucarelli, consequentemente atacando para o gol de fundo, ou seja, a Ponte à esquerda do seu aparelho neste primeiro tempo, atacando à direita e o Caxias defendendo o gol que fica à direita, ou seja, o Caxias defende o gol, se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, da linha do trem. Começou. Vai. Pela Série C também, Marcelo, começou Itabaiana e Ituano 0-0 e daqui a pouco a bola rola também para Figueirense e Anápolis. Ponte, campo de ataque pela direita, boa bola para Jean Dias, descolou cruzamento, meia altura na boca do gol, Lucas mete a cabeça na bola, tira dali, a bola voltou ainda para Macaca, vem Luiz Felipe pelo lado direito, tem dificuldade, Thomas Bastos, capitão da equipe Grená, fez o corte, sai jogando, toca a bola na frente, pro grandalhão Eduardo Melo, o centroavante da equipe do Caxias, a bola se perde, vai embora, é lateral, posse de bola, pertinho da divisória do gramado, favorece o time Grená, aqui pelo lado esquerdo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Vamos juntos, quero a sua participação aqui no YouTube, dá um like pra gente, compartilha a nossa transmissão, é bom ter você com a gente por aqui. É a 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, vale liderança da Série C após 14 rodadas. A equipe do Caxias vem pro campo de ataque aqui pelo lado direito, bola com o Iago, chega na recuperação, o time da Ponte, bola alongada no lado esquerdo, muito forte o passe pro Gé. E aí a bola já estava fora, o Gé deu um bico na bola. E a bola se perdeu, foi embora. Ali, perto da faixa, aqui se aprende a amar o Caxias. É a faixa que tem lá, tem a faixa Chopp Caxias também. Enfim, a Falange Grená. O torcedor tá chegando, muita chuva na cidade de Caxias. Posse de bola pro time da Ponte, bola alongada aqui do campo de ataque, sai do gol. O goleiro, o Thiago Coelho, perna direita, a bola ainda
resvalou no zagueiro, subiu, foi embora, veio pro campo de ataque. Aí a Ponte recupera a posse de bola, chega com o Arthur aqui do lado esquerdo, tem dificuldade de jogar a Ponte por baixo. Campo molhado, time do Caxias também tem dificuldade. A bola bateu no Gé, voltou, pererecou, sobrou para Thomas Bastos, capitão da equipe do Caxias, soltou a bola no meio, na intermediária para Vini Guedes, solta a bola aqui pelo lado direito, a Ponte recupera no campo de defesa pelo lado esquerdo, na intermediária com o cabeludo Arthur. Aí ficou aqui pelo lado direito trabalhando com o Thiago Enes, ex-lateral da equipe do Confiança. A bola voltou, sobrou pro time do Caxias, alongou, soltou o passe no campo de ataque. É o Maguinho ou o Luiz Felipe, hein, que tá ali, hein? É o Luiz Felipe, cara. Não, é o Maguinho. É o Maguinho. Na bola, perdeu, recupera o Iago, campo de ataque, lado esquerdo, linha de fundo, vai pra cima na marcação do Wanderson, ganhou, pediu falta, o árbitro não deu nada. Se jogou, hein? Tá certo que o campo tá molhado, mas não é piscina. E aí ele tretou ali com o zagueiro da Ponte Preta. Mas não foi nada, hein? Não foi nada. Se jogou, o Wanderson tava lá, ele se jogou, piscinou o Iago, número 11 da equipe do Caxias, o Pedro Lino. Isso mesmo, Marcelo. O Iago, ele tava junto com o Maguinho ali, o Maguinho estranhou com o Iago. Aí depois chegou o Wanderson, só colocou o corpo, o Iago caiu. Tiro de meta para Macaca, 0-0, 4 minutos do primeiro tempo no Estádio Centenário. A Ponte vai bater o tiro de meta, mas essa jogada, com a jogada curta, com o campo molhado assim, não recomendo, hein? É isso que faz o Pedro Rocha dar um bico na bola lá pra frente, pra brigar de cabeça, né, Pedro? Porque campo molhado, encharcado, a bola pra chegar no jogador que, de repente, o jogador A queria pra que a bola chegasse no B, aí chega um jogador do Caxias e manda a bola pra rede. Esse negócio de sair jogando aqui no campo de defesa com o campo desse jeito, eu acho melhor evitar, hein, Pedro? É melhor evitar, Marcelo, porque o gramado molhado pode atrapalhar as defesas, né, atrapalhar a zaga também. E a equipe do Caxias chegar, fazer o gol, aí complica pra Ponte Preta. Tomar um gol com 5 minutos de jogo não dá, né? Vem Ponte Preta no ataque. Maguinho soltou pra Luiz Felipe, a bola ficou na poça, atrapalhou. O Luiz Felipe ficou no costado dele. Aí chega o Marcelo, mete o pé na bola, o Marcelo Nunes, a bola vem aqui pro campo de ataque, é pro centroavante, o Eduardo Melo. Aí chega a recuperação do time da Ponte com o Wanderson, falta. Eduardo Melo fez a falta, tá parado o jogo. O Emerson Souza Silva da Bahia marcou. Posse de bola, campo de defesa favorece a Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Severino Francisco, boa tarde, boa narração a toda a equipe. Andrei, boa tarde, Corsato e Pedro Lino. Manda um abraço pro Luciano Rodrigues, vai Macaca. Eduardo Santos tá com a gente, vamos Macaca, arruma mais uma vitória. O Batoré tá com a gente. Essas mensagens já foram lidas pelo nosso Pedro Lino. O Wilson Corrêa gostou da escalação. Tá bom, a Ponte Preta tem horas que joga com 3 zagueiros mesmo. O Emerson se mete no meio dos 2 zagueiros quando a Ponte vai atacar. E aí os laterais espetam lá no campo de ataque. E a Ponte fica com 3 zagueiros. Enfim, é pro comentarista, é pro narrador ficar atento no jogo. Você que tá com a gente aqui no chat, tem também a enquete lá pra você responder quem vence o jogo. Você pode mandar mensagem pra gente, tem o superchat também. Se já se inscreveu no canal, valeu. Se não tá inscrito, se inscreva aqui no canal Futebol Interior YouTube e também compartilha a nossa transmissão, dá o like. Olha o Caxias, vamos ver o lance, bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo, vai embora. Vai ser um jogo meio que aéreo, né? Porque por baixo tá complicado jogar, hein, Pedro? Isso mesmo, Marcelo. Será um jogo aéreo no Centenário, as duas equipes tentando a bola pelo alto. O técnico Alberto Valentim conversa bastante com o elenco da Ponte Preta. Segue 0-0 no Centenário, 6 minutos do primeiro tempo. O Calisson canhoto, joga lá pela direita e o Iago joga... destro, né? Joga pelo lado esquerdo do ataque. O Eduardo Melo mais centralizado, grandalhão, jogador da equipe do Caxias. Líder do campeonato, Caxias, a Ponte é a vice-líder. Vem pro campo de ataque de novo o time do Caxias. A bola cai aqui na direita, chega a Wanderson. Mete o pé na bola, tira dali, ela cai com o Marcelo. Aí o árbitro pegou impedimento do capitão da Ponte hoje, o Jean Dias. O auxiliar número 1 dedou ali o Jean Dias, estava em posição irregular. O Paulo de Tarso Bregal da Gussen, da Bahia. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Aqui no chat do YouTube, o Severino Francisco, boa tarde, boa narração. O Chiquinho Lavacara, aqui é o Chiquinho, vereador da cidade de Jarinu, apaixonado pela macaquinha. Vamos subir. Quem tá com a gente aqui também, Marcelo?
Oi, Pedro Lino, saudades. Maria Luísa volta, Luizinha. Boa! Grande abraço, Luizinha, beijão, tamo junto, bom final de semana pra você. Valeu. Aliás, Pedro Lino, o senhor já se inscreveu pra Ponte 10K? Escrevi. Tá igual o ano passado. 5K. É. 10K não vem com 10K, não. É igual o ano passado, não, mas né? dessa vez vai todos os amigos meus. Ah, cara, se você não for, você vai ser penalizado, você vai ter que pagar uma pizza pra cada um dos integrantes. Pra mim... Do Dadá, claro. Do Dadá. Pizza só do Dadá aqui no Portal Futebol Interior. Pra mim, pra Felipe Marques, pra Bolacha, pra Carlos Corsato, pro Gustavo Marques. Inclusive, Marcelo, sentou eu e Felipe Marques e apreciamos uma belíssima pizza ontem na pizzaria do Dadá. É isso. Posse de bola pro time do Caxias, vem pro campo de ataque trabalhando aqui pelo lado esquerdo. Quem tem a bola é o Pedro Cuiabá. Domina, toca a bola um pouco mais atrás, espirrou o taco do Alan. A bola sobrou pra Ponte, lançada. Campo de ataque, será que dá? Será que dá pro Jean Dias? Chega por baixo o goleiro. Parecendo um extrato de tomate, o Thiago Coelho sai do gol, escorregando. Você já brincou de escorregador quando você era mais novo, Pedro Lino? Já, Marcelo. É, mais ou menos foi isso que o Thiago Coelho fez, goleiro do Caxias, foi escorregando na bola. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vai dar certo, olha a bobeira do goleiro, vai sobrar pro Gé no estourão aqui no campo de defesa. Gé vai fazer, bateu, já era! Gol! É da Ponte, é da Macaca, é do Gé! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. O estourão aqui no campo de defesa me parece o Maguinho. E aí, assistência, a gente pode dizer que foi do campo molhado, da poça d'água. O goleirão saiu, escorregou, o Thiago Coelho. Entrada da grande área, bico esquerdo da grande área. Ela sobrou no pé direito do Gé. Sem goleiro. Ele só encostou, mandou a bola pro fundo da rede. Gé faz o seu segundo gol no campeonato. Gé pode comemorar. A festa é toda sua, da torcida da Ponte Preta no Centenário. Gé, o nome do gol, o nome da emoção. Gé, goleirão Thiago Coelho. Essa não deu pra você, amigão, na marca de 9 minutos passados deste primeiro tempo. Tá no fundo da rede agora no Centenário. A Macaca sai na frente. 1 pra Ponte, 0 pro Caxias. Gé, o autor do gol, 9 no costado. O detalhe, a selfie do gol da Macaca. Conta aí, Pedro Lino. A jogada começou com o Maguinho. Ele deu aquele estouro do lado defensivo da Ponte, chutou. O goleiro Thiago Coelho foi tentar tirar, acabou escorregando na poça d'água. A bola sobrou pra ele, o matador, o atacante. Gé só empurrou pro gol. Saiu pra comemorar com a torcida. A Ponte Preta abre o placar no Estádio Centenário. Ponte Preta 1, Caxias 0. É gol da Macaca, Corsato. A Macaca sai na frente, um lance improvável. Aliás, o técnico do Caxias tomou cartão amarelo. Eu não sei se eles estão reclamando impedimento do Gé, porque outra irregularidade eu não vi no lance. O auxiliar número 1, Paulo de Tarso Bregalda Gussen, não deu impedimento e a Ponte Preta foi para a rede. Então o primeiro cartão amarelo do jogo aí pro técnico, o Júnior Rocha, reclamando de impedimento provavelmente do Gé, que para mim não aconteceu, viu, Pedro Lino? Isso mesmo, a televisão, a detentora não mostrou novamente o lance, só mostrou a reclamação do Júnior Rocha. Está amarelado o treinador do Caxias. Neucilo Cato fala aqui no chat, poderia acabar o jogo. É Gé, vida, diz aqui a Renatinha Dalgalo. Fala, te amo, Ponte. A Inês, boa tarde a todos. Vamos confiantes atrás de uma vitória da Ponte Preta. Tá dando certo. A Maria Luísa volta, falou, Pedro Lino, eu também quero pizza. Pedro, se você não for, cara, você vai ter que pagar uma pizza pra Maria Luísa volta também. Se eu não for, só você não vai, Marcelo Corsato. Aparecido Alves, estamos junto na Ponte 5K, Pedro Lino. O pessoal, e olha que não estamos ganhando nada para fazer o merchan aqui da Ponte 10K, mas como somos ponte pretanos, né, então a gente fala e aqui a gente tem essa liberdade aqui. Olha a Ponte tentando de longe de novo o chute para fora. Cara, não pode bobear não, foi o Luiz Felipe que mandou essa bola aí, de longe. Campo molhado desse jeito,
É quase que futebol, né, Pedrolino? Porque fica diferente o jogo. Fica diferente, fica aquele... Parece uma pista escorregadia, né, Marcelo Corsato? Todo mundo caindo. E o gramado tá estranho, hein? Cheio de poça d'água, Sei não se vai aguentar, hein? E a primeira vacilada do jogo foi do goleiro Pedro Rocha da Ponte Preta, que ele tentou pegar uma bola por baixo num lance com o Tomás Bastos, e ele escorrega e depois dá tempo dele buscar a bola de novo, porque não tinha ninguém do Caxias. Mas aí o Thiago Coelho não teve tanta sorte assim, né? Porque ele vai na bola, mas ele escorrega também. Mas ele saiu que nem doido, né? Ele foi pra chutar a bola, mas ele escorregou, porque a bola tava fora da área. Aí sobrou fácil pro Gé, que empurrou. E o Gé ainda jogou ela rasteira, ele não jogou alta, né? Não, ele jogou ela rasteira. Jogou rasteira com a possibilidade de parar na poça d'água, o que não aconteceu. Gol nosso, gol da Ponte, 1-0 pra cima do Caxias. A Ponte com esse resultado vai assumindo a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. E agora, o Gé tentou um tapa na bola aqui no campo de ataque, a bola foi curta, o Léo Oliveira teve que fazer a falta em cima do número 27 da equipe do Caxias, o Pedro Cuiabá, daqui a pouco. Hein? Já na tela, Carlos Corsato também, ele que vai apresentar um intervalo FI. Vai ali na sala pra passar na maquiagem. Vai passar a maquiagem, né? Vai passar uma base, cortar o cabelo. Cortar o cabelo, gelzinho no cabelo, daqui a pouco ele aparece. Mas tem cabelo? Lindo, ele tentou, cara. Ele faliu e não sei se deu certo, não. Posse de bola pro time do Caxias aqui pelo campo de ataque pelo lado direito. Arthur chega, rouba pro time da Ponte Preta, joga essa bola pra Jack do lado esquerdo. Sofreu a falta, não. Chegou pra cima dele ali o zagueirão. O Lucas Cunha da equipe do Caxias. O árbitro tá dando lateral. É lateral, posse de bola pro time do Caxias pelo Marcelo, lado direito. Pois não. Aqui no chat aqui, você falou em pizza, o Severino Francisco. Quem falou em pizza, eu também quero. Opa, pizza do Dadá. A dica pra você nesse domingão. A Ponte Preta tem aqui dificuldade pra tirar essa bola no campo de defesa. A bola bate no Arthur, vai embora. Arthur tá com cabelo bonito. Cara, se tem uma coisa que eu tenho inveja é de gente que tem cabelo sobrando. E o Arthur tem muito. Além de jogar muita bola, né? Thiago Enes, lateral pro time do Caxias, pra dentro da grande área. Sobe a zaga, tira a bola, voltou, sobrou. A batida de fora da área pro gol. Bate na zaga da Ponte Preta. Bate na zaga da Ponte, aí sobrou aqui pelo lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga da Ponte 2, 3 vezes, completa Luiz Felipe, cruzamento que veio do Iago, procurava por ali o Eduardo Melo, a bola fica no campo de ataque para Ponte, será que dá pro Gé? Chega para cima dele a marcação do Lucas Cunha, sai jogando pro time do Caxias. Tamo junto, seja bem-vindo você que tá ouvindo a nossa transmissão na sua casa, no carro, no trabalho, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui quem mais tá com a gente, hein? O Ricardo Monteiro. Tem que saber dar chutão no jogo. O Paulo Ricardo tá falando vitória no derby. Calma, Paulo Ricardo. Calma. Paulo Ricardo que não é o Paulo Ricardo do RPM, mas é o Paulo Ricardo que tá junto com a gente. É posse de bola pro time do Caxias que perde o jogo, a Ponte vence. 15 minutos e meio passados deste primeiro tempo, 1-0 pra Macaca, gol de Gé. Tem gol na rodada, daqui a pouco o Pedrolino vai falar. Pedrolino, você fica com o placar ao vivo por enquanto. Deixa o chat comigo, Pedrolino, Cheio de gol. Gol do Itabaiana contra o Ituano Leilson. De pênalti, Itabaiana 1, Ituano 0, também saiu o gol do São Paulo, Marcelo Corsato. Série A, hein? Robert Arboleda, São Paulo 1, Fluminense 0. O Curitiba vai ganhando do Amazonas por 1-0, gol do Michael. E no Mineirão, o Cruzeiro vai empatando com o Ceará por 1-1. Quem fez o gol do Cruzeiro foi o Caio Jorge. Que fez o gol do Ceará foi o Galeano. Fiz uma fezinha hoje, então tá dando ruim pra mim, porque eu postei vitória do Cruzeiro e vitória do Fluminense em cima do São Paulo. Nossa, cara. E você tá de o Fluminense desde que voltou do Mundial não venceu de ninguém, pô. É que eu gastei pouco, sabe? Aí você tá de brincadeira, Marcelo. Gastei pouco, mas fiz uma fezinha aí. Vamos que vamos. 16 minutos e meio do primeiro tempo. Segue 1-0 pro time da Ponte Preta. 1-0 pra Macaca pra cima do Caxias. 9 minutos do primeiro tempo. Gé, vida. Gé foi pra rede, segundo gol. Ele que não fazia gol desde o jogo contra o Ituano, né? Segundo gol dele no Campeonato Brasileiro da Série C. Você tá ligado com a gente, é falta pro time da Ponte Preta na intermediária. Quem vai pra essa bola é o Jean Dias. Jogou, jogada em saída, Bruno Lopes. Boa bola pro Maguinho, cruzou na boca do gol, Thiago. A bola voltou, sobrou pro Arthur. Tá aqui do lado direito, dentro da grande área. Soltou pra quem vem de trás, é o Jean. Jogou de novo na boca do gol, no fedor, sobe, mete ali um soco na bola. O goleirão do Caxias, o Thiago. A bola voltou, é pro time do Caxias, pro Iago. Arma o contra-ataque, tentou por ali pro jogador que era o Calisson, muito forte o passe. A bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. Clube Concórdia, placar ao vivo com a gente na jornada esportiva do futebol interior. Você que tá junto com a gente, fique à vontade, seja bem-vindo. Você que tá na nossa live
Olha, 71% entendendo que a Ponte Preta vai vencer o jogo. Já são 209 votos aqui na nossa enquete. 20% dando a opinião que o Caxias vence e 9% no empate. Ó, você que tá inscrito no canal, obrigado. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixa eu ver o lance aqui. Vem Caxias, campo de ataque pela direita, vai levando por baixo. A zaga da Ponte Preta chega, tira, fica valendo, a bola fica presa. O jogador do Caxias vai pra cima da bola e agora sofre a falta o Léo Oliveira. O cara do Caxias tentou tirar a bola ali, o Léo Oliveira se jogou na bola, né? Se jogou na bola, ficou com ela, na verdade era o Emerson Santos. E aí o número 25 do Caxias, o Calisson, chegou, pisou em cima dele, demorou pro auxiliar número 2, o Edevan, marcar a falta, hein? Tava pertinho dele, hein, Pedro Lino? Demorou pra marcar a falta, Marcelo Corsato, mas pelo jeito foi falta pro Caxias. O Caxias, ele deu retenção de bola. Isso, o Léo Oliveira reclama bastante, tá sentindo as costas ali, o quadril. Falta pro Caxias, 18 minutos do primeiro tempo, segue 1-0 pra Macaca no Estádio Centenário. Já passamos de 100 ao vivo aqui no YouTube. Vamos fazer mais internautas chegarem na nossa transmissão? Como isso? Curtindo, compartilhando a nossa live. Dá um joinha na transmissão. Se tá gostando, se não tá gostando, mete o negativo lá. Aí não tem problema, a opinião é tua. Marcelo, oi. Na Copa Paulista, o São Caetano vai vencendo o São José fora de casa por 2-1. É a primeira derrota do São José na Copa Paulista. Vamos ver esse lance. Bola pra dentro da grande área, toque de cabeça, não tá valendo mais nada. Tá impedido. Bola entrou, hein? Bola entrou na cobrança de falta. O auxiliar número 2 ali, o Edevan de Oliveira Pereira, da Bahia. Marcou impedimento, não tem VAR, então o gol foi anulado. Aí vai lá os jogadores do Caxias, né? Repetição a gente provavelmente não vai ter, mas a bola vem no desvio. A bola vem no desvio, né? Dentro da grande área tem desvio. Agora o árbitro está conversando ali com o auxiliar. Vamos ver o lance. No cruzamento tem desvio. Desvio do zagueiro da Ponte. Desvio do zagueiro da Ponte para trás. Não sei não o que o auxiliar vai fazer. O que o auxiliar vai fazer. Se ele vai confirmar ou não. Confirmou o gol. Então vamos narrar. Bola na rede, já era. Gol! É do Caxias! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Na marca de 19 minutos passados do primeiro tempo, numa cobrança de falta. Lá pelo lado direito, a bola pererecou dentro da grande área. Teve desvio, mas o zagueiro da Ponte, me parece que desvia no Wanderson. E aí sobra pro Calisson, dentro da grande área. E ele só manda a bola pro fundo da rede. Não estava impedido, porque desviou no jogador da Ponte. Agora todo o time da Ponte vai para cima do Bandeira. Não estava impedido porque desvia no zagueiro da Ponte Preta. E o árbitro foi lá, conversou com o Bandeira e deu o gol. Porque o Bandeira marcou impedimento. Mas o árbitro deu o gol. A TV tá repetindo o lance aqui. Ela desvia no Gé. Ela desvia no Gé, vai pra dentro da grande área. E aí o Calisson mete a cabeça na bola. Ela passa no meio das pernas do Pedro Rocha e morre no fundo da rede. Tá empatado o jogo, é gol do Caxias, mas a resenha continua lá. Detalhe, selfie do gol aí. Pedro Lino. Gol validado, cobrança de falta do Caxias. A bola desviou na coxa do Gé. O Calisson foi lá de cabeça, mergulhou, empatando o placar no Estádio Centenário. Agora, Caxias 1, Ponte Preta 1. Pode validar que o gol foi legal, Corsato. O árbitro deu impedimento, o Bandeira deu impedimento, mas o árbitro deu gol legal. O árbitro estava mais esperto que o Bandeira. O gol realmente foi legal. Ela desvia no Gé. Não em nenhum jogador do Caxias, e o Calisson no momento estava em posição legal. Tá empatado o jogo. Você tá ligado com a gente, seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho, vamos juntos. Passamos mais uma vez de 100 aqui no chat. Esse Pedrão é frangueiro mesmo, bola na pequena área. Lê uma mensagem de cima aí que tem um cartão amarelo pro Gé, hein? Pro Gé, cara, cartão amarelo pro Gé. Não tava pendurado, né, Pedro? Não estava pendurado. Quem tá pendurado nesse time da Ponte é o Derlei Santos, Lucas Cândido, Luiz Felipe, Dudu, Simon e Léo Oliveira, e o Gé está amarelado. A Ponte reclama, mas o gol foi legal, gente. O gol foi legal. Ricardo Monteiro, já falei. Eu não achei que foi falha dele, não, viu? É que a bola foi muito em cima e ainda teve desvio, né? O Fernando Lima. E aí, Marcelo? São Bernardo do Campo torcendo pra Ponte. E aí, Fernando Lima? Um abraço pra você, companheiro. Acaba esse jogo, tá dizendo Osmar Dangar. Vamos, Macaquinha.
O Tatão da Vila Boa Vista, grande Vila Boa Vista com a gente. Que mensagem que você pediu pra eu ler aqui, ô Pedro? O Lori Simplício tá aqui. Fernando Lima, eu já falei dele aqui. Liga o microfone. Ah, você tá sem o microfone. Fernando Lima. E aí, Marcelo? Possato. Ah, tá, entendi. Valeu, tamo junto, Fernando. Obrigado, cara. Valeu aí pela audiência. Tem problema não, pode errar o nome. O importante é que você está com a gente na nossa transmissão. O Carlos chegou e já pegou de aluguel aí o nosso operador. Não posso chamar teaser, não pode chamar giro de placar. Ele já chega tumultuando, viu, Pedro? Já chega tumultuando já. Aí ele vai falar pra gente depois que é o chefe, que ele manda em tudo. E que ele pode e é exato e segue o jogo, Marcelo Corsato. Tá bom. Vamos ver esse lance. Olha a ponte, recupera a posse de bola. Bruno Lopes vai bater pro gol, bate na zaga, volta, sobra pra Macaca. Léo Oliveira tentou o tapa na frente, a bola voltou, sobrou pra Macaca. Ainda a bola pro Jean Dias. Pediu a falta, o árbitro não deu. Por baixo no carrinho, chega por ali o Vini Guedes. Sai jogando pro time Grená. Aí bate na bola o Léo Oliveira. Briga que briga o Pedro Cuiabá. A bola volta ainda pra ele. Lado direito lança essa bola, toca na frente pro autor do gol, que é ali o Calisson. A bola chega. O Danley meteu o pé na bola, tirou dali, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola lá do direito. Favorece o time do Caxias. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. De novo, vem o time Grená, vem Caxias, campo de ataque, bola para dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta, tira. Aí sobra pro Eduardo, ele faz a proteção, não deixa chegar o Arthur. A bola se perde, vai embora, escanteio. Escanteio, primeiro do jogo, hein? Escanteio pro time Grená, lado direito, e o Thomas Bastos pega bem na bola, o capitão Grená, hein, o Pedro Lino. Isso mesmo, Marcelo Corsato, primeiro escanteio do jogo, Tomás Bastos, camisa número 10, 24 minutos, 1-1 no Centenário. Lado direito, perna esquerda, pé trocado, perigo dobrado, bola pra dentro da grande área, Pedrão de murro tira dali, ela cai na intermediária, a zaga da Ponte consegue evitar, sobra com o Luiz Felipe, tentou fazer a falta ali, o zagueirão do Caxias não conseguiu, o Luiz Felipe fica com ela, vai alongar o passe, vai jogar essa bola longa, é pro Gé, campo de ataque, sobe, a zaga tira, cai pro time da Ponte, Jean Dias, tocou pro Gé por baixo, chega por ali o Thiago Enes, faz o corte antes do Gé chegar pelo lado esquerdo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Ricardo Monteiro pergunta por que põe o Pedrão pra jogar. O Diogo Silva tá suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo no último jogo, viu, Ricardo Monteiro? Um abraço pra você. O goleiro reserva da Ponte Preta, né, que foi contratado para essa Série C. Matheus Kaiser. Ele tá no banco de reservas, né? Mas o segundo goleiro, o reserva do Diogo Silva é o Pedrão. Tem gente que entende que o Pedrão falha no gol. Não falhou, pra mim foi muito em cima. Enfim, mas eu respeito a opinião aqui do internauta. Mas que fazia tempo que o Pedrão não jogava. Isso fazia. O Wilson Correia fala, desculpe, mas a atitude do Gé não devemos tolerar. Não foi só o Gé, todo mundo foi reclamar. Todo mundo foi reclamar, mas ele reclamou mais assintosamente, por isso tomou cartão. Olha o Caxias, campo de ataque pela esquerda, por baixo. Chega por ali o zagueiro da Ponte, mete o pé na bola, Wanderson tira o pé da bola, anima a torcida, mete o pé na bola, né? Anima a torcida do Caxias, a torcida Grená. O Caxias começou o jogo perdendo, o Gé foi pra rede a 9, mas o Calisson empatou. O auxiliar número 2, o Edivan, marcou o impedimento, mas o árbitro confirmou o gol. É lateral pro time do Caxias, bola pra dentro da grande área, chega a zaga da Ponte Preta, tira. Léo Oliveira se agachou pra tirar de cabeça, ela voltou, sobrou de novo, ficou mascada dentro da grande área. Olha aí, se cuida, Ponte, tira essa bola daí. Luiz Felipe tirou, tocou a bola pra Maguinho pelo lado direito. Maguinho joga a bola no campo de ataque pro Gé. O Gé tá ilhado, tá sozinho com 2 jogadores do Caxias, pediu a falta, o árbitro não deu. O árbitro não deu a falta, Gé, vamos jogar, filho. Vamos jogar, filho. O árbitro não deu a falta, então vai pro jogo. Parece Jesus Cristo, parece o Jesus Cristo com os braços abertos, o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro, Gé. Vamos jogar, Gé. Você já fez um gol, pode fazer outro. Lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Ricardo Monteiro tá com a gente no chat. Fala, Corsato, ele não sabe sair do gol desde a Série B. Osmar Dangar tá aqui. Valeu, Ronaldo Neto deu impedimento, depois voltou atrás, não entendi. Quem levantou dando impedimento foi o auxiliar.
O árbitro, em momento nenhum, ele falou que não foi gol. Aí ele foi confirmar com o auxiliar o que o auxiliar estava marcando. O auxiliar falou, eu marquei impedimento. Aí na conversa ele fala, mas a bola bate no jogador da Ponte. E aí o árbitro, ele é o poder maior no jogo. Então ele pode não ir pela bandeira. E ele optou em dar o gol. E ele acerta. O árbitro acerta. Foi gol. Foi gol legítimo. Emerson Souza Silva. O Calisson não estava impedido porque a bola bate no Gé. Bate no jogador da Ponte. E quando a bola sai na cobrança de falta, ele está atrás do jogador defensivo da Ponte Preta. Mari Marques está aqui também. Valeu, Mari, tamo junto. Lembrando que você pode participar, mandar sua mensagem para cá através do nosso chat Futebol Interior lá no YouTube. Tem também o Superchat. Agora tem um jogador do Caxias caído, não sei se vai pintar cartão para o jogador da Ponte, hein? É o Maguinho que tá lá, não, é o Wanderson. É o Wanderson, em cima ali do número 27, o Pedro Cuiabá. O jogador tá caído ali, sentindo alguma coisa. O atleta Grenal, o Pedro Lino. Pedro Cuiabá tá sentindo ali a garganta. Pelo jeito o árbitro não vai dar o amarelo pro Wanderson. Segue o jogo. É lateral pra Ponte Preta, Marcelo. Tem cartão amarelo ali pro técnico Alberto Valentim por reclamação. Alberto Valentim. Os dois treinadores, portanto, amarelados. Parece que não gosta muito de conversar com os técnicos, não, os treinadores. O senhor Emerson Souza Silva da Bahia, hein? Meteu o cartãozinho amarelo aí pro Alberto Valentim. São 3 cartões no jogo, tá? 2 para treinadores e 1 para jogador, que é o Gé. 3 cartões no jogo e temos um escanteio. Você tá ligado com a gente aqui no Portal Futebol Interior, seja bem-vindo. Lembrando que sábado tem derby, hein? A nossa transmissão começa às 4 da tarde. Estaremos por aqui. Isso se CJC não diminui mais meia horinha aí, né? Começar às 3h30. É bom. Vamos ver no decorrer da semana o que vai aprontar CJC, vulgo Carlos Corsato. É isso, jogo importante tanto pra Ponte como pro Guarani, né? Pra Ponte como pro Guarani. A Ponte com esse resultado continua na segunda colocação do campeonato, mas o resultado contra o Guarani pode garantir matematicamente a classificação da Ponte para a próxima fase. E o Guarani lutando ainda para, quem sabe, ter chances de se classificar entre os 8, mas também, é claro, tem a possibilidade do rebaixamento. E agora tentou um lance longo ali o Lucas Cunha. A bola se perde, vai embora, tiro de meta. É pro time da Ponte Preta, pro Pedrão fazer a batida. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 30 minutos passados deste primeiro tempo, em Caxias do Sul, no Centenário, o placar da Série C tá assim, 14ª rodada, Caxias, Ponte, Caxias, tudo igual, Pedro Lino, 1-1. Pela Copa Paulista já finalizado, o São Caetano venceu o São José fora de casa por 1-1. Pela Série A, o Cruzeiro vai empatando com o Ceará em 1-1 e o São Paulo vai vencendo o Fluminense por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. Tem falta aqui pertinho do meio campo pro time do Caxias, mas com campo molhado, bola molhada. É claro que ele vai jogar essa bola dentro da grande área. O Thiago Barba, salve macacada. Chegando agora, estamos bem? Mais ou menos, né? É alguma coisa parecida com futebol. O campo tá muito prejudicado. Vai pra bola, Thomas Bastos. Perna esquerda, chuveirou na boca do gol, dentro da grande área. Danley Santos mete a cabeça, tá pendurado. Danley Santos. A bola volta, sobra pro Thomas Bastos, capitão da equipe do Caxias. Soltou errado. Aí o Gé pegou, alongou o passe pra quem? Pro Jean Dias. Chega pra cima dele a marcação ali do Alain. Manda essa bola pra lateral. Era o Vini Guedes. Lateral, posse de bola é pro time da Ponte Preta no campo de ataque pela direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. A parada é bola aérea mesmo. O Maguinho vai jogar essa bola no lateral lá dentro da grande área. É o latereio. Vai pra bola. Maguinho, autorizado. Jogou dentro da boca do gol. Sobe a zaga, tira. O Gé tava lá, mas fez a falta. Em cima do Vini Guedes, tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Não sei se já falei da Mari Marques, se não falei, tô falando, se já falei, tô falando novamente. A Bidia Souza, obrigado pessoal pela live, tamo junto. O Joel Silva, tamo junto, FI, valeu todo mundo que tá junto com a gente. Você que vê o jogo, né, mas tem a narração aqui do Portal Futebol Interior, valeu pela audiência. Compartilhe a nossa transmissão, dá um joinha. Se não tá inscrito no canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter você com a gente. Tem gol. Transmissões de Ponte Preta e Guarani na Série C com a equipe própria do Portal Futebol Interior pela Valinhos FM e também pela Flor de Lótus. Bola na rede, placar ao vivo informa. No Orlando Scarpelli, quem abre o placar é o Anápolis. Anápolis 1, Figueirense 0, gol de Igor Cássio de pênalti, Marcelo. Daqui a pouco tem o intervalo FI no comando do Carlos Corsato, que está se posicionando aqui para já participar daqui a pouco da transmissão da jornada, para comandar. Vem o time do Caxias, bola alongada, campo de ataque, deixa sair, Pedrão. Deixa sair, Pedroca. A bola se perde, vai embora. É tiro de meta para o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 5 da tarde, mais 4 minutos em Campinas, 33 minutos e meio passados do primeiro tempo, segue 1-1, Ponte Preta e Caxias. Jé foi para a rede a 9, Calisson empatou a 19, tá tudo igual com o resultado. Caxias segue na liderança, a Ponte na segunda colocação. O Joel Silva, Lino, Marcelo, um abraço, Joel, tamo junto. Silvana Pereira, bora Macaquinha, tá todo mundo com a gente, valeu. O Davizeira Meme, empate, tá dizendo ele. É isso aí, Davizeira, tamo junto, meu rapaz, deixa eu ver o lance. Meu Deus, bola enfiada no campo de ataque pro time do Caxias, chega Maguinho, mete o pé na bola, tira dali, o Iago tava lá, o Maguinho não teve vergonha não. Pro lado que o nariz estava virado, ele tirou. Só que aí é o lateral barra escanteio, latereio. Vai pra bola o próprio Iago. Chuveirou na boca do gol, passa por todo mundo, não passa pelo Léo Oliveira, tira. A bola volta, sobra pro time do Caxias. Vini Guedes vai tentar jogar a bola na boca do gol, sobra pra Marcelo, devolveu, tocou pro Vini Guedes. Vai jogar de novo na intermediária, chega Léo Oliveira. Dá um bico na bola, tira dali. Foi num bico que o gol da Ponte saiu. Aí deu contra-golpe pra Ponte, parou na poça d'água. Jé toca, na verdade Jean Dias domina a bola. Opa! O Vini Guedes é um trator sem freio, hein? Chegou fazendo a falta, tá parado o jogo, falta a posse de bola pro time da Ponte, falta em cima do Jean Dias no nosso capita hoje, ô Pedro Lino. Falta do Vini Guedes em cima do Jean Dias, o Vini Guedes jogou o corpo pra cima do Jean, o Jean caiu, falta perigosa pra Macaca, tá lá na bola Jean Dias e também o Maguinho, que acabou saindo Jean Dias na bola, Marcelo. O Ronaldo Neto pergunta se o Jé tava pendurado, não, ele voltou de suspensão recentemente, tava não, viu? O Ronaldo só não pode tomar outra amarelo, que aí ele não joga, né? Aí vai ser expulso, não joga contra o Guarani. Se eu sou o Valentim, já tiro também, viu? Marcelo, tem um cuidado que aí no YouTube tem um daqueles comentários. O Felipe já até deu risada, o Felipe viu. Toma muito cuidado aí, o Abdias. Não, só lê o nome e não lê o comentário. Eu já falei o nome dele aqui. Não vou ler o comentário, não. Só pra ler tem que pagar, Abdias. Paga, vai no superchat que aí o Carlos vai entrar na transmissão e vai ler o seu comentário no intervalo FI, mas paga, porque tem superchat. 50? O mínimo é 50. Não, por esse comentário é no mínimo 50. Mas mínimo. Você acredita que eu ainda não entendi, né, cara? Como não? Você junta... Você... Não. Então vamos pro jogo. Segue o jogo. Deixa eu mandar um abraço aqui pra não vou dizer que é colega, né? Não vou dizer que é amigo, mas é um colega nosso. O Matheus Bueno tá acompanhando a nossa transmissão, tá falando, grande abraço, Corsato, estamos aqui na torcida pela Nega Véia. Grande Matheus Bueno, obrigado pela audiência, viu? O Abdias fala, desculpa aí, pessoal, não, paga 50 que a gente lê a sua mensagem. Ô, Abdias, tá sem grana? Tá como narrador sem grana? Tá durão? Paga 50 lá no superchat que vamos ler a sua mensagem no intervalo, viu, querido? Mas obrigado pela audiência. Que assim, a nossa transmissão, ela é na base da brincadeira. É claro que mensagens de duplo sentido, às vezes a gente cai. Eu já caí em algumas. O Carlos disse que nunca caiu em nenhuma. Nunca caiu em nenhuma, né? Mas eu já caí em algumas, enfim. Mas tá valendo. O Osmar Dangar fala, Pedro Lino, o eclético. Ontem lá, hoje cá. É isso, Pedro Lino tá em duas frentes agora. Em todo lugar agora, estamos na transmissão de Ponte Preta e transmissão de Guarani. É isso aí, a equipe envolvida para trazer a melhor transmissão dos clubes de Campinas para você. E aqui vem a Ponte Preta, explode a zaga do Caxias, tira dali. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Cara, você acredita? Eu ainda continuo não entendendo, mas eu depois com calma eu vou ler, mas na no minha intervalo, mente. No na intervalo, minha mente. no intervalo eu te falo. Tá bom. Eu sou ruim pra entender. Certa feita, quando eu comecei no rádio AM, lá em Paulínia, na década de 90, né? Tá velho, hein? Eu era operador de um humorista, cara. E o cara contava as piadas e eu não entendia. Aí meu chefe me mandou embora. E deu ruim pra nós. Bola alongada, campo de ataque, vai pintar o gol do Caxias. Eduardo fez a finta, chega por baixo a zaga da Ponte. Olha que a poça d'água salvou a Ponte agora, hein? Porque o Pedrão já tinha ficado de flashback. O Eduardo levou a poça d'água, acabou atrasando a bola e por baixo o Emerson Santos salva a Ponte de tomar o gol da virada no Centenário, hein, Pedro Lino? Eduardo tirou o goleiro Pedrão, só que o camisa número 18 da Macaco, Emerson Santos, mais esperto, jogou para escanteio. É escanteio pro Caxias, o camisa número 10, Tomás Bastos na bola, Corsato. Eu não entendi porque que o Emerson Santos não foi o capitão hoje, né? Mas pagou geral depois. Tomás Bastos vai pra bola, perna esquerda, chuveirou na boca do gol, Pedrão. Passou por ele na pequena área, hein? Aí sobrou de novo pro time do Caxias, bola alongada, campo de ataque, sobe a zaga da Ponte, tira, mas ela cai dentro da grande área, vem a batida pro gol, pra fora do gol. Subiu, foi embora, e o Jé tava na briga lá, com o número 27, o Pedro Cuiabá, que chutou essa bola, a bola se perde, vai embora, e atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem, e o que cada time tem no placar. Passados 39 em cima da pinta, 39 minutos passados deste primeiro tempo. Campo molhado, bola molhada, Estádio Centenário em Caxias do Sul. O placar tá assim, 14ª rodada Série C do Campeonato Brasileiro. É a Cezona 2025. Caxias e Ponte, tudo igual, Pedro Lino. O eclético, 1-1. Na Série B, o Curitiba vai vencendo o Amazonas por 1-0. O Volta Redonda vai empatando com o Vila Nova por 0-0. E o Ituano empatou, Marcelo Corsato. Ituano 1, Itabaiana também 1. Daqui a pouco eu trago quem fez o gol do Ituano. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Eu e você, eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Agora tem uma falta boa pra nós, hein? Falta em cima do Jean Dias. Não sei se vai direto pro gol, porque também o nosso batedor oficial tá no banco de reservas, o Elvis. Mas é uma falta boa aí, hein? O Arthur pode pegar bem da bola, mas eu acho que vai vir cruzamento, porque é um pouco longe, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, é um pouco longe, Marcelo Corsato. Tá lá Arthur e Jean Dias. Quem deverá cobrar essa falta deverá ser o Jean Dias. Falta pra Macaca, 40 do primeiro tempo. Ah, eu se eu fosse o Jean arriscava, hein? Vai pra bola, perna direita, meia altura. O Bruno Lopes é o zagueiro. Voltou, sobrou pra Luiz Felipe, bateu pro gol! Espalma o goleiro! É isso, gente. Tem que bater no gol, cara. Tem que bater no gol, tem que fazer o goleiro deles trabalhar. Escanteio primeiro do jogo pra Ponte, ô Pedro Lino. Primeiro escanteio do jogo, primeiro escanteio pra Ponte no jogo, quarto escanteio. O Luiz Felipe arriscou, o Thiago Coelho agora esperto defendeu, é escanteio pra Macaca. Jean Dias na bola. Jean Dias vai pra bola lá no direito, perna direita, dentro da grande área, até o Emerson Santos chuveirou na boca do gol, primeiro pau, ô Arthur. Você joga pra Ponte, Arthur. Deu de zagueiro agora pro Caxias no primeiro pau, manda a bola pra fora. Tiro de meta pro time do Caxias fazer a batida. O Severino Francisco, Lino, cadê o Elvis? Aí o Osmar Dangar já responde pro Severino Francisco, tá no banco. Tira o Pedrão no intervalo e coloca o outro aí, tá dizendo o Ronaldo Neto. Ô, louco. O Ronaldo Neto. Realmente. Cara, o Pedrão há muito tempo não joga no time, né? Mas isso ele aí... tá perdido, né, Marcelo? Mas é que hoje o campo tá complicado. E agora tem impedimento do atacante da equipe do Caxias. Caxias ganhou a bola, o auxiliar número 2, o Edevan de Oliveira Pereira, que não caiu na graça nem de Ponte, nem de Caxias hoje, marcou impedimento do atacante que saía do ponto A pro ponto B, ou do ponto B pro ponto A, viu, Pedro Lino? Isso mesmo, Marcelo. Os dois times na bronca com a arbitragem. Quem fez o gol do Ituano foi o Léo Passos. Itabaiana 1, Ituano também 1. Você tá ligado com a gente aqui no Portal Futebol Interior, 41 minutos e 50. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. Onde? No YouTube, Hora da Macaca. Se você não conhece, conheça. YouTube, Hora da Macaca. Bola alongada, campo de ataque. Se vira do jeito que dá lá o Darley Santos. Sai jogando pro time da Ponte Preta, jogou no ataque. O Gé nem foi.
O Jean Dias estava do outro lado também, levanta o braço esquerdo, mas a bola cai nos pés do Thiago Coelho. Sai jogando aqui no campo intermediário para Marcelo Nunes. O lateral mete o pé na bola, todo mundo jogando no estourão. E o jogo é esse, cara. Não tem praticamente meio campo. Agora o Gé deu uma chegada no auxiliar número 1 ali, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola pro time do Caxias, mas não tem como ter jogo, né? Campo molhado, né, Marcelo? Complicado ter jogo assim. Ou é bola pro alto, ou aquela dividida, ou... Vamos ver o que os dois times vão aprontar nesse final de primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Uma bola mascada, né? Sobrou pro Bruno, deu pra ponte, pro Jean Dias, boa bola pro Arthur, fez a finta, tentou tapa dentro da grande área pro Bruno Lopes, a zaga chegou, tirou. Gol, o Thiago Enes, tava esperto, hein? Não era o Thiago Enes, não. Era o Vini Guedes que tava por lá. Agora o Thiago Enes que joga essa bola pro campo de ataque pra fora. Mas a bola bate no jogador da ponte, vai embora, lateral, posse de bola lá do direito, o campo de defesa favorece o time Grenal, o time do Caxias. Resultado que vai deixando a Ponte Preta na mesma posição que começou o campeonato, né? Na segunda colocação. A Ponte vai a 27, o Caxias vai a 28. Londrina venceu na rodada, tem 26. Tá lá no encalço da Ponte Preta. O Náutico venceu também, 23 pontos. 23 pontos. Portanto, são aí anuâncias dessa Série C, 14ª rodada. Lembrando que na próxima rodada, 15ª rodada, tem Ponte Preta e Guarani. Portal Futebol Interior transmite o jogo e você acompanha com a gente no sabadão a partir das 4 da tarde. Carlos Corsato dá o recado. Na rodada ontem, o Portal Futebol Interior transmitiu Guarani e Náutico, 1-0 para o time do Náutico. Floresta empatou com o ABC 1-1 e o Retrô empatou com o Ipiranga 0-0, além do Londrina vencendo o CSA por 3-1. O Pedro Lino trouxe a informação. O técnico do CSA foi promovido para o mercado de trabalho. O mesmo aconteceu com o técnico do Guarani, promovido também ao mercado de trabalho. O Marcelo Fernandes não é mais treinador do Guarani. Algum nome para treinar o Guarani já para estrear no derby, Pedro Lino? Então, tá naquelas, né? Tem o treinador do Ipiranga, o Matheus Costa. Tentaram também um ex-treinador do Figueirense, que eu não vou me recordar o nome agora. Guarani no mercado, tentando um treinador. Ou tem que ver se eles vão manter o Marcelo Cordeiro ou o Elano pro derby, né, Marcelo? Vamos ver, vamos aguardar aí pra saber quem vai... Olha que vai pegar uma tarefa complicada, né? Tem Porque gol. Se ele for contratado a tempo de começar o trabalho, né? E estrear já no sábado, esse novo treinador nada mais nada menos vai encarar um derby. Será que vamos ter estreia de treinador do Guarani no derby? Vamos aguardar. Placar ao vivo informa a bola na rede. O São Paulo amplia, Bobadilha. São Paulo 2, só que na verdade está em revisão. O São Paulo fez o segundo gol com o Bobadilha. E pela Série B o Volta Redonda faz 2-0 no Vila Nova. Ítalo fez o primeiro e MV fez o segundo. Volta Redonda 2, Vila Nova 0. Mais um jogo que eu também me ferrei, que eu apostei no Vila. Aí você tá de brincadeira, hein, Marcelo Corsato? Meu bilhete deu ruim. Aí não, a gente tem que aprender a apostar, né? Toque eletrônico na mesa de som, marcando 45 minutos passados do primeiro tempo, mais 5 de acréscimo. Vamos até 50. Vamos até 50 minutos nesse primeiro tempo, tá tudo igual, 1-1. Jé foi pra rede a 9 minutos e o Calisson empatou a 19. Tem impedimento, posse de bola para a Ponte aqui no campo de defesa, Pedro Rocha. Vai jogar essa bola no campo de ataque, jogou pro Léo Oliveira. A bola sobra pro Luiz Felipe, solta no lado esquerdo pro Arthur. Vai jogar na boca do gol, não, preferiu tocar um pouco mais atrás pro Léo Oliveira. Tentou fazer o cruzamento, trava o Pedro Cuiabá. A bola voltou para Luiz Felipe, de cabeça, jogou na frente pro Léo Oliveira. Aí subiu, meteu a cabeça na bola o Lucas Cunha. Proteção ali do jogador da equipe do Caxias. Chegava na bola o Calisson, a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a Ponte. Arthur, a bola vem para dentro da grande área, pro Bruno Lopes, sentou de cabeça, ajeitar para quem vinha ali do lado esquerdo, era o Jean Dias, a bola ficou pro Thiago Enes, aí ele despacha a bola pro campo de ataque, a Ponte tira também no chutão, bate na cabeça do Léo Oliveira e o Wanderson joga no campo de ataque, é pro Gé, a zaga afasta, caiu dentro da grande área, Luiz Felipe tava na bola, escorregou, aí sobrou pro Marcelo, aí chega pra cima dele, o Wanderson, a bola bate por último no jogador do Caxias, na verdade no número 11 o Iago, é lateral, posse de bola pra nós, pra Ponte. Tem pressa o Maguinho, tocou pro Luiz Felipe, jogou dentro da grande área, a zaga falhou, quase que deu. Quase que deu pro centroavante, pro atacante da Ponte, o Jean Dias. A zaga falhou, é isso. Campo molhado complica todo mundo no chutão de novo. No estourão, como no primeiro gol da Ponte. A bola tá lá do lado esquerdo, pro time da Ponte, pra Arthur, ficou sentindo, hein? Ficou sentindo, aí na sequência o Léo Oliveira jogou a bola errada. Aí a bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Caxias.
Você tá ligado aqui no Portal Futebol Interior conosco, Vavalinhos FM 87.9, também Flor de Lótus Web. Daqui a pouco tem Carlos Corsato chegando para comandar o intervalo FI. Já, hein? Aqui tem Caxias, campo de ataque pelo lado direito. A Ponte recebe essa bola com o Arthur, jogou. Deu sorte agora que ela cai no campo de defesa lado esquerdo pro Jean Dias. Tentou sair jogando, tinha 2, a marcação não deu para ele. Melhor pro time do Caxias que vem pro campo de ataque. Vem subindo as peças do time Grená. Bola com o Thiago Enes, aí saiu com bola e tudo. Proteção do Arthur, a bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola pro time da Ponte no campo de defesa. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca, se liga. Segunda-feira, 9 da noite. Amanhã tem, hein? Vamos falar muito desse jogo da Ponte e vamos prospectar, uma palavra que o Carlos usa sempre, né? Esse jogo, esse derby que vem aí, hein? Portanto, para as duas equipes. Derby na Cezona. É a primeira vez na história que Ponte Preta e Guarani vão se enfrentar pela uma Série C. Primeira vez na história. E lembrando que o derby vale para os dois times, né? O lema do derby é: derby não se joga, se ganha. E agora pintou um cartão amarelo lá. Sabe Deus pra quem, hein? Sabe Deus pra quem. O árbitro mostrou o cartão amarelo lá, ó. Tinha 80 jogadores na frente ali. Vamos ver se depois a gente consegue a confirmação. Mas me parece que é para um jogador do Caxias. No caso, seria o primeiro para jogador do Caxias. Parecia o Tomás Bastos ali. Vamos confirmar? É, o que estava mais perto dele, né? Vamos aguardar aí pra gente trazer essa informação com certeza. Mas você pode acreditar o cartão... Mais 5, Corsato. Vamos a 50. Pode acreditar o quarto cartão amarelo. Depois a gente fala pra quem foi. A bola sobrou pra Ponte. Vai arriscar Luiz Felipe pro gol. Thiago Couto. Thiago Coelho. Goleirão. Thiago Couto. Thiago Coelho. Rapaz, o chute parecia despretensioso. Mas ela foi caindo e ele não quis saber de segurar, não. No chute do Luiz Felipe é isso, tem que arriscar, né, Pedro Lino? Gramado molhado, Corsato tem que arriscar. Ponte Preta pode vencer esse jogo no segundo tempo. Basta arriscar de fora da área, porque já viu que o goleiro Thiago Coelho aceita, né? Ele teve a falha lá do primeiro gol da Ponte e vem Macaca no ataque, Corsato. Vem Ponte no ataque, a bola sobrou pro time do Caxias, chega pra cima da marcação ali, o Wanderson, jogador do Caxias, pediu a falta. Pediu a falta o jogador do amarelado. Caxias. Quem foi o amarelado então? O Vini Guedes, camisa número 23 do Caxias, está amarelado. Muito bem, portanto Vini Guedes. Olha a Ponte, bola com o Léo Oliveira, ganhou, foi pra cima da marcação, a bola volta, sobra pro time do Caxias. O Léo Oliveira derrubou 2 jogadores do Caxias. A bola voltou pro time da Ponte, o Darnley Santos solta essa bola de cabeça aqui do lado esquerdo pra Arthur, briga com ele por ali, o jogador Iago da equipe do Caxias, a bola volta, sobra pra Bruno. O Bruno tentou tocar a bola na frente pro Arthur, aí chega o Thiago Enes, mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte, mas não há tempo pra mais nada. Em cima da pinta, hein? Apita o árbitro. O Emerson Souza Silva da Bahia. Ponto final no primeiro tempo no Centenário molhado, chuvoso. Calisson foi pra rede, empatando pro Caxias. O Gé abriu o score pra Macaca. 1 pra Ponte, 1 pro Caxias. Saída dos jogadores no gramado do Centenário. É você, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo, Marcelo Corsato. Os jogadores da Ponte reclamam bastante com a arbitragem. Os jogadores do Caxias cumprimentam os árbitros, mas também reclamam bastante, porque foi bastante o gol da Ponte. Os jogadores do Caxias reclamaram bastante. Ponte Preta 1-1. Vamos ver se alguém vai falar nessa saída do gramado, Marcelo. Mas resultado justo. Neste primeiro tempo, resultado justo. As duas equipes procuraram o ataque. A Ponte fez primeiro, o Caxias empatou. 1-1, a Ponte vai somando 1 ponto por enquanto no estádio Centenário. Tem todo o segundo tempo ainda. Só que tem o problema do gramado, né, Marcelo? O gramado bastante encharcado. É um gramado ruim no estádio Centenário. Tanto Ponte como o Caxias tem a chance de ganhar o jogo. Vamos ver quem será o novo líder do Brasileirão da Série C. Restam mais 45 minutos. É isso. Bom, o Carlos vai chegar já com o intervalo FI, mas deixa eu dar moral aqui pra rapaziada. Ronaldo Neto tira o Gé também, coloca o 25, senão ele vai ser expulso. O 25 não tá no banco. O Abdias tá aqui, não se pode esperar muito de times da Série C. O Osmar Dangar, Ronaldo Neto, Gustavo 25 no banco não está, nem tá sendo relacionado. Lei, só pensando no derby, viu, gente? Então coloca outro atacante aí, Ronaldo Neto tá falando. O Everton Brito. Aí o Osmar Dangar também não tá no banco. O atacante que tá no banco é o Toró, tem o Tavares também. Enfim... o Ronaldo Neto, medo do Gé ser expulso. Eu também, eu tirava no intervalo. E eu acho que erra em não levar o Gustavo 25
É que também, provavelmente, dá pra saber, né, se vai estar, como é que vai estar o tempo, né? Mas Gustavo 25 podia ser um jogador importante aí por esse estilo de jogo hoje, que é um campo molhado, pesado, enfim. É um jogador que ia se adaptar bem. Virou. O Lei tá dizendo que vai ser 3-1 pra Ponte. O Ricardo Monteiro, Valentim vai tirar o Gé. Põe o Everton Brito. O Everton não tá no banco, tá, o Ricardo Monteiro? O José Henrique Aguirre manda macaquinha querida. Maria Luísa volta com esse gramado molhado. Misericórdia. Excelente transmissão, tá dizendo o José Henrique. Valeu. Vai lá, antes do intervalo FI. Vai, Pedro Lino, informa aí. O São Paulo agora sim faz o segundo com Ferreirinha. São Paulo 2, Fluminense 0. E o Galeano virou. Ceará 2, Cruzeiro 1, direto do Mineirão. Olha só, o Ceará vencendo o líder do campeonato da Série A. 5h23, a gente vai pro intervalo. Daqui a pouco o Carlos assume o comando do intervalo FI. Já estamos de volta na Valinhos FM e também na Flor de Lótus Web e aqui no Portal Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados, uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19998 Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar no intervalo de jogo aqui dos canais Futebol Interior, Ponte Preta e Caxias. Ponte Preta vai empatando com o Caxias pelo placar de 1-1, Ponte Preta saiu na frente com o gol do Gé e depois tomou o gol de empate. O Caxias vai empatando com a Ponte pelo placar de 1-1. Essa é a 14ª rodada desta Série C
do Campeonato Brasileiro de Futebol. Ponte Preta fez o seu gol com o Gé, numa falha da defesa da equipe do Caxias, e depois o Caxias foi lá e buscou o placar, empatando o jogo pelo placar de 1-1. Eu estava assistindo o jogo aqui, conferindo a narração do Marcelo. Eu tô com o Marcelo, não estava impedido, né? Mesmo porque a bola também pega no Gé, né? Pega no jogador da Ponte. Então, impedido não estava. Eu tô dando uma olhada aqui nos jogadores com cartão amarelo. Bom, hoje o Darley Santos, que está de titular, Luiz Felipe e Léo Oliveira. Eu entendo que se o Valentim entendesse que esses caras eles fossem peças fundamentais aí pro derby, ele não teria escalado os jogadores, né? Por exemplo, a gente vem falando aí, o Marcelo falou também, hoje não temos o Everton Brito no banco de reserva, jogador que vem sendo titular aí desse time da Ponte Preta, não tá no banco de reservas. O Elvis foi pro banco, e vamos combinar, né? Um jogo desse aí pro Elvis, é melhor o Elvis não entrar mesmo, né? Porque não dá pra ter jogo de futebol aí, né? E o Lucas Cândido, esse sim, é um cara que tá no banco de reservas, tá suspenso, não tá suspenso, mas vem sendo aí titular desse time do Valentim. O Dudu também é um jogador muito importante aí nesse time do Valentim e também está com 2 cartões amarelos. Foi falado agora há pouco do Gé. O Gé, ele toma o 2º cartão amarelo. Ele havia tomado cartão amarelo no último jogo, no jogo da vitória da Ponte Preta em casa, e agora também toma cartão amarelo neste jogo. O Gé, jogador da Ponte Preta, Ponte que ganhou do Floresta, né? Ponte que ganhou do Floresta no último jogo, e o Gé tomou cartão. Deixa eu ver. Não tomou cartão já não, rapaz. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se ele toma cartão. Não, ele cumpriu suspensão contra o São Bernardo, pelo menos na minha marcação aqui não tem, viu? Não tem cartão pro Gé, não. Ele cumpriu suspensão contra o São Bernardo, não jogou. Não tem cartão amarelo pro Gé, não, viu? Então é o primeiro cartão dele nesta série do Gé, jogador da Ponte Preta. Outros pendurados, Simon está no banco de reservas também. Então, por exemplo, os pendurados hoje, Darley Santos, Luiz Felipe e o Léo Oliveira, jogadores que estão como titular. Fora eles, o Lucas Cândido, o Dudu e o Simon, todos eles à disposição no banco de reservas da Ponte Preta, este jogo contra a equipe do Caxias. Bom, essa é a rodada de número 14, né, deste campeonato. Marcelo, passa para mim aqui as propagandas, por gentileza, o papel com o pessoal que patrocina a gente aqui. Bora lá para Restaurante do Dadá, diz que entrega as 3242-3125. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fit da região. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos de tradição. Placar ao vivo futebol interior. E também conosco, Hora da Macaca, toda segunda, 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca, 5 da tarde, mais 31 minutos, 5h31. Ponte Preta vai empatando aqui com a equipe do Caxias, o placar de 1-1. Essa que é a 14ª rodada desta Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Deixa eu dar um F5 aqui no placar ao vivo Futebol Interior para falar dos jogos que estão em andamento. O Figueirense vai perdendo. Olha o Anápolis aí, hein? O Anápolis vai vencendo o Figueirense pelo placar de 1-0. O Ituano vai empatando com a Itabaiana pelo placar de 1-1. Esses os jogos em andamento. E o Itabaiana saiu na frente, hein, rapaz? Dantas foi para a rede e o Léo Passos empatou a 40 minutos. Isso do primeiro tempo. Ontem, Floresta e ABC empataram pelo placar de 1-1. Eu vi aqui os melhores momentos desse jogo. O ABC empatou no finalzinho, o Floresta teve um jogador expulso. E aí o ABC foi buscar o placar no final. Londrina e CSA. Londrina começa perdendo o jogo.
o Thiago Marques foi para a rede, depois o Londrina empatou o jogo e virou. A 13 o Londrina empata com o Léo Marques, o Iago Dias, artilheiro do campeonato, fez, e depois o Quirino foi para a rede fazendo o terceiro gol do Tubarão no VGB. O Tubarão venceu a equipe do CSA pelo placar de 3-1. Jogo que você está conferindo aqui nos canais Futebol Interior com a transmissão do Marcelo Corsato. A Ponte Preta vai empatando com a equipe do Caxias em 1-1. Gé marcou a 10 minutos do primeiro tempo e o Calisson marcou a 20 minutos do primeiro tempo. Tudo igual, 1-1 o jogo no Estádio Centenário, em Caxias do Sul. 5 da tarde, mais 33 minutos, 5h33. Deixa eu perguntar aqui pro Marcelo o que ele achou desse primeiro tempo, né? Se o resultado foi justo para você, Corsato. 1 pro Caxias, 1 pra Ponte Preta. Não dá pro torcedor da Ponte querer bom futebol. Não dá pro torcedor do Caxias exigir bom futebol, né? Mas os times estão guerreando, né, Corsato? E entendo, Carlos, que as duas equipes estão se adaptando bem ao jeito do gramado, né? Eles estão tentando jogar com bola longa, tanto que o gol da Ponte Preta sai numa bola longa, né? Uma pichotada do goleiro, o Thiago Coelho, mas também falta de sorte, né? Porque o Maguinho dá um bico na bola e o Gé corre na bola. E aí o Thiago Coelho, se o campo tivesse seco, ele provavelmente esperaria essa bola dentro da grande área, ou então chegaria na bola com a perna direita e ia tirar, né? Mas aí a bola sobra pro Gé. E o gol do time do Caxias também sai numa jogada longa, numa cobrança de falta. Depois o Bandeira marca impedimento, mas o árbitro acertadamente dá o gol. Assim, o Caxias teve oportunidade? Teve. O Emerson Santos salvou uma bola ali que o Eduardo já tinha até levado o goleiro, o Pedrão, mas a Ponte também teve 2 chutes do Luiz Felipe, que fez o goleiro, o Thiago Coelho, trabalhar, uma chegada do Jean Dias pela direita. Enfim, o jogo, apesar, Carlos, do estado do gramado, claro que não é com uma qualidade técnica lá em cima, mesmo porque também o gramado não oferece isso. Mas as equipes entenderam o jeito de jogar, cara. Entenderam. Tá desligado seu microfone. Então, avisa aí. Obrigado, Ô, Carlos, Marcelo. as duas equipes já voltam pro gramado. Ponte Preta e Caxias. Parece que o gramado tá pior que no primeiro tempo. Tá chovendo ainda, né? Porque no primeiro tempo, antes de começar o jogo, eles passaram o rodo lá. Passaram o rodo em várias... Ó, você pode ver que tem até a marca. Ó, a gente consegue ver a marca ali dos caras onde passaram o rodo, né? E é claro, a chuva não parou, a chuva continuou. Então, assim, a chuva tá castigando. E eu olhei aqui na previsão do tempo antes de começar o jogo, a chuva vai continuar até o fim da noite, cara. Bom, vai começar o segundo tempo já. Caxias líder 28, com esse empate já computando o ponto. Ponte Preta segundo 27, Londrina terceiro 26, Náutico quarto 23, São Bernardo quinto 22, Ipiranga sexto 21, Floresta sétimo 20, Brusque o oitavo com 18 por enquanto, os 8 primeiros colocados da competição. O Confiança é o 17º 13, Retrô 18º 13, Itabaiana 19º 12, Tombense 20º 11 pontos ganhos. Vai começar o jogo no segundo tempo. Na bola com vocês, ele. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Apita o árbitro, tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Marcelo Corsato. Eu e você e eu com toda a equipe do canal Futebol Interior dos canais Futebol Interior, conosco Valinhos FM 87,9, Flor de Lótus Web, na transmissão Carlos Corsato, também o Pedro Lino e ainda o Felipe Marques. Entrou 35 na Ponte Preta, saiu 7. E eu achei que o Gé ia sair, cara, mas será que o Gé não saiu? Não, o Gé continua no gramado. O Gé não saiu, cara. Saiu o Jean Dias, capitão do time. É jogador que é titular também, viu? Vamos combinar que o Jean Dias também é titular. Só que o Gé também né? Vai, ô Pedro Lino. Na Ponte Preta saiu 7, Jean Dias, entrou 35, Diego Tavares. Saiu Jean Dias e entrou Diego Tavares na macaca. Diego Tavares no time da Ponte Preta para a saída do Jean Dias. O Jean Dias que era o capitão, agora o capitão da Ponte deve ser o Emerson Santos. Carlos, e aí, essa alteração do nosso treinador, o Alberto Valentim? Liga o microfone e fala, Carlos. Aleluia, o Diego Tavares vai ter um tempo inteiro para tentar mostrar o seu jogo, né? A primeira vez que ele foi, desde que foi contratado, que ele tem essa possibilidade. Só pode ter poupado, né? Só pode ser para poupar aí o jogador
o Jean Dias, que estava fazendo um bom jogo. Vamos ver, né? O Diego Tavares ele joga diferente do Jean Dias. O Jean Dias é mais agudo. O Diego Tavares, ele também é atacante, mas gosta também de armar o jogo. Vamos ver o que pode fazer aí o Diego Tavares nesse jogo, um tempo inteiro pra ele, viu, Corsato? Ô, Pedro Lino, passa de novo os jogadores da Ponte Preta no banco de reservas, porque o Gé tomou cartão amarelo, né? Tem amarelado o Gé pela Ponte Preta no primeiro tempo. Matheus Kaiser, Simon, Rodrigo Souza, Sérgio Rafael, Elvis, Jonas Toró, Dudu, Lucas Cândido, Pacheco, Diego Tavares já entrou e o Léo Kovic. No Caxias, Marcelo, Victor Golas, Alisson, Lohan, Ian Rolim, Gustavo Nescau, Ronei, Douglas Esquilo, Wender, Kelvin, Jonathan Ribeiro, Mantuan e Douglas. Aí eu, na boa, eu teria colocado o Toró no lugar do Gé. Já que tá poupando todo mundo, pra evitar a fadiga. Olha a Ponte, campo de ataque pela direita, vamos ver esse lance. Diego Tavares tem um tempo inteiro pra jogar, vai fazer o cruzamento na boca do gol, bate no Marcelo. Lateral da equipe do Caxias, a bola volta pra Ponte, deu pro Luiz Felipe, tocou pra Maguinho, pro Diego, cruzou na boca do gol, desvio pra fora! Pra fora do gol, chega por ali fazendo o corte a zaga do Caxias, por pouco, muito pouco, a Ponte não vai pra rede, escanteio pra Macaca, Pedro. Cruzamento do Diego Tavares, a zaga do Caxias bateu cabeça e o Thiago Enes tirou, é escanteio pra Macaca, 3 minutos do primeiro tempo, 1-1, quem vai cobrar o escanteio, o Arthur. Joga na cabeça do Gé ou de um dos zagueiros, Arthur, vai pra bola, perna esquerda autorizado, vai chuveirar essa bola na boca do gol, toque de cabeça, pegou o goleiro! Thiago Coelho em cima da linha, rapaz, na cabeçada do atacante da Ponte Preta, quase, a Ponte vai pra rede na cobrança do escanteio, hein, Pedro Lino? Quase o segundo gol da Macaca, o Arthur cruzou, quem cabeceou essa bola foi o Bruno Lopes, e o goleiro Thiago Coelho em cima da linha fez belíssima defesa. Segue 1-1 no Centenário e tem Ponte Preta no ataque. Bruno Lopes pega a bola, solta a bola no campo de ataque pela direita para Diego Tavares. Vamos, Diego. Chega ladrão, Diego. Passa em desaba lá da carreira o Maguinho. Aí a bola volta ainda com o Diego. Ele faz o corte, faz a finta, faz a proteção para cima do Marcelo. Toca para Luiz Felipe. Tentou a cavadinha ali pro Maguinho, mas a bola foi muito forte, ele balança a cabeça, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o time Grená. Vai pra bola ali o Marcelo Nunes. Então o time da Ponte Preta, nesse segundo tempo, Pedro Rocha, Maguinho, Wanderson, Danley Santos e Arthur, Emerson Santos, Léo Oliveira, Luiz Felipe, o Diego Tavares na vaga do Jean Dias, que foi substituído, Bruno Lopes e Gé. Olha o Caxias, bola enfiada, campo de ataque muito forte. O passe ali, mas estava impedido o atacante do Caxias, ficou bravo, ficou bandeira. A bola ficou nas mãos do goleiro Pedro Rocha. O Caxias do Júnior Rocha, que não mexeu no time no intervalo. Thiago Coelho, Thiago Enes, Lucas Cunha, Alain e Marcelo Nunes, Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomás Bastos, Iago, Eduardo Melo e Calisson. Bom, o Vini Guedes tem cartão pelo Caxias, tomou no primeiro tempo, como também o Júnior Rocha, treinador. Na Ponte Preta, quem tomou cartão amarelo foi o Gé e também o treinador, o Alberto Valentim. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Derby é aqui no Portal Futebol Interior, hein? Próximo sábado, a bola rola, tem Ponte Preta e Guarani. E você acompanha com toda a equipe do Portal Futebol Interior. Pintou um amarelo lá, o Pedro Lino. 25, hein? 25 tomou cartão amarelo. É o Calisson. Isso, e foi forte, hein? Em cima do Darley, hein? Está amarelado, Calisson. Confirma aí, então, mais um cartão pro time do Caxias. É o quinto no jogo. Segundo para jogadores do Caxias, o terceiro para o time do Caxias, né? Porque o treinador também tomou cartão amarelo. Portanto, Calisson toma cartão amarelo para o time do Caxias, 3 cartões para o Caxias, 2 para a Ponte Preta. Falta para o time da Ponte. Arthur para a bola, chuveirou na boca do gol, fica viva por ali, afasta a zaga do Caxias, aí briga o Gé, ela bate nele e volta, dá para o Gé pegar ainda. Vai, Gé, aí na proteção Vini Guedes bate por baixo na bola, ele queria posse de bola para o Caxias, entendendo que a bola tinha batido no Gé, que está jogando de luvas, mas não bateu não. Lateral para a Ponte no campo de ataque pela direita. Vai para a bola ali o Diego Tavares, é isso? É ele que vai fazer a cobrança do lateral e a Ponte tem 2 laterais no campo, hein? Maguinho e Luiz Felipe, 2 laterais de ofício. Mas o Diego Tavares enxuga a bola e vai ali jogar essa bola pra dentro da grande área. Diego Tavares jogou na boca do gol, toque de cabeça pra trás, Arthur de cabeça nas mãos do goleiro.
Bruno Lopes estava lá e o Jé também. Mas o Thiago Coelho sai do gol para fazer a defesa. Você tá ligado com a gente? Seja bem-vindo. Toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. E agora tem cartão amarelo pro Bruno Lopes. Porque parece que ele tentou atrapalhar o goleiro ali, não pode. Cartão amarelo, mais um no jogo pro jogador da Macaca aí, Pedro Lino. Isso mesmo, sexto cartão amarelo na partida. Bruno Lopes, camisa número 77 da Macaca, está amarelado. O Thiago Coelho vai fazer a reposição, ele passa na frente do Thiago e não pode, né? Aí ele pediu, né, Marcelo? Pediu, se bem que a bola já tava em jogo, hein? A bola já tinha saído dos Mas pés ele do foi goleiro, pra cima né? do goleiro, pô, não pode. Uma jogada perigosa, o árbitro entendeu assim e deu o cartão pra ele. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Seja bem-vindo, você que está junto com a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Vale a liderança da Série C. Vale a liderança da Série C depois de 14 rodadas. Por enquanto, o Caxias com empate vai ficando na liderança. A Ponte na segunda colocação, assim como começou a rodada. Vai, Carlos. O Itabaiana faz o segundo gol. 4 minutos do segundo tempo. Itabaiana 2, Ituano 1. Que fazem. Itabaiana do Gilson Kleina. Itabaiana do Gilson Kleina vencendo o jogo. Aqui vem Caxias, Danley Santos, mete o pé na bola, tira dali. É o jogo de estouro. Não tem meio campo, né, cara? Não tem meio campo. A bola não passa no meio campo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Itabaiana que é do bruxo Gilson Kleina, né, Marcelo Corsato? Muito bem, tá atento aí o nosso Pedro Lino. Você tá ligado com a gente? Olha o time do Caxias, campo de ataque, bola com o Eduardo Melo, centroavante, grandalhão, bola voltou, sobrou pra Pedro Cuiabá, joga de perna direita, toca a bola do outro lado, campo de ataque, é pro Iago, vai brigar ali com o jogador que é o Maguinho, aí vem cruzamento do Marcelo na boca do gol, no meio do caminho, chega a zaga da Ponte por baixo, afasta Wanderson, tira dali, manda a bola pra lateral, afasta pro Mato que o jogo é de campeonato, bola na rede, placar ao vivo, informa. É um atrás do outro, aqui mais um do Itabaiana, o terceiro gol do time do Gilson Kleina, agora Itabaiana 3, Ituano 1, não sei não, hein? Técnico do Ituano, Mazola Júnior, não sei não se vai ser mais um. Já vem balançando já de um tempo já, não sei não se depois dessa derrota aí. Essa rodada vai ser aquela famosa rodada triturar técnicos, viu, Sato? Já foram 2, hein? Agora tem o escanteio, o time do Caxias. Lado esquerdo, Tomás Bastos tá ajeitando essa bola com todo carinho. Aí é bola molhada, campo molhado, bola parada. Tomás Bastos, lado esquerdo, escanteio para o time do Caxias. 9 minutos passados do segundo tempo. Todo mundo se pegando dentro da grande área, dentro da pequena área. Pedro Rocha, fica atento aí, goleirão. Fica atento aí, Pedrão. Escanteio para o time do Caxias. Bola para dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte, tira. Na intermediária vem o chute pro gol. Para fora do gol. O Marcelo Nunes estava meio sem jeito ali, mas ele tentou pegar a bola de primeira, mas isolou, foi embora, tiro de meta pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Já já vou pro chat do YouTube, hein? 5 da tarde, mais 46 minutos. Se você não está inscrito no canal, tá chegando com a gente agora, conhecendo o nosso trabalho. Futebol Interior, seja muito bem-vindo, tá? Transmitimos jogos de Ponte Preta e Guarani com a nossa equipe própria. No nosso canal de áudio, na Rádio FI, tem jogo quase todo dia com as nossas parceiras. Venha pra cá, YouTube Futebol Interior, se inscreva no canal, dá um like, pode votar na enquete lá, quem vence o jogo, por enquanto tá dando empate, mas você pode votar na enquete também, se quiser pagar aí pra gente falar a sua mensagem, tem o superchat também, a gente fala de você. E a bola com a Ponte, Bruno ia sair jogando ali o Lopes, aí chegou pra cima dele o Thiago Enes, fez a falta, campo de defesa, tá parado o jogo, falta, posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Muito bem, o Marcelo Borges está com a gente. Melhor equipe de transmissão. Marcelo, sempre aqui prestigiando a melhor equipe. Abraço. Pedro Lino, ontem estava escutando você na transmissão do Bugre. Grande abraço, Marcelo. Tamo junto. O maior torcedor da Chapecoense da região. O João Limílio Neto, joinha 60. Valeu, Ricardo Monteiro. Vamos quebrar um tabu hoje. Valeu, Silvio Seico. Nada demais esse time do Caxias. Já vi alguns jogos deles. Ganham e passam muito sufoco. Parece o time de faixa que eu conheço. Dos que eu vi até agora, o Náutico é mais forte até o momento.
Tá dizendo o Silvio Seico. A Ponte é mais ou menos do mesmo patamar. Série C, né, Silvio Seico? Série C, queridão. João Mosquim não estava impedido. O toque de bola do jogador da Ponte não altera o lance. Vale o chute da falta e não tinha impedimento. A TV mostrou isso. A gente falou aqui, João. A gente falou aqui. Estamos com você também. O Carlos falou, eu falei na hora do lance. Não estava impedido, não. Acertou o árbitro. Osmar Dangar. Pode acabar com esse empate, tá ótimo, tá dizendo ele aqui. Boa tarde, Ponte Pretano, está dizendo o Luiz Simas. Os caras da TV falando que no chute para o gol bateu no Gé. Dá uma sequência, não tira o impedimento. É isso, é o que a gente falou aqui, viu, Luiz? A Renata Dalgalo fala, vamos ganhar esse jogo. O Ricardo Monteiro fala que o Pedrão é desengonçado. Maria Luísa Volta. Hugo Calderano, campeão tênis de mesa, tá dizendo ela aqui. Valeu! Maria Luísa, abraço pra você, viu, querida? Parabéns pro Hugo Calderano, né? Ele que arrebenta no tênis de mesa. Posse de bola, lateral pro time do Caxias, no campo de ataque, 12 minutos e 20 passados do segundo tempo. Thiago Enes, latereio, tem que se cuidar, hein? Jogou ali pro Eduardo Melo, a bola voltou, sobrou pelo lado direito, pra brigar o Calisson do Caxias, falta. Tá marcada a falta, seguia o Caxias no lance, mas chegou com tudo ali o Léo Oliveira. E aí, em cima do número 27 da equipe do Caxias, aí, quem é o 27, o narrador? É o Pedro Cuiabá. E aí o árbitro marcou uma falta, é um mini escanteio, hein? É um mini escanteio, mas não foi falta não, viu? O jogador do Cuiabá ganhou essa falta aí, se bem que o Caxias levava vantagem, mas levou na boa essa falta, na moral essa falta aí o jogador do Caxias, viu, o Pedro Lino? Levou na moral a falta perigosa para a equipe do Caxias, quem vai cobrar é ele, sempre ele, Tomás Bastos. 1-1, 13 minutos de jogo no Estádio Centenário. Vamos segurar aí, Macaca. Bola parada, bola molhada, campo molhado, é muito perigo. Apenas um na barreira do Pedrão, direto pro gol, sobe a zaga da Ponte. Mete a cabeça na bola, o Léo Oliveira tira. Ela cai pro N, jogou de novo pro Bastos. Briga com o Bruno Lopes. Arthur chegou, Bruno Lopes ganha. O Bastos vai pra cima dele, só que tá ilhado o Bruno. Aí ele tenta sair, não conseguiu. A bola voltou pro Calisson, pro time do Caxias. Aí o Alan jogou na frente. Vem cruzamento na boca do gol, tentou a bicicleta o Eduardo Melo, ela cai do outro lado, lado direito, Maguinho, dentro da grande área, despacha a bola pro campo de ataque, caiu pro jogador da Ponte, o Tavares, mas aí a bola enganou no kick o atleta da Ponte Preta, chega pra cima dele o Thiago Enes, ele faz a falta, tá parado o jogo, na verdade era o Vini Júnior, falta, posse de bola pro time do Caxias, bem na divisória do gramado, já no campo de ataque pelo lado esquerdo, aí ele tenta jogar essa bola do campo de ataque, procurava por ali o jogador que é o Iago, a zaga da Ponte afasta o perigo, tira, a bola volta, sobra de novo pro time do Caxias na intermediária com o Lucas Cunha, perna esquerda, jogou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, Bruno Lopes ajudando aqui no campo de defesa, a bola voltou pra Tomás Bastos, cruzou na boca do gol dentro da grande área, tenta o chute, escorregou o atacante Calisson. Sorte da Ponte, cara, que ele escorregou, mas a bola sobrou com o Vini. O Vini Guedes lançou essa bola pelo lado direito, chega Bruno Lopes, pau nele, falta em cima do Thiago Enes. E o Bruno Lopes já tem cartão amarelo, hein? Já tem cartão amarelo o Bruno Lopes. Estão pedindo o cartão pra ele. É isso que tá dizendo lá. O árbitro falou que não vai dar o cartão, tá? Eles estão conversando lá com o Bandeira, né? Cara, chegou forte, hein, chegou Corsato? forte. Só não vai dar amarelo porque ele já tem e o juiz não vai expulsar, mas era uma falta para cartão amarelo. Ele chegou para bicar a bola, mas aí a bola já tinha ido, né? Aí ele acerta o Thiago Enes. Mais um que pode sair do jogo aí, viu? Não tem problema não. Se eu sou o Valentim, eu tiro. Tiro o Bruno Lopes e tiro também o Gé. Porque são jogadores com cartões amarelos. O Bruno Lopes tá depois dessa falta aí de hora extra no jogo, né? E é uma falta perigosa, hein? É uma falta perigosíssima pro time do Caxias. A barreira com dois homens na Ponte Preta já dentro da grande área. Tomás Bastos. Vai pra bola, é a caráter pra ele, a caráter. Perna esquerda, pega forte na bola, lado direito. Barreira mal armada. Vai pra bola, direto pro gol, Pedrão! Deu rebote, sobrou, caiu dentro da grande área, a zaga da Ponte afasta, ela fica dentro da grande área ainda. A Ponte tenta tirar de qualquer jeito, o Léo Oliveira tirou. E aí jogou essa bola na frente, chega Vini Guedes, chega Diego Tavares. Vini Guedes explode, a bola bate no time da Ponte, bote no Léo Oliveira. Sobra pro Caxias, bola enfiada na frente, é pro centroavante. Eduardo Melo, lado direito, são dois na marcação. Um deles é o Bruno Lopes, que tem cartão. Aí chega o Arthur, bate na bola, mas a bola bate por último no Arthur. E o Arthur reclama alguma coisa ali, né? Queria a bola pra Ponte. Do jeito que deu, o Pedrão tirou. Meio desengonçado, mas ele conseguiu tirar. O chute veio forte, cheio de veneno, né? A bola veio cheio de curva.
Lateral pro time do Caxias. Thiago Enes dentro da grande área na boca do gol. Tá parado o jogo. Deu reversão. Ah, não. Não, vai ter alteração, né? Substituição. 36 Marcelo. na Ponte Preta, vai entrar já, hein? Vai sair o... Bruno Lopes. Bruno Lopes, 77, que quase foi expulso. Roberto Valentim esperto no jogo. Sai Bruno Lopes e entra o 36, Léo Kovic. Então na Ponte Preta sai Bruno Lopes e entra Léo Kovic para a pizzaria do Dadá. Não entendi muito bem essa alteração não, hein? E agora o Arthur tá conversando com o Léo Kovic ali, pra ver o que vai pintar, né? Me parece que o Léo Kovic fala, ó, eu vou jogar lá na frente. E o Arthur faz um sinal de positivo. É isso, né, Carlos? Parece que o Léo Kovic vai jogar numa segunda linha aí. Exato, o Léo Kovic vai fazer aqui o lado esquerdo, o Diego Tavares agora vai lá pro lado direito. Cara, eu não queria falar, mas eu vou falar. Cara. Fala. É muito volante, é muito zagueiro, é muito lateral. Assim, por enquanto tá dando certo, mas cara, eu tô contigo. Esse jogo aí era jogo pra colocar o Toró, por exemplo. Ô Marcelo. Rápido, né? Põe o cara pra jogar. Oi, Pedro. Posso mandar um abraço aqui? Mande. O Gustavo Citrângulo mandou a foto da gente, olha a gente na televisão dele aqui, ó. Ô, Gustavão! Trabalhou com meu pai na SAB, que um grande abraço pro Gustavo, e se a família dele estiver acompanhando aí também, um grande abraço e um bom final de domingo, tamo junto. Obrigado, Nação Ponte Pretana acompanhando a gente, valeu todo mundo. Você que não é Ponte Pretano, você que torce pro Caxias também, é bem-vindo aqui na nossa transmissão, viu? Que aqui a gente não esconde o time que torce, mas respeitamos. Olha o chute de longe pro gol, Pedrão pegou. Velho, os caras estão arriscando. E não é nem porque não confia no goleiro adversário, é porque tem que chutar pro gol mesmo, né? Então se tem uma brechinha, manda pro gol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 18 minutos passados o segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série C, 14ª rodada, Centenário Caxias do Sul, chovendo muito, o placar é via ponta, Ponte, Caxias, Ponte, tudo igual, 1-1, CJC. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada, 15 minutos do segundo tempo, Itabaiana vai vencer o Ituano pelo placar de 3-1. 16 minutos do segundo tempo em Florianópolis, no Orlando Scarpelli, o Figueirense perde pro Anápolis pelo placar de 1-0. Daqui a pouquinho, 7 da noite, a bola rola para São Bernardo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. Ponte num campo de ataque, bola com o Léo Kovic na boca do gol, bate na zaga, sobra pro Gé, não dominou. E aí ficou fácil pro goleiro Thiago Coelho. E o Léo Kovic já tomou a primeira presta atenção, já levou o primeiro presta atenção do Gé. Falou, toca a bola ao invés de cruzar. E agora o Emerson Santos tem ali uma discussão com o Iago. Bola na rede, placar ao vivo, informa. É o terceiro gol do tricolor do Morumbi contra o Fluminense. Finalzinho de jogo, com 48 minutos do segundo tempo, o São Paulo faz o seu gol. São Paulo 3, Fluminense 1 no encontro de tricolores. Nossa enquete, 416 votos. 66% da nossa audiência entendendo que a Ponte vai vencer o jogo. E vai pintar mais um cartão no jogo agora pro Léo Kovic. Acabou de entrar e tá tomando cartão, falta em cima do Iago. Mais um cartão no jogo, mais um amarelo no jogo pro Léo Kovic. Meu Deus, hein, Léo Kovic. Nem entrou e já está amarelado. E o cartão foi em cima do Pedro Cuiabá. Tem mais um cartão aí pra Ponte Preta, o Pedro. Mais um cartão pra Ponte Preta é 1, 2, 3, 4, 4 pra Ponte, 6, são 7 no jogo. 7 no jogo. Isso, porque os dois treinadores também levaram cartões, né? Então vamos lá, Léo Kovic. Toma cartão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha a Ponte, campo de ataque na força, na raça, Gé ganhou lado direito, pau nele, falta em cima do Gé, por isso que o Valentim não tira o Gé, né? Nesse campo molhado aí, ó, com a força que ele tem, ele vai levando aos trancos e barrancos uma falta
E a bola vem pra dentro da grande área aí, Pedro. Mais uma falta perigosa pra Ponte Preta, falta do Lucas Cunha em cima do Gé. É falta pra Macaca. Quem vai pra bola ali, Marcelo? Se não me engano... Ah, eu não sei não, hein. E vem mudança no Caxias. O 16 vai entrar no Caxias. Será que é o Léo Kovic que tá lá? Vai pra bola. O próprio. Chuveirou na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Caxias. Ih, rapaz. Será que dá contragolpe? A zaga da Ponte vai voltando. O time do Caxias vem na velocidade. Bola alongada. Tá aqui no campo de ataque lado direito. A Ponte reclama de toque de mão. Mas o jogador do Caxias consegue ficar com ela. O autor do gol, o Calisson, tentou jogar na frente pro Eduardo Melo. No meio do caminho, a zaga da Ponte chega, afasta, tira o perigo dali. Falta, cara. Tem que ter mais capricho, né? O Léo Kovic... não pegou bem na bola, né? E agora o Diego Tavares se enrosca com o jogador do Caxias aqui no lado direito defensivo da Ponte. E o árbitro pede para parar o jogo. Acho que vai dar tempo de ter a substituição, né? Vem aí Gustavo Nescau. Ó, Gustavo Nescau, hein? Gustavo Nescau. Vai sair o camisa número 39, o Eduardo Melo. Centroavante por centroavante. Vou pegar as duas substituições aqui, já passo completo, Carlos Marcelo O outro é o 16. O outro é o 16 que vai entrar no time do Caxias, né? Que ainda não entrou, mas vai entrar. Então, Gustavo Nescau. Cuiabá, jogou no Marília, né? Jogou no Santo André também. Jogou no Santo André, tava no Paulistão Série A2 pelo Santo André. Isso, jogador. Quem vai sair deve ser o 23, 25? 25. Então, no Caxias, Marcelo. Autor do gol. Sai o 25, Calisson, e o 39, Eduardo Melo. Entram camisa número 16, Douglas Esquilo. E o camisa número 9, Gustavo Nescau. Sai Calisson e Eduardo Melo. Entram Douglas Esquilo e Gustavo Nescau no Caxias. É, dois jogadores do futebol de São Paulo, né? Deixa eu ver esse lance. Ih, rapaz, deu ruim. Bola pra dentro da grande área, vai pintar o gol do Caxias. Bate na zaga, volta, sobra pro Caxias. Tomás Bastos. Pedrão espetacular, defende. Voltou, sobrou pro time do Caxias. Marcelo jogou na boca do gol. Wanderson mete a cabeça da bola, tira dali. Pedrão, sensacional, evita o gol do Caxias. A Ponte tem bola no campo de ataque, bola enfiada pro Gé. Chega a zaga por baixo. Lucas Cunha faz o corte. Pedrão, sensacional na bola do Tomás Bastos, quase o gol do Caxias. O Esquilo já chegou trabalhando também, hein, Pedro Lino? Bate, rebate ali na pequena área da Ponte Preta. Douglas Esquilo tocou pro Tomás Bastos. Ele chutou e o Pedrão milagrosamente fez a defesa. No Centenário segue 1-1 pra Macaca. Macaca e Caxias, 24 minutos do segundo tempo, tem Ponte Preta no ataque. Que defesaça do Pedrão, hein? Garantindo o empate por enquanto. Posse de bola pro time da Ponte Preta, tem jogador da Ponte caído no gramado ali. A Ponte tá no campo de ataque, a bola volta, sobra ainda pra Macaca. Léo Oliveira dominou pela meia esquerda. 1, 2, 3 jogadores do Caxias na marcação. Bola pro Diego Tavares, soltou pra Luiz Felipe, ameaçou bater pro gol, travado. Por baixo chegou a zaga, tirou. Ele fica caído, fica sentindo. Pediu falta, o árbitro não deu. Bola alongada, campo de ataque. Ih, rapaz, Gustavo Nescau pegou a bobeira do Emerson Santos, dominou, soltou o lado direito, é pro Esquilo, dominou dentro da grande área, pra cima dele a marcação, se cuida aí, Ponte Preta, Léo Oliveira por baixo, ganha pro time da Ponte Preta, bate contra a marcação. Tem que tomar cuidado que o Esquilo entrou a todo vapor, hein, jogador Douglas Esquilo também do futebol de São Paulo, jogou no Rio Claro, enfim, jogador rodado aqui no futebol de São Paulo. Ele é mais velocidade, né, do que o Calisson, né? O Calisson sai também tava com cartão amarelo, né? Mas o que o Júnior Rocha entende? Ele entende que com essa alteração do técnico da Ponte Preta, Alberto Valentim, ele vai jogar aqui pelo lado esquerdo, porque o Léo Kovic não tem boa marcação, né? E o Arthur já tá cansado, ele vai jogar para cima do Arthur aqui. É muito volante, muito zagueiro, muito lateral nesse time da Ponte. Mais uma substituição aí, viu, Corsato? Saiu camisa número 9, Gé, pelo jeito saiu com cara de poucos amigos. E entre camisa número 28, Pacheco. Então na Ponte Preta sai Gé. E entre camisa número 28, Pacheco. Olha lá, ele saiu bravo. Saiu o P da vida. Ele saiu bravo, pô. Olha lá, ó. Ah, cara, você tá... cartão, ali, ó. Você tá de sacanagem comigo. Quanto ao Gé sair bravo, beleza. Mas, cara, eu acabei de falar aqui, ele colocou mais um lateral no time, velho. Ah, eu tô doido. Pacheco. Depois você tem que explicar esse esquema tático da Ponte Preta aí, viu? Eu? Quer segurar o empate, né, Carlos Corsato? Ah, mas tá louco, velho. Assim não dá. É claro que o trabalho é muito bom, mas é por isso que às vezes a torcida pega no pé dele, pô. Na verdade ele tá tentando fazer que o time tenha força, né? Defensiva pra tentar sair no contra-golpe. Ele tira o Gé do time, que é um cara
que briga com os zagueiros. Não, eu acho que ele até acerta em tirar o Gé, cara, porque ele já tinha cartão. Olha a Ponte, Luiz Felipe ganhou essa bola, era o Maguinho, a bola bate na zaga, sobra pro time da Ponte Preta, tenta Diego Tavares por baixo, chega Lucas Cunha, afasta, tira o perigo, a bola volta, sobra aqui no campo intermediário, o campo de defesa tá impedido. Não sei não, hein? Cara, esse Bandeira aí gosta de marcar impedimento, hein? Vou pegar o nome dele aqui, o Edevandro Oliveira Pereira. Rapaz, a bola veio do campo de defesa. O time da Ponte Preta. E ele marcou impedimento. Me parece que o Vanderlei que fez o lançamento marcou impedimento do Diego Tavares. Não sei se tava não, mas marcou. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. 26 minutos e 50 passados o segundo tempo de jogo, 26 e 50, quase 27. Segundo tempo, 14ª rodada, Campeonato Brasileiro Série C. É a Sezona 2025, jogo de líderes. Ponte Preta e Caxias, Caxias e Ponte no Centenário. Em Caxias e o Rio Grande do Sul tá tudo igual, viu, Carlos? 1-1. Série C do Campeonato Brasileiro, o Itabaiana segue vencendo o Ituano pelo placar de 3-1. Figueirense segue perdendo pro Anápolis em casa pelo placar de 1-0. Ontem no Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 0, Náutico 1. Jogo que culminou com a demissão do técnico do Guarani, que não é mais técnico do Bugre, o Marcelo Fernandes. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca aqui no Portal Futebol Interior. Bola alongada de novo, no campo de ataque pro Esquilo. E aí ele vai pra cima na marcação do Danley, que pediu falta, o árbitro não deu. Aí o Danley teve que tirar a bola de qualquer jeito pra escanteio. Escanteio pro time do Caxias. Escanteio pelo lado direito, perna esquerda, Tomás Bastos pra bola, quase 28. Passado o segundo tempo, autorizado, chuveirou na boca do gol. Sobrou dentro da grande área, escorregou, Iago. Ainda bem pra Ponte Preta, cara. O Iago, ele domina e escorrega, porque olha, era a caixa. Era a caixa, por pouco a Ponte não toma o gol do Caxias. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. O Ricardo Monteiro, por isso o nome Covardim. Roberto Zapiens, boa noite, Corsatos. E Pedro Lino, vamos macaca. Nem cogita colocar o Rodrigo Souza, tá dizendo o Paulo César. Esse rapaz deve ser muito ruim de treino, porque não é possível. Coloca Pacheco e deixa ele no banco. E olha que o Rodrigo Souza tem características para um jogo pesado, hein, o Paulo César. Em último caso, o Dudu. Pacheco é lateral, agora tem 4 laterais em campo. 2 na direita e 2 na esquerda. O Dudu não vai jogar, tá pendurado, né, cara? Dudu tá pendurado. Ah, Dudu não entra, joga. não. É difícil. Aliás, não sei nem por que levou, né? Nem por que levou. Agora, o Diego Tavares é o que tá jogando ali de centroavante. Também é o que sobrou, né? É o que sobrou, né? É o que sobrou de atacante, porque a Ponte agora em campo... Não tem mais ninguém, a Ponte, né? Não tem mais nenhum atacante. A Ponte só tem o Diego Tavares. A Ponte entra com 3 atacantes e no final das contas fica só com o Diego Tavares jogando ali como centroavante. Precisava de um cara mais forte, né? Para esse campo aí, o Diego Tavares tinha que fazer a ala lá pela direita. E deu para perceber que o Maguinho é o jogador que vai jogar um pouco mais à frente ali pela direita, viu, Corsato? Vamos ver esse lance, bola alongada, campo de ataque. Era pro Diego Tavares. Sai do gol, goleiro Thiago. Thiago Coelho sai do gol, fica com ela, o goleirão da equipe do Caxias. Bom, a Ponte fez 3 alterações, uma delas no intervalo. Eu não entendi também a saída do Jean Dias, se sentiu alguma coisa a gente pode entender, mas não estava jogando mal o Jean Dias. E não tinha cartão e era o capitão do time. Aí ele coloca o Léo Kovic no lugar do Breno Lopes e depois ele coloca o Gé no lugar do Pacheco, o Pacheco no lugar do Gé. Né? Então ele fez 3 alterações, mas com 2 paradas, porque uma foi no intervalo. Ele ainda tem mais 2 alterações em uma parada para fazer. Vamos aguardar. E o técnico do Caxias, o Júnior Rocha, fez 2 alterações com uma parada, portanto pode mexer no time ainda. Entraram o Nescau e o Esquilo nas vagas do Eduardo Mello e do Calisson. Então os 2 treinadores podem mexer nas equipes. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 30 minutos passados, segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Série C, 14ª rodada. No Centenário, em Caxias, o placar é via ponta. Caxias e Ponte, tudo igual, Carlos, 1-1. Série A do Campeonato Brasileiro, jogos das 4 horas da tarde, todos terminados. O Cruzeiro em casa perdeu pro Vozão, pro Ceará, pelo placar de 2-1. O São Paulo, no Morumbi, venceu o Fluminense pelo placar de 3-1. Daqui a pouquinho, já às 6h30, a bola rola para Bahia e Juventude em Salvador.
Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Amarelo e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. E agora o jogo tá parado, o Nescau tá reclamando, não tá querendo desculpa de jogador da Ponte Preta. Enfim, pintou cartão amarelo, mas foi no lance anterior, certo, Pedro Lima? Isso mesmo, cartão amarelo pro Pedro Rocha, camisa número 1 da Macaca, está amarelado o goleiro. E os jogadores reclamam bastante ali, Marcelo. Tá lá o camisa número 23 da Ponte. Quem que é o 23? É o 33. 33. Tá sujo Darley de forma. Santos. Isso. Reclama lá com o Gustavo Nescau e tem o Caxias no ataque. Lateral pro Caxias, campo de ataque, bola pelo lado direito, afasta a zaga da Ponte, tira, Lelkovic. Aí a bola sobrou pro time do Caxias, a Ponte tenta recuperar de novo, recupera, mas fica no bate-rebate, bola no alto pro Esquilo, ganha da marcação do Arthur, chega por baixo, jogando pro lado que tava virado o Léo Oliveira. O Pedro Rocha toma cartão por fazer cera, entendeu o árbitro na cobrança do tiro de meta, portanto por isso o Pedro Rocha tomou cartão amarelo. É lateral, posse de bola pro time do Caxias, aqui pelo lado direito, vamos segurar essa bola aí, Ponte, pra dentro da grande área, Léo Oliveira mete a cabeça da bola e vai ser de novo, né? O latereio. Bola de novo pra dentro da grande área. Canais Futebol Interior aqui, nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lateral cobrado, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte, tira, Lelkovic, dominou pra Macaca, tocou pra Diego Tavares, vai Diego, joga a bola na frente, domina a Macaca, bola com o Maguinho, tentou chegar nela, era o Luiz Felipe. Olha na velocidade, quase que deu pra Ponte Preta, mas agora deu ruim, hein? Porque o Caxias recupera a posse de bola, vem de novo pro campo de ataque, 32:55, quase 33, bola com o Iago, chega por baixo, faz o corte, a zaga da Ponte Preta chega, tira dali, era o Luiz Felipe, que tava do lado direito, quem tava no campo de ataque naquele lance com o Diego Tavares era o Maguinho, que chegava ali pra concluir esse lance. A Ponte tem posse de bola aqui no campo de defesa, Wanderson. Ficou pé da vida agora com o Nescau, hein? O Nescau e o Wanderson não estão se entendendo. E o Iago também chega ali, o bicho tá pegando. O Wanderson tá pé da vida. Calma, Wanderson. Próximo jogo é o derby. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Passamos de 100, 116 simultâneos aqui no YouTube. Futebol Interior, Hora da Macaca, toda segunda-feira, 9 da noite. Lá no YouTube, Hora da Macaca. Falta pra Ponte, bola pra dentro da grande área. Lelkovic vai fazer. Passa, vai embora. Passa, vai embora numa bola longa. Na cobrança de falta aqui no campo de defesa. Uma bola longa. Era o Lelkovic? Era ele mesmo, cara. O Thiago Coelho não saiu. Na verdade, ele saiu, mas não achou a bola. Por pouco a Ponte não faz o segundo gol, hein, Pedro Lino? Por pouco a Macaca não faz o segundo gol. A cobrança de falta da Ponte. O Lelkovic colocou a perna no Thiago Coelho, não viu nada. A bola foi pra fora e já tem Caxias no ataque, Marcelo. De novo, Caxias, a Ponte recupera a posse de bola com o Arthur, ganhou, tocou pro Léo Oliveira, tá cansadaço, Léo Oliveira. Sobrou com o Nescau, meteu a caneta pra cima do Arthur, mas não completou. E aí sobrou pro Léo Oliveira, bate no Nescau, a bola é lateral pra nós. É lateral pra Ponte. Lateral, posse de bola, campo de defesa, lado esquerdo. Favorece a Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. Bola no campo de ataque. Ih, Pedrão saiu jogando errado, vai pintar o gol do Caxias, vai fazer, já era. Mas não vale. Lembrando que o Bruno Lopes, ele tomou um cartão no primeiro tempo, porque ele atrapalhou o goleiro numa saída de bola. E agora o árbitro também anula o gol do Caxias numa bobeira lá do Pedrão, hein? Ele tá marcando lá irregularidade no lance, não vai dar o gol. Haja coração, hein, Pedro Lino? Haja coração, hein, querido? Marcelo Corsato. O Pedrão fez uma... Olha, cara, esse gol não era pra ser anulado. Foi pra nós, tá tudo certo, mas esse gol não era pra ter sido anulado. É porque, Carlos, sei lá, no primeiro tempo... Ele anulou o gol da... Não, no primeiro tempo o Bruno Lopes toma cartão amarelo porque atrapalha o goleiro do Caxias numa reposição de bola. Né? Ele vai repor a bola e do mesmo jeito, a bola veio pro goleiro, ele tentou fazer a reposição e ele deu o cartão amarelo. E ele dá cartão amarelo também pro jogador do Caxias, né? Pro Iago, né? O Pedro Lino. Isso mesmo, o Iago está amarelado, camisa número 11 do Caxias. O meu ponto é, se fosse com os pés,
valeria o gol? Pra mim o lance foi legal, cara. Eu sou ponte pretano, né? Mas pra mim o gol foi mal anulado. Mas vamos ver esse lance aqui, lateral pra ponte, Lelkovic. Toca a bola pra Arthur, de lateral pra lateral. Também tem um monte de lateral no time. Aí a bola veio, o cruzamento por baixo chega a zaga do Caxias. Se bem que os jogadores do Caxias não reclamaram com aquela volúpia. Luiz Felipe, mais um lateral no jogo. Solta a bola pra ponte. Vem aqui pelo lado esquerdo, Lelkovic. Pau nele, falta. Pau nele, falta. É isso, tem que tentar sofrer a falta pra jogar essa bola dentro da grande área pelo lado esquerdo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu não tenho uma opinião formada sobre tudo, né? Mas eu, sei lá, cara. Esse gol aí. Enfim, Francisco Oliveira diz que tá no estádio, acompanhando, diz que foi gol do Caxias. Mas o árbitro anulou. Neuri Menezes, 3 zagueiros, 2 volantes e 4 laterais. Esse é o treineiro. Ele vai além da invenção. Bola pra dentro da grande área, sobe todo mundo. Afasta a zaga, tira. Não, na verdade, por último, o Léo Oliveira. Tem gol. Mas o Léo Oliveira fala que bateu por último no jogador do Caxias, mas o árbitro tá dando tiro de meta. Bola na rede, placar ao vivo informa. Empata o Figueirense, 34 minutos do segundo tempo. Figueirense 1 também para a equipe do Anápolis, no Orlando Scarpelli. O Osmar Dangar, nossa, como o Valentim mexe errado, inacreditável, mais de 130 simultâneos. E vamos ter alteração para o atacado do time do Caxias. Daqui a pouco o Pedro Lino vai informar. O 3 eu sei que vem aí, viu? O 3 e o 28. O 3 e o 28. O 28 vai na vaga do 11. E vamos ver quem que... O 3... vai entrar na vaga de quem? Mas o 28 foi na vaga do 11. Daqui a pouco o Pedro Lino informa. 128 simultâneos, valeu, tamo junto, rapaziada. O Jaziel Santos, preciso de 3 escanteios. Cara, eu perdi a conta aqui, mas já foram um monte de escanteios. Na tela estão 6. Eu vou confiar aqui no meu produtor, no meu operador, áudio, vídeo, Felipe Marques. 6 escanteios no jogo. Bola pra dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte Preta, tira. Afasta a zaga da Ponte, tira. Fala aí, Pedro. Peraí. Lateral. Deixa eu ver o lance. Bola pra dentro da grande área. Se o cara fizer o gol, você me fala o número. Bola pra dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte, tira. Aí completa de cabeça pela segunda vez. A bola sobrou pra Ponte. O árbitro vai marcar falta. Tempo pra sua informação. Na Ponte Preta não, no Caxias. Saíram camisa número 6, Marcelo Nunes. E o camisa número 11, Iago. E entraram camisa número 3, Alisson. E o camisa número 28, Jonathan Ribeiro. Então saíram Marcelo Nunes e Iago, entraram Alisson e Jonathan Ribeiro. E tem público em renda, viu, Marcelo? Então vai, aproveita que você já tá com a mão no microfone e manda. Público público pagante 1.871, público não pagante 131, público total 2002 para uma renda de R$ 8.385. Deu prejuízo também, né? Mais um jogo que dá prejuízo na Série C, 2002 torcedores. Temos cerca de 20 torcedores da Ponte Preta no Estádio Centenário. E agora a resenha tá boa lá, hein? Ingresso a R$5, né? A média aqui, né? Mas com essa chuva aí. O Gustavo Nescau chegou cheio de marra no jogo, hein, velho? Ele já brigou com toda a zaga da Ponte, com quase todo o time da Ponte. E ele tá peitando todo mundo. A treta agora foi com o Emerson Santos. Falta pra Ponte Preta. Falta aqui no círculo central do gramado, mas já pro campo de ataque. Tem que jogar essa bola dentro da grande área. Tem que todo mundo se pegar lá dentro da grande área. Vai pra bola Emerson Santos. Ele jogou. Bola pro Danley. Joga na boca do gol. Toque de cabeça. Sobe a zaga, tira. Choque de cabeça, hein? É escanteio. Lelkovic tava lá. Choque de cabeça com o jogador número 4 do Caxias, do Lucas Cunha. E o Lelkovic entrou bem no jogo, hein? Não entrou mal, não. E numa segunda linha, né, Carlos? Sim, jogando bem aberto aqui pelo lado esquerdo, como o Maguinho aberto lá pelo lado direito. O Dante TV tá com a gente, vem golzinho, tá dizendo ele, Osmar Dangar. Fala aqui do Tavares, vou queimar a língua. Tavares é horrível, não deveria ter entrado. Marcelo Borges tá falando que daqui a pouco tem Atlético Goianiense e Chape. Os caras não conseguem acertar um cruzamento. Horríveis esses laterais, tá dizendo o Ricardo Monteiro. Como querer ganhar se não tem delanteiros? Tá dizendo o Roberto Zappins. A Magali Nieto está parejo. Parejo. Ah, é. Quem ganhará, tá dizendo ela. Quem pergunta ela? Não sei.
Eu espero que a Ponte. Escanteio pra Ponte, bola pra dentro da grande área, sobe, a zaga tira, deu rebote, sobrou. Luiz Felipe no peito, vai bater pro gol, perna esquerda, demorou pra bater. E agora deu ruim, hein? Porque vai pintar contra-golpe. Tira essa bola, Pacheco. Tira essa bola, Pacheco. E ele tirou. E ele fez o que eu pedi. Ele tava sozinho com o atacante do Caxias. Eu acho, Carlos, se fechar no empate tá bom, né? A gente não fica na liderança, mas tá bom o empate, né? Com esse time todo remendado aí, cheio de lateral. Vai sair agora, deve sair o Luiz Felipe, né? Cansado, jogou pra caramba. O Luiz Felipe correu. Uma coisa, o Valentim, ele segue, né? Ele tá colocando um jogador que tem caixa, jogador que tem físico, jogador que corre. Porque não dá pra dizer que a Ponte Preta não correu hoje, né? Ah, não, que vai entrar o Rodrigo Souza. Vai. Não acredito. Rodrigo Souza e Toró. Por isso que tá chovendo. As alterações aí no time da Ponte. Mas ele coloca jogadores, ele colocou jogadores que têm físico, né? Pra aguentar a partida e pra aguentar o jogo. E o Luiz Felipe parece que sai com cãibras. Agora vamos ver quem que ele vai tirar pra colocar o Toró. Um é o Luiz Felipe que vai sair, né? Aliás, já saiu na maca. Como o Carlos fala, na maca móvel. Eu não falo. Mas, Carlos, todas as macas são móveis. Não, mas eu não falo. Eu não falo. Maca, Substituição. Já matou, não tem maca Isso, móvel. Pedrolino, para com essa conversa aqui. Vai. Na Ponte Preta saíram Maguinho com a 2 e Luiz Felipe com a 27. Entraram camisa número 17, Jonas Toró, e o camisa número 5, Rodrigo Souza. Então na Ponte saíram Maguinho e Luiz Felipe, entraram Jonas Toró e Rodrigo Souza. Então, pra calar a boca do comentarista, 2 laterais foram embora. Sim. Entrou um atacante e um volante. Exato. O que, então, que ele deu faz? Uma diminuída nos laterais aí. Ele vai colocar agora o Maguinho, o Toró vai jogar na vaga do Maguinho, né? Vai jogar um pouco mais à frente e o Rodrigo Souza vai, porque o Luiz Felipe não estava jogando de lateral, o Luiz Felipe é volante. Estava jogando como volante, o Rodrigo Souza vai fazer do Luiz Felipe como volante, mas um pouco mais plantado, e o Pacheco continua na lateral, porque ele já estava como lateral. Já estava como lateral. Tirou 2 laterais, aí colocou um atacante e um volante. Rodrigo Souza entrou, hein? Olha o time do Caxias. Nescau jogou na boca do gol. Danley Santos mete o pé direito na bola pra correria do Toró, pra cima da marcação do zagueirão que entrou nesse segundo tempo, o Alisson da equipe do Caxias. A bola voltou, sobrou aqui pelo lado esquerdo, saiu com bola e tudo. Não, tava impedido. O cara tropeçou na bola lá, o Esquilo, que tava lá do lado esquerdo, tropeçou na bola. É posse de bola pro time da Ponte Preta, porque tava impedido o jogador da equipe do Caxias. 43 minutos e meio. O Thiago Barba, tá faltando lateral nesse time, tá dizendo ele. Ah, vá. Osmar Dangar, oba! Tá de brincadeira, hein? Rodrigo, Toró, enfim, Ricardo Monteiro. Hoje o tabu quebra. Valeu, a Ponte vai ganhar o jogo, tá dizendo o Dante TV. Por 2-1. Será? Mas quem tá no ataque é o Caxias. Tira daí, Pedrão! Tira daí, Pedrão, meu pai amado, tirou. A bola parou na poça, o atacante, o Douglas Esquilo, quase chegou na frente do Pedrão. Eu não tenho mais idade pra isso não, velho. Mas a bola sobrou ainda pro time do Caxias. Vem trabalhando posse de bola aqui no campo de ataque. Bola com o Jonathan Ribeiro. Faz a finta pra cima na marcação do Jonas, do Toró. Toca a bola um pouco mais atrás no campo de ataque pro Thiago Enes. Jogou na frente do comando pro Gustavo Nescau. Aí chega no peito aqui do zagueirão, o Lucas Cunha. Ele recua, toca a bola para Alisson, aí joga a bola no campo de ataque. Aí de bike, de bicicleta, o Léo Oliveira tira dali, a bola volta, sobra, ele fica caído no gramado. Mas o time do Caxias não desiste, insiste, persiste. Vem com o Jonathan Ribeiro, vai para cima na marcação do Arthur. Ganhou, vem cruzamento, rasteirinho por baixo. Afasta a zaga da Ponte, tira com o Rodrigo Souza. Tá certo, Rodrigo Souza, eu não te condeno não. Dentro da grande área tem que fazer isso mesmo. O jogador da Ponte caído ali, o Léo Oliveira. Penado, hein? Ele bateu a cabeça, o Léo Oliveira, na hora que ele deu a bicicleta, ele bateu a cabeça e se contundiu. E o cara do Caxias que fez o corte aqui agora há pouco, ele deu o carrinho, quase que caiu lá no banco de reservas do time do Caxias. Lateral, bola pra dentro da grande área, vem o chute pro gol do Nescau pra fora. Nesse lateral, a bola passou por todo mundo ali na pequena área pro Nescau, ele ajeitou o corpo, bateu pro gol, ela passou, foi embora. Tiro de meta, é pro time da Ponte Preta. Mais 7, vamos até 52 nesse segundo tempo. Meu Deus, 7 minutos de acréscimos, como você diz, Carlos, de desconto. Nossa, eu não falo nada disso, cara. Mas é isso, foram 9 alterações, né, Marcelo? 9 substituições com bola rolando. E jogo muito parado, jogo muito truncado, não dá pra reclamar dos acréscimos do árbitro, não. Ele já deu 5 no primeiro tempo, pô. E agora vai sair o 5, hein? Não, vai entrar o 5. Vai sair o 27 do Caxias. No Caxias saiu o Pedro Cuiabá com a 27 e entrou o 5 Lohan. Então saiu
Pedro Cuiabá com a 27 e entra 5 o Lohan no Caxias. Nem o Júnior Rocha no Caxias, nem o Alberto Valentim podem mexer mais nas suas equipes. O Osmar Dangar, ele fala que nunca tinha visto um time com tanto lateral. 4, foram 5, né? A Ponte chegou a jogar com 5, então. Mas você tá colocando o Luiz Felipe como lateral. Sim. O Luiz Felipe já há um tempão não joga mais de lateral na Ponte, né? Ele é volante, né? Falta pra Ponte, Lelkovic. Vai pra bola, perna esquerda, chuveirou, na boca do gol, fica viva, na entrada da grande área, afasta a zaga do time Guaraná, tira, a bola cai com o Nescau, tentou um malabarismo pra jogar essa bola na frente, aí chega, mete a cabeça da bola, o Léo Oliveira joga a bola ali pro Jonas Toró, mas estava impedido, portanto, posse de bola pro time do Caxias, 46 minutos e 20, finalzinho de jogo, a Ponte vai ficando na segunda colocação com esse resultado, o Caxias mantém a liderança, próximo jogo da Macaca é derby, próximo jogo do Caxias é clássico do interior gaúcho contra o Erechim. A bola rola, na Série C você acompanha todos os detalhes aqui no Portal Futebol Interior. Falta para o Caxias, bola aqui no campo ofensivo pelo lado esquerdo. Resvalou de cabeça por ali o jogador da equipe do Caxias, que era o Douglas Esquilo. Mas aí a zaga da Ponte tirou, então é lateral. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo. Favorece o time do Caxias. O Alisson vai para essa bola, para o latereio, para dentro da grande área. Aí o Gustavo Nescau estava na bola, bate nela. Na verdade, era o Alisson que estava dentro da grande área. Quem jogou essa bola foi o Alan. Então o Alisson deu de zagueiro para Ponte Preta, lateral, posse de bola, campo de defesa. Pacheco vai para a bola. O Francisco Oliveira fala: o Caxias vai ganhar. A Magali Nieto, a Gan, um gol, Muertos. Jaziel Santos, agora sai mais 2 cantos. O Ezequias Lira, estão deixando o Náutico chegar. O Náutico já chegou, hein? O Náutico já chegou. É claro, né? A gente fala, né, que são vários campeonatos dentro de um campeonato, mas o Náutico tem uma torcida apaixonada, tem um treinador que é muito competente. É isso, o Náutico também é um dos candidatos ao acesso. Desde o começo do campeonato, é claro que deu uma claudicada, mas é isso. Neuci Lucata tá dizendo: a Poça ajuda nós. Thiago Barba, tá faltando lateral, já li essa mensagem, né? Enfim, rapaziada que tá junto com a gente aqui no YouTube. Lembrando que amanhã, segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca. YouTube, Hora da Macaca. E o jogo tá pegado, hein? Jogo pegado, complicado. A Ponte vai tocando bola aqui no campo de defesa. Tira daí, Toró. Tira daí, Toró. Na verdade, não era o Toró, era o Pacheco. Aí a bola veio pro Toró. Ele dominou. Tocou pro Rodrigo Souza. Domina aqui no campo intermediário. Foi chutar. O jogador do Caxias chegou, ele furou. Aí a bola voltou. Lado esquerdo. Agora de novo pra ele. Do Arthur pro Rodrigo Souza. Aí chegou o jogador do Caxias, fez a falta. Bola ia sobrar pro Tomás Bastos, mas aí o árbitro marcou a falta. Segunda-feira, então, amanhã, 9 da noite, Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca. Você que tá com a gente aqui no YouTube Futebol Interior, acompanhando a nossa transmissão. Se não deu um like ainda, dê um like, dê um joinha pra gente, compartilha a nossa transmissão. Se não tá inscrito no canal, vem pra cá. Vem pra cá pra acompanhar a Série C, a Sezona 2025. Os jogos de Guarani e de Ponte Preta com equipe própria aqui dos canais Futebol Interior. E no nosso canal de áudio, todo dia quase tem jogo, viu? Todo dia tem jogo com as nossas parceiras. Lateral para a Ponte. Será que no finalzinho do jogo a Ponte vai assumir a liderança do campeonato? Vencendo a Ponte, fecha a rodada na liderança. Lelkovic vai para a bola, lateral, tocou para o Diego Tavares no meio do caminho por baixo. Se joga na bola o Thiago Enes, escorregando. Lateral para a Ponte. Aí o Lelkovic pega a bola, fala: eu vou jogar dentro da grande área. Vamos, Lelkovic. Vamos, Lelkovic. Joga essa bola na cabeça de algum ponte pretano. Vai para a bola. Manuel Chuveirão, mas ele jogou na cabeça do zagueiro do Caxias. Voltou, sobrou pro Rodrigo Souza, bateu pro gol, trava, a zaga volta, sobra pra Ponte. Pacheco vai brigar, sobra aqui do lado direito. Boa, bola, bola, boa, chute pro gol. Passa, vai embora. Trama legal no campo de ataque pro time da Ponte Preta. Pacheco chegou, bateu pro gol. É que ele pegou mal na bola. Quase, quase o segundo da Macaca, hein, Pedro? Quase, quase o segundo da Macaca. Jogada lá do Pacheco, ele chutou de fora da área. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Thiago Coelho. 50 minutos do segundo tempo. O placar está empatado no Centenário. Passe de calcanhar do Toró, hein, pro Pacheco. Quase, quase a Ponte vai pra rede. Aí a Ponte vem de novo, campo de ataque, bola jogada aqui pelo lado direito pra correria do Toró. Aí chegou por baixo o Alisson, fez o corte lateral, posse de bola pro time da Ponte Preta. Finalzinho de jogo, o árbitro prometeu até 52. Já rompemos, já passamos a barreira dos 50. 50 minutos e 20 passados deste segundo tempo. Tá tudo igual, 1-1, gols no primeiro tempo. Já abriu o marcador pra Ponte, aí o Calisson empatou pro time do Caxias. O Caxias que teve um gol anulado, né?
nesse segundo tempo, numa jogada em cima do goleiro da Ponte, que ia repor a bola. O Iago mandou a bola para o fundo da rede, mas o árbitro disse que ele atrapalhou, ainda deu cartão para o jogador da equipe do Caxias. E agora o Arthur vai tomar cartão porque mata o contragolpe do Thiago Enes. Então mais um cartão amarelo no jogo para jogador da Ponte Preta aí pro Arthur. Tava pendurado o Arthur ou Pedro? Não, Arthur né? não, 9º cartão amarelo na partida, agora pro 15, Arthur da Macaca. Muito bem, haja cartão no jogo, hein? Arthur tomou cartão amarelo, marca de 51, a bola vem de novo aqui pro time do Caxias. O Arthur se joga na bola de bike, tira, ela vem com o Lelkovic, brigou, solta essa bola, toca pra Toró, Toró com o Lelkovic, a bola passou por ele, mas bateu por último no jogador do Caxias. Então é lateral pra Ponte, lateral pra Macaca, lado esquerdo, lateral, posse de bola, campo de defesa pro time da Ponte. Chegou na bola ali o Léo Oliveira, mas ele não tem pressa nenhuma para bater. Esse lateral vai deixar pro Arthur. O empate tá bom pra Ponte. O empate tá bom pra Ponte, empata fora de casa, não pega a liderança, mas o empate tá bom. Tem gol. Vai, bola na rede, placar ao vivo informa. Em Florianópolis, Santa Catarina, no finalzinho do jogo, é gol do Anápolis, hein? Figueirense 1, Anápolis 2. Olha só, hein? O Áquila, vendo e revendo a entregada do Pedrão no gol anulado, ainda bem que o árbitro tem critério, mas que presepada do goleiro da Macaca. O Tavares saiu? Não, o Tavares continua no jogo, ele entrou no intervalo. Continua no jogo o Diego Tavares, número 35. Ele continua no jogo, viu, Ricardo Monteiro? Você que tá junto com a gente no YouTube, valeu, finalzinho de jogo. Já passamos de 52, mas o Caxias tem uma bola lá no campo de ataque pelo lado esquerdo. É o Esquilo, perna direita, cruzou na boca do gol, Arthur de cabeça tira dali. Ô juizão, você pode terminar, viu? Você pode terminar porque o jogo você prometeu até 52 e o lance aconteceu depois dos 52, mas ele não terminou não. Vai deixar a cobrança do escanteio. Meu pai amado, hein? Meu pai amado, Thomas Bastos. Aí vai todo o time do Caxias pra dentro da grande área, só falta o goleiro. Todo mundo se pegando já na pequena área. Thomas Bastos, se segura aí, Macaca, não deu. Toque de cabeça pro gol. Já era. Gol! É do Caxias! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. É, meus amigos, minhas amigas, o castigo vem a cavalo. Finalzinho de jogo, cobrança de escanteio. Bola dentro da grande área, jogador do Caxias estava livre. Número 5. Foi pra rede, Lohan, acabou de entrar. Lohan, pra mandar a bola pro fundo da rede, pra decretar a vitória do Caxias. Lohan pode comemorar, a festa toda sua da torcida Grená. É, goleirão Pedrão, essa não deu pra você, amigão, pela segunda vez no jogo. Já era. Tá no fundo da rede. Castigo. Castigada, Macaca. O detalhe, a selfie do gol do Londrina. É você, Pedrolino. Virou no Centenário. Virou do Caxias. Cruzamento no escanteio. O Lohan subiu mais alto que todo mundo. O Pedrão aceitou. O Caxias vira o placar. Caxias 2. Ponte Preta 1 no momento que termina a partida no Centenário. Apita o árbitro. Fim de jogo no Estádio Centenário. A Ponte é castigada. Estava contente com o empate, não ia assumir a liderança. Mas toma o gol no apagar das luzes. Como a gente falava, né? Na bola parada, campo molhado. A Ponte é castigada. É aquilo. Quem joga pelo empate acaba tomando o castigo e sendo derrotada. Enfim, a Ponte perdeu, o Caxias venceu, vamos pro derby. Os dois times, tanto Ponte como Guarani, perderam na rodada. A Ponte, menos mal, está na segunda colocação, não vai perder a segunda colocação do campeonato. Eu acho que não, né? Depois vou até conferir aqui, porque o Londrina também tem 26. Mas a Ponte Preta é castigada, perde o jogo. Placar final no Centenário. 2 pro Caxias, 1 pra Ponte de virada. Gé fez o gol para Ponte Preta, o primeiro, mas aí o Calisson empatou a 20 e o Lohan a 52 no apagar das luzes. Manda a bola pro fundo da rede de cabeça numa cobrança de escanteio do Thomas Bastos. 2 pro Caxias, 1 pra Ponte Preta. Bom, como os jogadores dificilmente falam no fim de jogo, vamos fazer o seguinte, né? Vamos chamar o intervalo pro nosso fim de jogo que o Carlos Corsato vai comandar na sequência. Você que ficou junto com a gente aqui na transmissão, valeu. Não vamos ter a eleição do melhor em campo porque a Ponte perdeu.
mas fique com a gente porque vamos resenhar muito ainda no nosso fim de jogo que vem aí pra Pizzaria do Dadá, Concessionária Sim, Hipercap Brasil, Clube Concórdia e Placar ao Vivo Futebol Interior. Transmitimos a vitória do líder da Série C, o Caxias, pra cima da Macaca de virada pelo placar de 2-1. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Macaca perdeu pro Caxias pelo placar de 2-1. Vamos começar aqui o fim de jogo, vamos resenhar e falar muito desta partida aqui para concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Para Restaurante do Dadá, disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997-88-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos, placar ao vivo futebol interior e Hora da Macaca. Toda segunda-feira, às 9 da noite, 9 da noite, no YouTube, Hora da Macaca. Bom, eu falava aqui
fora do ar com os companheiros, com o Marcelo, com o Pedro Lino também, que o gol do Caxias, ele foi após os 7 minutos que o árbitro deu de acréscimo, ok? Ok. Mas vamos reclamar o quê, né? Ele anulou um gol que, pra mim, não deveria ter anulado, que foi naquela pichotada do Pedro Rocha. O Pedro Rocha, goleiro da Ponte, eu juro por Deus que eu tento, cara. Eu tento, a gente tenta falar do Pedro Rocha, né? Mas, poxa, aquele gol lá, um gol que talvez goleiro amador não tomaria, né? Pra mim, mal anulado o gol. E aí, no finalzinho, no apagar das luzes, a Ponte Preta tomou o gol aí do Lohan de cabeça, volante, 1,83 m de altura, que entra no segundo tempo e faz o gol. O Caxias fez uma festa danada. Mas uma festa danada fez o Caxias, hein? Por quê? Porque primeiro que tá classificado, né? Já conseguiu a sua classificação matematicamente. Ganhou da Ponte Preta, que estava disputando aí a segunda colocação com eles. A Ponte não perde a segunda colocação do campeonato porque tem 8 vitórias contra 7 do Londrina, porque senão teria perdido também a segunda colocação do campeonato. A gente já vê nas redes sociais aí, e eu no comentário falei também, né, que eu defendo, né, muitas vezes o trabalho do Valentim, e não dá pra não defender, né? Mas, cara, muito covarde, né? Muito covarde. Time covarde demais. Chegou uma hora aí que a Ponte tinha 4 laterais. E aí alguém vai dizer, mas tomou o gol quando tinha mais um atacante em campo. E daí? Jogou o tempo inteiro só pra empatar, né? Não jogou nenhum momento pra... Em nenhum momento parece que a Ponte joga pra vencer o jogo, né? E aí perdeu, tomou o castigo. Futebol não tem merecimento, tá? Não tem merecimento. Mas pra mim, na minha opinião, o resultado foi justo. Ponte Preta perdeu pro Caxias pelo placar de 2-1. E agora vai pro derby número 210 no próximo sábado, 5 da tarde, para enfrentar um Guarani em crise, sem treinador, sem preparador físico, né? O Guarani deve contratar aí o treinador nesta semana. Não acredito não que o Marcelo Cordeiro vá seguir aí como técnico do Guarani na competição, mas como temos que tomar conta aqui da Ponte Preta, né? A Ponte poupa alguns jogadores. A escalação do Valentim, em virtude de outro trabalho, eu já cheguei já com a bola rolando, né? Mas a escalação do Valentim, eu confesso que também não gostei. Não tinha, só tinha volante. Tinha 3 atacantes. Vai armar o que no time, né? Mas é isso, a Ponte perde para o Caxias, um resultado que ela poderia descartar até pelo número de pontos na competição, mas fica aquele gosto amargo para o torcedor da Ponte e ainda mais, né, a covardia, time covarde demais, né? Time muito covarde, né? Time covarde demais, e vamos ter que trabalhar com isso aí durante a semana pro derby, né? Time covarde demais, a Ponte Preta é segunda colocada no campeonato, não tem um time base. Se você perguntar para qualquer torcedor da Ponte aí, monta um time base aí do time da Ponte, não tem. Todo jogo a Ponte Preta muda e muda o seu time. 18 horas mais 40 minutos, 18h40, vamos lá. Eu vou trazer aqui as notas do jogo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos também aqui para o YouTube, quero falar com você, torcedor da Ponte Preta, depois desta rodada. A bola vai rolar daqui a pouquinho às 7 horas da noite para mais um jogo, São Bernardo e Confiança. Lembrando que a Ponte Preta acabou perdendo para o Caxias pelo placar de 2-1, um gol no finalzinho do jogo, no finalzinho da partida. A Ponte tomou aí o gol da equipe do Caxias. Este é o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Comigo, com Pedro Lino, com o Marcelo Corsato e com o Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Parece que hoje não tá dando nada certo aqui, cara. Eu clico em uma, clico em outra e nada dá certo, velho. Vou falar uma coisa pra você. Eu gostaria tanto de falar um palavrão aqui, mas não vou falar, não. 6h41. Bora lá, então. Tá gripado, solta aí as notas do jogo, Felipe Marques, porque vai ser o primeiro quadro
do programa, as notas dos jogadores da Ponte Preta que jogaram contra a equipe do Caxias e a Ponte perdeu pelo placar de 2-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então com as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior, depois de Caxias 2, Ponte Preta 1. Só passar aqui a rodada, né? Essa é a 14ª rodada, a bola vai rolar daqui a pouco para São Bernardo e Confiança. O Itabaiana enfiou 3-1 no Ituano. O Caxias ganhou da Ponte 2-1. Figueirense em casa perdeu para o Anápolis pelo placar de 2-1. 2 vitórias seguidas do time de Goiás, hein? Retrô e Ipiranga ontem empataram 0-0. Londrina está na cola da Ponte Preta agora com 26 pontos. Venceu o Ceará 3-1. Guarani em casa perdeu para o Náutico 1-0. Floresta e ABC empataram em 1-1. Amanhã a bola rola para Tombense e Maringá. Botafogo da Paraíba e Brusque. Os jogos das 7h30 da manhã. Caxias líder 30, Ponte Preta segunda 26, Londrina terceira 26, Náutico quarto 23. O São Bernardo é o quinto 22. São Bernardo pode assumir aqui a 4ª colocação se vencer o jogo de hoje. São Bernardo passa o Náutico. O Ipiranga é o sexto 21, Floresta sétimo 20, o Brusque tem 18. O Brusque ainda joga na rodada, o Brusque pode chegar na 21. Se o Brusque for a 21, o 8º colocado do campeonato vai ter 20 pontos na competição. O CSA é o 9º com 18, o Ituano 10º 17, o Botafogo da Paraíba é o 11º 16. O Botafogo da Paraíba conta com a derrota do Brusque e a sua vitória para chegar no G8 da competição. O Guarani é o 12º com 16, o Anápolis 13º 16, o ABC 14º 16. O Figueirense é o 15º 15, Maringá 16º 15. Maringá, se vencer, também vai a 18 pontos ganhos na competição, vai ficar ali próximo de Ceará e Brusque, mas precisa vencer, né? O Itabaiana, mesmo com a vitória hoje, continua na 17ª colocação 14, Confiança 18º 13, Retrô 19º 13 e o Tombense é o 20º colocado com apenas 11 pontos. Só para lembrar que Confiança e Tombense não jogaram ainda, né? O Confiança entra em campo daqui a pouco para jogar às 7 da noite contra o São Bernardo e o time do Tombense também entra em campo daqui a pouco. O Tombense vai jogar contra o Maringá amanhã às 7h30 da noite. Ok? O Pedro Lino tá ligeiro aí, esperto para trazer aí, se tiver palavra do técnico da Ponte Preta, o Alberto Valentim. Eu já chamei aqui a vinheta. Vamos fazer o seguinte então, hein? Essa caneta aqui não é minha, é de Pedro Lino. A minha é essa daqui. Bom, as notas dos jogadores. Marcelo primeiro, Pedro Lino segundo, eu faço a média aqui, ok? Vamos lá então. Dito isso, Pedro Rocha, nota do goleiro da Ponte que não jogava desde o jogo Ponte Preta e Noroeste no primeiro turno do campeonato, na primeira fase do Paulistão 2025. E aí, Corsato, a nota do Pedro Rocha? Cara, ele tomou cartão amarelo, umas saídas não legais ali do gol. Teve aquele gol que o árbitro anulou, deu o cartão pro Iago, né? Que ele foi sair jogando com as mãos, o Iago tava na frente dele, ele bate contra o Iago. Pra mim o gol era legal, o juiz anulou, mas inseguro o Pedro Rocha. Eu acho que a gente tem até que relevar um pouco, porque fazia tempo que não jogava e o campo tava muito pesado, muito molhado. Nota 4 pra ele, Carlos. Pedro Lino, nota pro Pedro Rocha. Pedro Rocha, nota 3,5, ele fez uma boa defesa ali no momento do jogo, só que ele... o primeiro gol do Caxias era defensável, ele saiu meio atabalhoado, meio estabanado no gol da Ponte, nota 3,5, não gostei muito da atuação do Pedro Rocha. 3,75 a média do goleiro da Ponte, ele fez uma defesaça mesmo, né? Fez uma defesaça. Por isso que eu não dei uma nota menor. Vamos lá, Maguinho. Pouco apareceu no jogo também, viu, Carlos? Se esforçou, cara, mas assim... Eu vou dar nota baixa porque o time perdeu. Se o time tivesse empatado, eu ia dar 5. Né? 4,5, vai. Nota 4 pro Maguinho. 4,25 de média. Wanderson, zagueiro. O Wanderson hoje também teve muito trabalho, né? Não foi mal, não. Não vou falar pra você que foi mal. Mas como a Ponte perdeu, 4,5 também. Wanderson nota 4,5 também. 4,5 de média. Darley Santos, outro zagueiro. Tava pendurado, não tomou cartão não. 4,5. Nota 4 pra ele.
4,25 a média. Arthur, lateral esquerdo. 4. Arthur tentou, nota 4,5, cobrou escanteio, teve boas chances, nota 4,5. 4,25. As baixas do time da Ponte, hein? Emerson Santos. Ficou com a faixa de capitão no segundo tempo. Aliás, eu não entendi porque que ele não entrou como capitão. Vai fazer diferença, é isso? 4,5 também. Nota 4,5 também. Luiz Felipe. Cara, Luiz Felipe, ele, nessa posição, ele tá jogando mais do que de lateral, 5. Luiz Felipe, nota 4,5. O Luiz Felipe, no primeiro tempo, ele dá os 2 chutes da Ponte no gol, que dá perigo pro goleiro, o Thiago Coelho do Caxias. Por isso que eu dei nota 5 pra ele, tá? 4,75 de média. E o Léo Oliveira? Ah, não achei que foi mal não, nota 5. Nota 5 pra ele também, jogou, não gostei do futebol dele. Cara, eu vi totalmente diferente de vocês. Pra mim, o Luiz Felipe jogou mais do que o Léo Oliveira. Mas desculpem a nota de vocês aí no blog. Planeta dos Macacos, vai a minha nota. Eu acho que os dois jogaram bem. O Léo Oliveira na função dele que desarmar, porque o jogo hoje foi complicado. E o Luiz Felipe, além de desarmar, ainda chegou no ataque chutando no gol. Então, Esse é o meu ponto. A nota do Luiz Felipe deveria ser maior. Mas tudo bem, a nota é de vocês. Vamos lá, Jean Dias. Não tava mal no jogo não, foi substituído, 4,5. Nota 5 pra ele. 4,75 de média. O Léo Oliveira ficou com média 5, tá? Por enquanto aqui a gente não elege o melhor em campo com derrota, né? Mas pela média, por enquanto, o melhor jogador da Ponte Preta aqui, segundo Marcelo Borsato e Pedro Lima. Gé. Se esforça, cara. Fez o gol da Ponte, tomou cartão amarelo, saiu o pé da vida. Mas eu acho que ele tinha que ter saído até antes, nota 5 pra ele. Nota 5,5 pro Gé pelo gol. 5,25 de média. Bruno Lopes. É outro cara que também se esforçou. Não jogou mal não, Bruno Lopes. 5. Bruno Lopes, nota 4,5. 4,75 para ele. Vamos lá para os jogadores que entraram aqui, não por ordem de entrada, mas aqui no meu papel. Então vamos lá. Jonas Toró, já entrou mais pro finalzinho, né? Ah, cara. Eu acho que jogou muito pouco, mas ele entra o árbitro dá 7 minutos de acréscimo, né? 4, vai. Nota 4 pra ele também. Teve uma jogada lá com o Pacheco, né? Ele dá um tapa de calcanhar. 4 para ele. Rodrigo Souza entrou no finalzinho também. Entrou para aumentar a consistência na bola aérea da Ponte e a Ponte toma um gol de bola aérea. 4. Nota 3,5 pra ele. 3,75 de média. E o Pacheco? Não entrou mal, não. O Pacheco, ele quando ele entra, ele vai bem, ele joga bem. Vou dar nota 4,5 pra ele. Nota 4 pro Pacheco. 4,25 a média. Diego Tavares. Muita gente no chat aqui falando, cadê o Diego Tavares? Sumiu e tal. Mas, cara, eu acho que ele se esforçou. E outro, o campo não era muito pra ele o jogo, né? Porque ele é um jogador mais leve, né? Mas ele brigou bem, cara. Eu não vou dar nota baixa pra ele no nível da nota da Ponte Preta, que a Ponte perdeu o jogo, né? Eu vou de 4,5 pra ele também. Nota 4 pra ele. 4,25 pro Diego Tavares a média. E o Léo Kovic. Mais um lateral que o Valentim coloca em campo. 4,5. Nota 4 pra ele. 4,25. O pessoal tá chamando ele de Léo Covid. Ah, mas, cara, eu achei que ele entrou bem. Achei que ele entrou bem. E o Kevin, cara, que não fica nem no pro banco. banco não foi, né? E tinha condições de jogo. Ele já bidou o Kevin, já, né? Já na sexta-feira, né? Que a Ponte tem um transferban na área. Senão a Ponte não poderia ter. Se ele não tivesse bidado naquela quinta-feira, na sexta já não iria bidar mais, né? Quero ver a nota do treinador, hein? Alberto Valentim, é isso que eu quero saber agora. Eu acho que ele fez o que pôde, mas é muito lateral, cara. É muito volante, né? Muito lateral, muito volante no time. O time ficou... E hoje a Ponte tava disputando a liderança do campeonato, cara. Tá certo que o próximo jogo é o derby. Isso é uma discussão que a gente tem aí, mas a Ponte geralmente descarta resultado antes de derby. Eu não concordo com isso. E não venha aqui me falar que não descartou, porque descartou. O time foi todo remendado. Né? 4. Nota 4 também. 4 pro técnico Alberto Valentim. E a arbitragem do Emerson Souza Lima com os seus parceiros, o Paulo de Tarso Bregalda e o Edivan de Oliveira Pereira. Cara, se alguém tem alguma coisa pra reclamar do árbitro hoje é o Caxias. Né? Caxias. Não, dá pra reclamar do gol, né? Porque o lance do escanteio, quando acontece,
Já tinha passado dos 52. Dos 52 minutos. Ele deu 7 de acréscimo Isso. e a gente não viu ele sinalizando mais um. Se eu peço aqui até pela audiência, eu peço desculpas se houve aceno de mais um minuto. Eu não vi, né? Então a gente pode reclamar disso, mas vamos reclamar disso. Ele anula o gol lá do Calisson, né? Foi o Calisson? Não, foi o Iago. O Iago, né? Que fez o gol na bobagem. O gol do Calisson, que foi o primeiro gol, tinha sido anulado pelo Bandeirinha, pelo auxiliar número 2, o Edevan de Oliveira Pereira. E ele vai lá, conversa com o Bandeira, fala: a bola bateu no jogador. Não, mas tô falando do Pedro Rocha. Do Pedro Rocha foi o Iago. O Iago. E ainda toma cartão amarelo. Então, toma cartão amarelo. Cara, ali pra mim o Iago não fez nada. Não teve falta, era disputa de bola. E a bola já estava em jogo porque já tinha saído da mão do Pedro Rocha. Sim. O mesmo. Eu vou falar o que eu falei no mesmo lance do Bruno Lopes. Quando ele toma cartão amarelo, o goleiro do Caxias no primeiro tempo tenta repor a bola, joga a bola pro alto e bate a bola. O Bruno Lopes chega e dá uma voadora tentando buscar a bola. O árbitro entendeu e deu o cartão amarelo que ele estava atrapalhando o jogador, o goleiro, de repor a bola. Então, nesse lance, ele seguiu um critério. Ele também deu cartão amarelo pro Bruno Lopes. Entendo eu que o gol foi mal anulado, mas, né? Então, repito, se alguém tem que reclamar da arbitragem, é o Caxias. E você falou do tempo, eu vi uma vez um ex-árbitro falando, não vou lembrar o nome do ex-árbitro agora, que quando o árbitro fala que são 7 minutos, no mínimo 7 minutos. Mas ele pode deixar o jogo rolar mais e não precisa avisar ninguém. Ele pode deixar o jogo rolar e não precisa avisar ninguém. No mínimo são 7 minutos. Ué, então até na transmissão... Então eu tô doido, pô. Como assim? Até na transmissão, diz que o certo é isso. Até na transmissão eu falo... Pode terminar, seu juiz, porque o lance já aconteceu depois dos 52. Sim. E você não, ele dá o escanteio. Então, mas se alguém tem que reclamar alguma coisa do juiz, é o time do Caxias. Então, pra mim, gostei da arbitragem, nota 7, Carlos. Arbitragem confusa, Carlos Forsato. Nota 7 pra arbitragem. Não, mas pera aí. Nota 4 pra arbitragem. Nota 4 pra arbitragem. Ah, não, vocês estão malucos. O Bandeirinha, o Edevan de Oliveira Pereira, confusíssimo, pra não falar outra coisa. Inventou uma palavra, agora vai acabar. Nota 3, nota 4, nota no máximo, estourando nota 4, não tem outra nota pra essa arbitragem. Os jogadores da Ponte reclamaram bastante também da arbitragem. O Marcelo deu nota 7. E ele deu nota 7, eu acho que eu tô... Não, qual é a nota do Pedro Lino? A nota dele é 4. Faz a média aí. Vai dar 5,5. Então pronto, ele vai passar de mas assim, é lógico que essa nota é muito dada com o coração pontepretano nosso, né? Eu concordo com você. Pra nós, arbitragem nota 7. Os caras do Caxias... Mas vamos lá, ele seguiu um critério. Mas e tá errado, que você pode... Mesmo o critério estando errado, você acha que vale? Não, eu acho que ele errou. Mas ele seguiu o critério dele do cara tá atrapalhando o goleiro. Então ele teve um critério. Qual é o problema da arbitragem no Brasil? É que eles não têm critério. No mesmo jogo eles mudam de critério. Então ele manteve o critério. Eu acho assim, que apesar de achar que o gol foi legal do Caxias, eu vou dar nota 7 pra ele. O Bandeira tentou estragar o jogo dele lá. Mas ele corrigiu, quer dizer, ele teve peito de estragar. De corrigir o que o árbitro fez. Respeito a nota do Pedro Lino, a sua nota que eu não sei qual seria, mas eu não acho que foi tão assim confusa não. Certo? 5,5 de média, tá aí então as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Muito bem, 18h55 para concessionárias Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, placar ao vivo Futebol Interior e Hora da Macaca. Nossa, tô assustado com a situação do Pedro. Diz aqui o Alexandre Cristiano. Fora de forma, sem tempo de bola, horroroso. William César Oliveira, treinador fraco. Ricardo Monteiro, só lembrar a Série B. Ricardo Lanzarin, incrível mesmo, narrador torcendo pra Ponte Preta. E o Caxias tapou a boca. Ô Ricardo, você não conhece o nosso trabalho aqui, né? Nosso trabalho é voltado para os times de Campinas, né? Como se você ouvir ali as narrações das rádios de Caxias, os caras vão torcer para os times de Caxias. Tá bom, Ricardo? Mas obrigado por estar conosco aqui. Somos Ponte Pretanos declarados. Aliás, se você quiser
tem o nosso canal lá, que é o Hora da Macaca. Vai ser um prazer ter você lá com a gente, tá bom? Roberto César Santos, Pedrão chama gol, Silvio Seico, ainda bem que volta o Diogo Silva no derby. O Márcio Moura também tá ligado com a gente aqui, o Marco João Carvalho. Não dá para criticar o time da Ponte. Jogamos com um time misto e o gramado ruim demais. O Caxias é um time de Série C ou Série D. Vamos ganhar na hora certa. Isso é se pagar os salários em dia. Marcos, eu concordo em quase tudo que você fala aqui. Só quando você fala do time do Caxias, que é time de Série C. Óbvio, é time de Série C, como a Ponte Preta também é time de Série C nesse momento. E o Caxias está na frente da Ponte. 4 pontos na tabela à frente da Ponte Preta. Então, é o time a ser batido no campeonato. Queiram nós, Ponte Pretanos ou não. Tem alguns jogadores na base melhores que esse Tavares, mas não leva ninguém, diz aqui o Ricardo Monteiro. Gustavo Coelho, acho que ainda estamos em uma situação confortável no campeonato. Uma derrota agora pode gerar aprendizados importantes para a segunda fase. O problema é que a Ponte parece não estar aprendendo nada. O Ricardo Monteiro, Pedro Rocha, nota 1. Emerson Santos falhou no gol, no primeiro gol. Diz aqui o Ricardo Monteiro. Carlos Lemos Matozinho, treineiro fraquíssimo. Zagueiros, volantes, laterais, Futebol Clube, retranca Futebol Clube. Quando vamos ter um treinador de verdade? Toró entrou cansado novamente. Diz aqui o Matozinho. Que segue. Léo Kovic, o único que entrou e correu. Treineiro fraquíssimo, nota 0. Ricardo Monteiro, ele fala covardim, nota 1. Vocês foram bonzinhos com o técnico. Carlos Lemos Matozinho, Arthur chama gol no final, jogou para escanteio, acho que joga muito. Ricardo Monteiro, quantas assistências o Arthur fez? Quantos gols? Preciso pesquisar aqui. Carcem 10, o jogo já tinha acabado quando o escanteio saiu, passou de 52, foi isso que eu disse aqui. Mas Carcem, ele anulou um gol muito pro nosso lado, né? Tem isso também. O Wilson Corrêa, nosso time é fraco. Essa é a realidade. Não sei se conseguimos subir. Gente, peraí. A Ponte perdeu, foi no final, um castigo, é complicado. Mas a Ponte enfrentou o time do Caxias, que é líder do campeonato, era líder do campeonato. Agora tá 4 pontos na frente da Ponte. O Caxias com o time titular e a Ponte com o time todo remendado. Então vamos lá, gente. Calma, calma. Roberto César Santos, parabéns para quem defende o trabalho do Valentim. Fora Valentim, retranqueiro. E aí ele coloca outra palavra aqui que eu não vou ler não. Akira Miyamoto, é isso, Corsato, time covarde. E o Valentim me preocupa demais para a segunda fase. Time muito mal treinado. O Carlos Eduardo pergunta, alguém sabe me dizer quantos escanteios no jogo? Ô Carlos, eu quando narro o jogo eu marco. Se eu não me engano foram 6. Mas a gente precisa pegar não, teve o último do jogo, né? 7, então. 7, viu, Carlão? Obrigado aí pela audiência. William César Oliveira, treinador fraco. Obrigado pela participação também. Quem mais aqui? Era para demitir esse fraco no vestiário, diz aqui o Roberto César Santos. Agora vem o Roberto César. Hashtag fora Valentim. Não veio ainda, mas virá. Então, né? O treinador realmente a torcida não tá assim muito de bem com a vida com ele. Eu quero ver como que vai ser no derby. Eu acho que a torcida da Ponte Preta ela tem essa característica, né, de cornetar, isso é normal. O torcedor na Ponte Preta a gente sabe, né? Mas na hora do jogo eu acho que vão apoiar. Mas a gente precisa ver qual vai ser o resultado contra o Guarani, né? Como que ele vai escalar o time contra o Guarani também. Porque não venham me falar aqui que a Ponte Preta não descartou esse jogo, tá? Porque se a Ponte não tivesse descartado o jogo, a Ponte tinha levado todo mundo, tinha colocado o jogador que tá com cartão amarelo, que não é o caso. O Everton Brito, por exemplo, não viajou, né? Que não é o caso, tá, gente? O Elvis nem entrou em campo, tá certo que o campo tava molhado, acho que hoje não era jogo pro Elvis, mas não venham me falar que a Ponte não descartou esse jogo. E olha, era jogo para disputar a liderança do campeonato. Por quê? Porque tem o derby, né? Que é o rival, primeiro encontro dos times na Série C, né? Vai acontecer um derby. Isso não é nada legal. Não é nada legal, mas é o primeiro encontro, sabe? O Guarani tá numa situação complicada, tá? Mas a Ponte Preta ainda precisa confirmar a classificação. Agora eu quero ver como é que vai ser o jogo no Majestoso. No sábado, como é que ele vai escalar o time. Vamos ver, né? Vamos ver. O Carlos Lemos Matozinho, árbitro no gol do Caxias, ele levantou a mão, dando impedimento.
o Bandeira tinha dado impedido. E depois voltaram atrás, sob pressão. Deu 52 minutos, era para ter terminado o jogo. Caseiro e fraco, nota 0, diz aqui o Matozinho. Luiz Simas, eu gostei do time, muita raça. Quem conseguiu jogar nesse campo muito ruim... Eu gostei do time, muita raça. E quem conseguiu jogar nesse campo muito ruim? Dos dois times, né? Diz aqui o Luiz Simas. Aí o Luiz, chega de chororô, vamos sofrer muito. Carcem 10, jogou toda a responsabilidade pro derby. Não deveria ter levado o Elvis. Se for assim pro quadrangular, difícil. Eu também tô com você, Carcem. Não sei pra que levar, né, o Elvis, se não vai usar. Deixa o cara descansando, pô. Thiago Barba, o que dá desânimo é o time não passar segurança. Sei que Série C é jogo feio, mas vou te contar, hein. O Fábio Bruno. Ô, Fabião, como é que você tá, velho? Tudo bem, cara? Faz tempo que você não aparece, hein? Tá feia a coisa lá pro seu lado também. O bom do Fábio, cara, é que, cara, o time dele tá ruim, pior que o nosso, mas ele zoa nós, cara. Mas futebol é isso, cara. O Fabião, futebol... ele tá contente com a desgraça, né, Fabião? Um abraço. Futebol você tem que estar preparado pra zoar e ser zoado. Agora, vai ser um derby, claro que tem favorito, né? Entendo que a Ponte Preta é favorita pela situação na tabela, pela classificação, mas é um campeonato dentro desse campeonato aí complicado da Série C. Vamos ver. Sabadão vamos estar acompanhando, vamos estar transmitindo, vamos trazer essa informação, vamos estar junto aí no derby, esse derby que vai acontecer no estádio Moisés Lucarelli. O Fernando Rodrigues, paga no mínimo 10 aqui no Superchat que eu leio essa mensagem sua aqui, tá? Maurício Silva, se o Valentim jogar assim contra o Guarani, vai perder o derby. Valeu, Maurício, obrigado aí pela sua participação. Bom, são 7 da noite, mais 3 minutos, já tem bola rolando pela Série C. Em 4 minutos do primeiro tempo, o São Bernardo vai empatando com confiança pelo placar de 0-0. Se o São Bernardo vencer, ele vai chegar à 4ª colocação do campeonato. Amanhã tem Hora da Macaca, tá? 9 da noite no YouTube. Hora da Macaca. Nada do Valentim ainda, ô Pedro Lino? Tá chegando aqui, mas leva o programa aí, deve ter mais... Tá, não, vamos fazer o seguinte. Tá mandando picado. Eu vou pedir pro Felipe para soltar o próximo intervalo e aí ficamos para ler mais mensagens aqui no YouTube e também para falar mais do que foi esse jogo da Ponte Preta, a Ponte que perdeu pro Caxias. Segunda derrota fora de casa da Ponte na sequência, hein? Havia perdido pro São Bernardo na rodada 12, aí ganha do Floresta e perde pro Caxias na rodada 14, a Ponte que mesmo assim segue na vice-liderança, entra em campo contra o Guarani no derby número 210 como vice-líder da Série C deste campeonato brasileiro. Para concessionária Sim, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil, Clube Concórdia, placar ao vivo, Futebol Interior e Hora da Macaca. Voltamos em 3 minutos, não sai daí. Canais de Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor.
Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, depois da derrota da Ponte pro Caxias pelo placar de 2-1. Mas também, né, vamos lá, né, eu vou fazer uma meia-culpa aqui, né. A gente tá triste com a derrota pro Caxias, mas, gente, calma, né. Calma, também não tá acabando o mundo, né. A Ponte jogou lá com um time... Como diz o Marcelo aqui, eu não gosto muito de concordar com o meu querido irmão, não, mas a Ponte descartou esse jogo, né? Como deveria fazer mesmo. Eu sei que agora vai aparecer gente, não deveria, mas deveria sim. Eu vou insistir aqui e falar o que eu falei na hora da macaca na segunda-feira passada. Se a Ponte vencesse o Caxias aqui por 100-0 e depois perder para o Guarani, se a Ponte, se pudesse, né? Vamos lá, a gente... Uma situação dessa, ó, vence o Caxias por 100-0, assume a liderança do campeonato, aí vai jogar o derby número 210, perde pro Guarani. Cara, cai a casa pra cima do treinador também. Então, Corsato, mas não precisava perder. É futebol, você faz a sua escolha, né? A Ponte jogou pra empatar. Em nenhum momento eu vi a Ponte jogando pra ganhar o jogo, a não ser ali no começo, nos 20 primeiros minutos, que eu ouvia na narração do Marcelo, que a Ponte estava tentando dar um calor no time do Caxias, mas tinha 3 atacantes em campo. Só que era aquilo, né? Bola longa lá pro Gé disputar com os zagueiros da equipe do Caxias. Jogo muito físico hoje, né? E não dava para fazer outra coisa porque o campo sem condições, né? Não dá para praticar futebol ali naquele campo do Caxias, né? Mas, e principalmente com a chuva que aconteceu. Mas menos, gente, vamos dar uma segurada também aí, porque parece que a Ponte Preta tá na 13ª, 14ª colocação, mandando o técnico embora antes do derby. E não é essa a nossa situação, né? Sábado todo mundo no Majestoso, diz aqui o Ricardo Monteiro. O Luiz fala que se perdemos para o Guarani, a torcida vai ficar furiosa. Escreve o que estou falando. Isso eu concordo com você. Nós com 26 pontos estamos preocupados. Imagine quem tem 16, diz aqui o Fábio Almeida. A outra eu não vou ler não, Fábio. Carcem 10. Derby digno de Série C. Parabéns, Valentim. O Vitor tá bravo aqui, hein? Velho do céu. Pô, o Valentim é um covarde. O time vem piorando a cada semana. A Maria Luísa Volta também mandou uma mensagem aqui. E eu não vou ler. Mas um beijo pra você, Maria. Fábio Almeida.
Até o Guarani poupou pensando no derby. Será? Aí o que deu, ó. O treinador perdeu o emprego. Poupou o jogador e agora jogou mais ainda a responsabilidade pro time. Esse time já demonstrou que em jogo decisivo não tem capacidade. Tá dizendo aqui o Victor. Valeu. Vai participando aqui com a gente, tá bom? No YouTube, Futebol Interior. 7 da noite, mais 12 minutos. 12 minutos do primeiro tempo em São Bernardo do Campo. São Bernardo e Confiança vão empatando pelo placar de 0-0. Este é o único jogo de hoje, né? Da Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã, os 2 últimos jogos que vão fechar a 14ª rodada. Tombense e Maringá, Botafogo e Brusque. Jogos às 7h30 da noite. Tudo certo aí, Pedro Lino? Tudo certo, tudo certo aí, Felipe. Quem vai falar com a gente agora foi o Alberto Valentim, treinador da Ponte, após a derrota para o Caxias por 2-1 no estádio Centenário. Vamos conferir. Boa noite. Concordo com a leitura que as pessoas fizeram aí em relação ao jogo atípico, jogo impraticável tecnicamente falando, né? Nós tínhamos buscado informações ao máximo desde o início da semana, porque nós já prevíamos um tempo chuvoso e aquilo que nós tínhamos, é lógico que dependia muito da quantidade de chuva também, para que as informações que nós recebemos aqui, o gramado iria suportar, coisa que não aconteceu. Mas, enfim, concordo também com que o time foi muito guerreiro, que os jogadores entenderam bem o que o jogo pedia, né? E fomos muito aplicados, todo mundo... Era um jogo de duelos e ponto, né? Não tinha construção de jogo, não por parte da Ponte Preta, por parte de nenhum dos dois times. Fica um gosto amargo, obviamente, pelo fato de nós termos tomado o gol ali, principalmente o segundo e ter sido no último lance da partida. Agora, recuperar bem, a gente tem a semana cheia aí para encarar o nosso rival. Em relação à criação de jogo, ao modelo da criação de jogo, nós não tivemos. Tudo aquilo que nós treinamos de possíveis tiros de meta curtos, jogadas de construção de segunda fase, que é do meio campo para frente, ganhando o campo do adversário, o nosso campo ofensivo, não tinha como praticar esse futebol. Então, eu não entendi sinceramente a pergunta, no sentido de que mudança aconteceu para que nós, aquilo que nós fizemos diferente. Tirando, repito para vocês mais uma vez, aquilo que o campo nos dava de oportunidade de jogo. Nós só podíamos jogar a bola longa, era um risco muito grande nós ali, porque nem nós, nem o adversário conseguia fazer dois, três passes ali mais curtos. O Paulo entrou uma ligação aqui, vamos lá. Em relação a... Eu estava terminando o raciocínio, a jogada, até uma jogada que nós tivemos ali de profundidade, com o Léo Kovic tocando para o Maguinho, uma bola ali que era difícil do Maguinho dominar. Mas enfim, então foram essas razões de um time de mais força, um time de velocidade, com características de duelos, porque o campo estava impraticável para fazer outro tipo de jogo, outro tipo de estratégia. Aí o técnico Alberto Valentim falando do gramado, que estava impraticável para a prática de futebol. Só isso? Só tem isso aí? Só. E aí, Corsato, o que você achou da palavra do técnico da Ponte Preta? Então, quando ele fala que o futebol ficou prejudicado pelo estado do gramado, ele tá certo. E eu acho que a Ponte entendeu como que teria que ser o jogo. Dentro do campo o time entendeu. Bola longa, tanto que o gol da Ponte sai assim. Só que o Caxias também entendeu, sabia como jogar. A Ponte teve até dois chutes do Luiz Felipe no primeiro tempo, que fez o goleiro, o Thiago Coelho, trabalhar, né? E agora ele fala que vai ter semana cheia para trabalhar. Enfim, cara, de boa, não tá preocupado com esse resultado. A Ponte foi para lá para conseguir alguma coisa, né? A Ponte tentou sair de Caxias com o resultado, é claro que tentou. Montou o time que dava para montar, por quê? Porque tem um derby, jogadores que estavam pendurados, né? A Ponte entendeu o jogo, entendeu como tinha que jogar, só que foi castigada no final. Faz parte do futebol? Faz parte do futebol, mas
se leva o jogo mais a sério, que era um jogo de liderança, a Ponte poderia não ter perdido o jogo, por exemplo, né? Agora, assim, você fala, a Ponte, você tá querendo dizer que a Ponte não levou o jogo a sério? Quando eu falo que não levou o jogo a sério, é que o próximo jogo é o derby, então já ficou prejudicada a preparação para o jogo. A Ponte joga contra o líder do campeonato, já algumas rodadas, podendo tomar a posição do líder do campeonato, só que com o time todo remendado, cara. Então, assim, a entrevista coletiva dele é essa, falando que fez o que deu para fazer. É isso. A Ponte, na verdade, não dá. A Ponte entrou para perder pro Caxias? Não, não é isso. Mas ele tá preocupado com o jogo do Guarani, né? E não estava preocupado, tão preocupado assim quanto esse jogo contra o Caxias. Ele fala que fez o que podia fazer. E não dava para ter jogo mesmo, né? Não dava para ter jogo mesmo ali, era na imposição física. E é por isso, né, que a gente pode, por exemplo, criticar algumas escolhas. Por que não levar o Gustavo 25, por exemplo? Se você tira o Gé do time, você coloca o 25, que é um jogador que tem as mesmas características do Gé. Pô, um campo desse aí, vamos combinar, né? É caráter pro cara jogar. Coisa física, né? Imposição física, né? E ele acaba colocando depois o Toró. É que ele entra, né, com o com Bruno Lopes no time titular. Mas, né? o Bruno Lopes não tem, Ô, Carlos, não tem nem metade do físico do Gé e do 25, né? O Guarani tá acertando com o Matheus Costa, treinador do Ipiranga. Matheus Costa. Muito provavelmente o Matheus Costa seja o treinador do Guarani para o derby. Peraí, o Ipiranga tá... É o Matheus Costa, esse Matheus Costa... O Ipiranga tá na sexta colocação. Ele com já 21 foi... pontos. Você lembra do ano passado, quando... Eu não lembro quem que era o técnico do Guarani que caiu. No ano passado não, no começo do ano, antes do Marcelo Fernandes chegar, Matheus Costa já tinha sido cogitado. Ele já trabalhou com o Farney. Farney, que é executivo de futebol do Guarani. Negociações avançadas de Matheus Costa com o Guarani para ser o novo treinador da equipe. O Matheus ele tem um bom trabalho no Operário, né? Ele fez um bom trabalho no Operário. Eu não acho mesmo que o Guarani que o Marcelo Cordeiro vai ser o técnico do Guarani, né? Que é o técnico da Copa Paulista. Não acredito que seja o Marcelo Cordeiro, né? Se for o Matheus Costa, o Ipiranga tá brigando ali, tá entre os 8, né? Sexta colocação, 21 pontos. 21 pontos. Né? E é o próximo adversário do Caxias. Joga em casa no próximo domingo. O Ipiranga que empatou ontem com o Retrô na Arena Pernambuco pelo placar de 0-0. O Ipiranga vai brigar aí pra ficar entre os 8, hein? Sim, tá fazendo um campeonato na média, um campeonato seguro, esse time do Ipiranga. Mas então é isso. Cara, não dá pra pedir muito, né? A Ponte entrou com um time totalmente remendado, gente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pedro Rocha, Maguinho, Wanderson, Danley Santos e Arthur. Talvez aqui, né, só mesmo o goleiro, né? O Diogo Silva, que não é titular. Agora vamos lá, no meio campo, o Emerson Santos, esse é titular. Luiz Felipe, não vem sendo titular. Léo Oliveira, não vem sendo titular. Bruno Lopes, não vem sendo titular. Então já são 3 jogadores que não são titulares aí do time. Mas o goleiro 4. Então, o Jean Dias, no último jogo, ele entrou no segundo tempo. Eu acho que hoje ele é reserva do time. Pra mim o titular é o Everton Brito. E o Gé é titular. Então, vamos lá, né? Entrou com o time e vamos combinar, ele não usou o Dudu. Bruno Lopes também é reserva. Sim, ele não usou o Dudu, ele não usa o Lucas Cândido, que joga todo o jogo, ele não coloca o Elvis, né? E também é aquilo, se sabia, o Serginho também não viajou dessa vez de novo, já havia sido poupado. Né? Então, na informação na semana passada, diz que era um desconforto muscular, mas que não teria problema para esse jogo contra o Caxias. Não, foi o que eu falei na hora da macaca outro dia, Carlos. Se tiver com a unha encravada, não vai pro jogo. Aí tem a história do Kevin também, que foi contratado e nem pro banco de reservas está ficando. Enfim, a Ponte tomou seus cuidados pro derby. E aí, quando você toma alguns cuidados para um jogo como esse, é lógico, né, que você corre o risco de perder. Sem contar que você não está jogando com um time bobo, né? Você está jogando com o único time que está à sua frente, que é o Caxias. Bom, 7 da noite, mais 21 minutos. Carlos, Oi. Só para lembrar, o Ipiranga ganhou da Ponte Preta aqui, né? Sim. Então o treinador do Ipiranga conhece a Ponte Preta. E jogou aqui, inclusive. Jogou aqui no estádio Moisés Zucarelli e ganhou o jogo. E ganhou o jogo. Então, assim,
Vamos aguardar, né? O Guarani, ele tá muito ativo no mercado, tá tirando jogador que até poderia estar jogando numa Série B, por exemplo. E eu não acho difícil o Matheus Costa assumir o Guarani. Não acho difícil. Porque tem um cara que tá botando dinheiro lá agora. O cara que começou a botar dinheiro lá agora. E a gente percebe que o Guarani tá forte no mercado. Vamos ver aí o que vai acontecer. Eu acho o Matheus Costa um bom nome. Mas acho assim, o cara pra assumir o Guarani, já assumir no derby, tem que ser corajoso, hein? Eu ouvi falar também do Zanardi, né? Só que o Zanardi recusou porque ele tá no Amazonas, né? O Amazonas empatou hoje com o Curitiba 1-1, o Zanardi descartou, tá? Não vai deixar a Série B pra assumir um time na Série C. O Amazonas tá brigando pra não cair, né? Aliás, essa matéria tá no portal Futebol Interior falando do Zanardi. Né? Mas o Amazonas tá brigando pra não cair, vamos lembrar disso aí, né? Só que aí, como o Marcelo tava falando com os amigos meus ontem também. O cara vem aqui, não pega um derby. Se ganhar, beleza, mas se perder, o Guarani vai ficar 6 meses sem calendário. E aí? É o tiro aquele... Copa Paulista, amigo. Ah, mas aí o Copa Paulista é diferente, né? Tem o Marcelo Cordeiro. Mas se o Guarani perder pra Ponte Preta no domingo, o Guarani ainda vai estar lutando no campeonato. O Guarani tem que se salvar do rebaixamento e ainda tem possibilidade, por que não, de disputar o G8. Vai precisar fazer 12 pontos em 4 jogos. Mas a possibilidade existe. Talvez é um pouco menos, 11, 10 pontos, mas vai precisar fazer uma campanha de líder. O Guarani tem 16, o Remo se classificou com 27. 26. Então, o Guarani, teoricamente, pra se classificar como o Remo se classificou, precisa de 10 pontos. Mas teve time com 26 que nos classificou também. Verdade. Né? Mas vamos lá, 15ª, 16ª, 17ª. 5 jogos. 5 jogos, são 15 pontos em disputa. Perde pra Ponte Preta, aí fica 12 pontos em disputa ainda. Né? Enfim, é aquilo. Eu acho que o treinador hoje, pra vir pro Guarani, ele vai analisar duas coisas. Primeiro, o salário. Ele vai ganhar mais do que ele tá ganhando no time que ele tá, se ele tiver empregado. E o projeto também, por exemplo, você pode contratar o cara pro Campeonato Paulista. E tem essa vitrine, que é um Campeonato Paulista na próxima temporada. Mas ainda o Guarani tá vivo ainda no Campeonato da Série C. Né? Bom, vamos seguir aqui falando da Ponte Preta. A Ponte Preta que perdeu pro Caxias pelo placar de 2-1. Bom, são 19 horas mais 24 minutos. Dá pra fazer aí o comentário final ou você quer esperar um pouco, ô Felipe? Pode ser? Não quero. Pera aí que você vai participar comigo do comentário final pro YouTube, porque lá no YouTube temos 3 minutos, então dá pra participar todo mundo. Todo mundo participa no YouTube. Solta aí, Felipe Marques. Agora, o comentário final. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Transmitimos aqui, esse trio. Pedro Lino, Marcelo Corsato, comigo. O Felipe Marques nunca aparece, porque não tem direito de imagem no YouTube, né? Mas transmitimos a derrota da Ponte pro Caxias pelo placar de 2-1. Deixa eu falar aqui com os comentaristas que vão participar nesse comentário final aqui do YouTube. Começar com o narrador do jogo, Marcelo Corsato, que narrou 2, Caxias 1 Ponte. Justo resultado, Corsato? Rapaziada que tá navegando pelo YouTube, grande abraço. Justo resultado, cara. Um jogo complicado, né, pelo estado do gramado. Muita chuva na região de Caxias, lá no Rio Grande do Sul. Mas tanto Ponte Preta como o Caxias entenderam como tinha que ser o jogo. Porque meio campo praticamente não trabalhou. Era ligação direta toda hora. No primeiro tempo achei que a Ponte foi até um pouco melhor. A Ponte teve 2 oportunidades com o Luiz Felipe. A Ponte faz um gol numa bola estourada no campo de defesa lá pro campo de ataque, escorrega o goleiro Thiago Coelho e aí o Gé manda a bola pro fundo da rede. E aí o Caxias empata também meio que no estourão também, na jogada de defesa-ataque. O Calisson vai pra rede. A princípio o Bandeira marca impedimento, mas o árbitro confirma o gol porque bate no Gé e acaba não tendo o impedimento do atacante do Caxias. E aí no segundo tempo, o jogo mais equilibrado, mas o Caxias castiga a Ponte Preta no finalzinho e vence. Para mim, um resultado merecido, lembrando que o Caxias ainda teve um gol anulado pelo árbitro da partida numa saída errada lá do Pedro Rocha. E aí, Pedro Lino, nosso repórter aqui nos canais Futebol Interior. Justo resultado, vitória do Caxias 2-1? Justo resultado, Carlos Corsato. O técnico Alberto Valentim recuou bastante a equipe da Ponte Preta. Ele demorou para colocar outros atacantes, tirou o Gé, não, colocou o Pacheco. Justo resultado, o Caxias batalhou e o técnico Júnior Rocha foi feliz. Caxias classificado
a Ponte Preta volta a campo no próximo sábado no Derby Campineiro. Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta. Derby número 210 com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Então é isso, gente. Ponte perdeu para o Caxias pelo placar de 2-1, segue na vice-liderança da Série C deste Campeonato Brasileiro. Comentário final. Agora sim, Pedro Lino, depois de você participar do comentário final, vou dispensar você para depois fazer ir lá no salão de beleza que está esperando você no horário agendado. Beleza, Pedro Lino? Seu destaque final de Ponte 1, Caxias 2. Fim de jogo, né, Corsato? A Ponte Preta perdeu pro Caxias por 2-1. Agora a Ponte Preta volta a campo no próximo sábado, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli, para encarar o Guarani, seu maior rival. Guarani e Ponte e Guarani, sábado, agora, às 5 horas da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Você acompanha tudo do Derby 210 aqui no Portal Futebol Interior. E com a derrota da Ponte Preta hoje, o Caxias é o líder do campeonato com 30 pontos ganhos, já classificado. A Ponte Preta vem em segundo com 26 e vê logo o Londrina atrás na terceira colocação também com 26. A Ponte Preta precisa de mais uma vitória para garantir totalmente a classificação para a próxima fase do Brasileirão da Série C. Um grande abraço para vocês, até amanhã, né? Amanhã estarei de volta aqui com Guarani e Primavera na Copa Paulista. Um grande abraço, tamo junto, boa semana, valeu. Esse Pedro Lino, repórter exclusivo aqui dos canais Futebol Interior. 7 da noite, mais 28 minutos. Bom, o próximo ingrediente do nosso cardápio aqui do fim de jogo é a ficha técnica do jogo, que será colocada em pauta pelo narrador da partida. Solta a vinheta, Felipe. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem. Domingo, 27 de julho de 2025, Série C do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada no Estádio Centenários. No Estádio Centenário, o Caxias venceu a Ponte Preta pelo placar de 2-1 de virada. Thiago Coelho, Thiago Enes, Lucas Cunha, Alan, Marcelo Nunes, depois Alisson, Vini Guedes, Pedro Cuiabá, depois Lohan, Thomas Bastos, Iago, depois Jonathan Ribeiro, Eduardo Melo, depois Gustavo Nescau, Calisson, depois Douglas Esquilo, time do técnico Júnior Rocha. A macaca de Alberto Valentim perdeu com Pedro Rocha, Maguinho, depois Toró, Wanderson, Danley Santos e Arthur, Emerson Santos, Léo Oliveira, Luiz Felipe, depois Rodrigo Souza, Jean Dias, depois Diego Tavares, Bruno Lopes, depois Léo Covite, o Gé, depois o Pacheco. Treinador da Ponte, como eu disse, o Alberto Valentim. Os gols do jogo, primeiro tempo, Gé, 9 minutos, 1-0 para a Ponte Preta. Depois o Calisson empatava a 20 minutos para o time do Caxias, ainda no primeiro tempo. No apagar das luzes, no segundo tempo, após cobrança de escanteio, Thomas Bastos, o Lohan, livre na pequena área, só desviou do goleiro Pedro Rocha, mandou a bola para o fundo da rede, sacramentando a vitória do Caxias, que ainda não empatou. O Caxias até 52 minutos do segundo tempo ia ter o seu primeiro empate no campeonato. Mas aí o Lohan mandou a bola para o fundo da rede. Portanto, o Caxias, em 14 jogos, ele não tem nenhum empate. São 10 vitórias e 4 derrotas para o time de Caxias do Sul. Bom, árbitro da partida, o o Emerson Souza Silva da Bahia, auxiliado sim pelo assistente 1, Paulo de Tarso Bregalda Gussen da Bahia, o número 2, o Edevan de Oliveira Pereira, também baiano, o trio da Bahia. O quarto árbitro do Rio Grande do Sul, o Wagner Silveira Echevarria. Bom, cartões no jogo, os dois treinadores, tanto da Ponte como do Caxias, receberam cartão. No primeiro tempo, o Alberto Valentim e o Júnior Rocha. No time do Caxias, Vini Guedes, Iago e Calisson. Na Ponte Preta, Arthur, Pedro Rocha e Gé. Portanto, foram 8 cartões amarelos. 9, porque o Bruno Lopes também levou cartão amarelo. Tivemos 2.202 espectadores para R$ 8.385 a arrecadação de Caxias 2, Ponte Preta 1, 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Ficha técnica do jogo. Vou pegar aqui o destaque final do Marcelo, mas vou aqui pro YouTube. Olha, Carlos, sinceramente o Valentim já descartou 25.
O porquê eu não sei, diz aqui o Carcem 10. Tiago Barba, eu quero resultado. Derby é um bom jogo? Ele pergunta, ele mesmo responde, acho que já foi. Na minha opinião, estamos em uma situação que tem que pontuar e subir ontem para a Série B. O time não me passa segurança. Esse Matheus Costa, vocês já sabem, né? Se vier, vai montar retranca. Roberto César Santos, se não houvesse tanto amadorismo, esse cidadão seria demitido no vestiário. Muito covarde. Joga por uma bola. Valeu todo mundo que participou. Deixa eu pegar o destaque final, então, do narrador do jogo. E aí, Corsato, seu destaque final, a Ponte perdeu pro Caxias 2-1. A Ponte perdeu pro Caxias, um jogo atípico, né? Alguma coisa parecida com o futebol, num gramado muito encharcado, o estádio Centenário, devido às chuvas que estão acontecendo lá no Rio Grande do Sul. A Ponte, eu acho que até não fez um mau jogo, não entendeu o jogo, mas foi castigada no final, né? A Ponte meio que descarta esse jogo aí, porque é um jogo antes do derby. Apesar de ser um jogo que valia liderança, né, que valia muita coisa, classificação antecipada, mas tem o derby. Aí o derby muda tudo, né, e a Ponte Preta não consegue montar, levar boa parte do time titular. Não vou dizer aqui que se a Ponte tivesse com o time titular, a Ponte tinha vencido o jogo contra o Caxias, não é isso, né? Mas a Ponte joga contra o líder do campeonato com um time todo remendado, né? E é castigada no final, perde por 2-1. Agora, pensar no derby, sabadão, no estádio Moisés Zuccarelli. A gente sabe que a torcida tá pegando muito no pé do treinador, não é de hoje, não é pelo resultado de hoje, né? Mas, e a gente conhece também a torcida da Ponte Preta, sabemos que no jogo a torcida vai apoiar. A torcida vai apoiar. Apesar da situação do Guarani não ser das melhores do campeonato, é um jogo muito complicado e a Ponte Preta tem que ter muita atenção também nesse jogo aí, porque também, se a Ponte Preta vencer, vai estar matematicamente também garantida já na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que amanhã tem Hora da Macaca lá no YouTube, 9 da noite. Hora da Macaca é o nosso canal. Vamos trocar uma ideia, vamos falar desse jogo, da derrota da Ponte e também prospectar o derby no próximo sábado. Carlos, sempre um prazer estar com você, pessoal da Valinhos FM, da Flor de Lótus Web também. Um grande abraço, boa semana para todo mundo e até a próxima. Valeu. Legal, esse Marcelo Corsato que transmitiu o jogo da Ponte, perdeu para o Caxias fora de casa pelo placar de 2-1 no estádio Centenário nesta noite de domingo. Bora lá então, hein? Rapidinho aqui para fechar, deixa eu fazer a rodada, né? Desta 14ª rodada da Série C deste Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, Floresta 1, ABC 1, jogos de ontem. Guarani 0, Náutico 1, transmitimos esse jogo aqui com o Gustavo Marques e o Pedro Lino. Londrina 3, CSA 1, Retro 0, Ipiranga 0, Figueirense 1, Anápolis 2, já jogos de hoje. Caxias 2, Ponte 1, Itabaiana 13, Ituano 1, São Bernardo 0, Confiança 0, esse jogo 35 minutos do primeiro tempo em andamento esta partida. Amanhã 2 jogos, Tombense e Maringá, Botafogo da Paraíba e Brusque, 7h30 da noite. Para fechar a classificação no momento, Caxias líder 30, Ponte segunda colocada 26, Londrina terceiro 26, Náutico quarto 23, São Bernardo quinto 22, Ipiranga sexto 21, Floresta sétimo 20, Brusque oitavo com 18. O nono é o CSA, tem 18. O Ituano é o 10º, 17. Botafogo da Paraíba, 11º, 16. Guarani, 12º, 16. Anápolis, 13º, 16. ABC, 14º, 16. Figueirense, 15º, 15. 16º é o Maringá, 15. 17º no Z4 Itabaiana, 14. 18º Confiança, 13. 19º Retrô, 13. 20ª colocação pro Tombense, 11. Deixa eu ver se já tá computando esse ponto aqui do Confiança. Não tá computando esse ponto do Confiança, né? Então temos que colocar um ponto pro Confiança aqui, 14. Deixa eu ver se tá computando ponto pro São Bernardo. Também não. São Bernardo então iria a 23 pontos. Na 5ª colocação do campeonato. O Confiança com esse pontinho aí vai a 14 pontos. Ficaria na mesma posição porque só tem 3 vitórias no campeonato.
É isso, 7 da noite mais 36 minutos, hora de fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Disque Entregas, 32423125. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Clube Concórdia, 155 anos e placar ao vivo Futebol Interior. Na sequência, no canal de áudio dos canais Futebol Interior, tem Flamengo e Atlético Mineiro, hein? Série A do Campeonato Brasileiro com a MS Web Rádio. Amanhã, a bola rola para Guarani Primavera, 7 da noite, é Copa Paulista. Gustavo Marques e Pedro Lino dão um recado aqui nos canais Futebol Interior. Agradecendo a você da Valinhos FM 87.9. Amanhã cedo no Jornal Bom Dia tem os detalhes desta rodada da Série C e também as rodadas, os jogos da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Jornal Bom Dia com o Wagner Faneco. E amanhã, 9 da noite, eu e Marcelo Corsato estaremos no YouTube Hora da Macaca para falar muito, hein? Deste jogo da Ponte e já falar também do jogo da Ponte Preta contra o Guarani, o derby número 210. Trabalhos técnicos do Felipe Marques, mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior. Direção executiva do Elcio Paiola, direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com o Wagner Faneco lá da Valinhos FM e o Décio Reis da Flor de Lótus, nossas parceiras aqui nessa transmissão. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Grande abraço, abraço do tamanho do Majestoso para você. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Excelente semana e até amanhã, 9 da noite, no YouTube. Hora da Macaca. Tchau, 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 tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior.